apreendeu meia tonelada de maconha hidropônica na rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, no sul fluminense. A droga seria entregue a traficantes do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, e estava escondida em uma caminhonete. O motorista foi preso em flagrante. No horário de Brasília, 3h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Itabaiana. Palmeiras, Atlético Paranaense. Guarani, Itabaiana. Itabaiana. Apresentação: Rafael Pio. 3h, mais 4 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Globo CBN. Você ouviu aí na plástica de Eduardo Rodrigues o Bolacha. Começaremos com Série C de Campeonato Brasileiro. Estádio Brinco de Ouro da Princesa com Guarani Itabaiana. O Bugre, segunda partida seguida jogando em seus domínios na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E na sequência, a gente vai para a Série A do Campeonato Nacional com Palmeiras e Atlético Paranaense. São os jogos deste domingão aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também no youtube.com/CBN Campinas. Já estamos ao vivo lá no nosso YouTube. Aliás, você já pode participar com a gente. Quer lá no chat? Então é só deixar o seu recado. Ou então, através do nosso WhatsApp, você já sabe. Mas se ainda não sabe, anote aí, 19 é o DDD 991869070, 991869070, porque a bola começa a rolar daqui a pouquinho, às 4h30 no estádio Brinco de Ouro. Mas antes disso, já às 4, tem bola rolando pela Série A do Campeonato Nacional e a gente vai trazer todas as informações para você, por exemplo, do jogo do Santos, que começa às 16, o Peixe enfrentando o Fluminense lá na Vila Belmiro. Ou seja, tem muita informação e muito futebol, porque está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola,
E fica sabendo de tudo mesmo, faltando 1h24 pra bola rolar lá no Brinco de Ouro. É o melhor pré-jogo do jogo do Bugrão, que vai enfrentar o Itabaiana daqui a pouquinho no Brinco. E por isso, ele já traz as primeiras informações do Guarani. Ele que hoje abriu o estádio Brinco de Ouro, já tinha gente do lado de fora esperando a chave do Brincão. E aí ele chegou e disse: eu vou abrir os portões pra vocês. Antônio Lupi, boa tarde, Lupi. Tudo bem, Pio? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha mais uma longa jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Almocei por aqui, viu? O pessoal que precisava das chaves chegou um pouquinho mais cedo. Eu falei, não, eu chego antes, entrego as chaves e aí depois eu já fico aqui pro rango de domingo no Brinco de Ouro, que é o palco do jogo entre Guarani e Itabaiana. O Guarani que tenta manter o 100% de aproveitamento jogando em casa. Na última rodada venceu Volta Redonda por 2-0 aqui mesmo no Brinco de Ouro, e na primeira rodada empatou com o Maranhão. Então o Guarani ainda não sabe o que é perder na terceira divisão do futebol brasileiro. Dentro de campo, clima tudo tranquilo, clima agradável. O técnico Hélio Cizenando tem a possibilidade de repetir o mesmo time que iniciou o duelo contra a Volta Redonda, com o Cachoeira, com o Herbert, que vive um momento maravilhoso com a camisa do Guarani. Ele tem jogadores que foram liberados pelo departamento médico, é o caso do Maranhão, é o caso do Renan Castro, é o caso também do Rian, lateral direito, que ainda nem estreou com a camisa do Guarani. Por outro lado, o Natan Melo ainda segue fora em transição física. Por que eu falo que o momento do Guarani dentro de campo, ele é muito calmo e tranquilo? Porque fora das quatro linhas, o Guarani vive um momento de expectativa, porque a justiça, ela acabou suspendendo as eleições que aconteceram em dezembro do ano passado. A justiça alega que a forma de impugnação da chapa liderada por Felipe Rosselli não foi a mais correta dentro dos acordos do judiciário. Então, a justiça acabou suspendendo o resultado. Ontem, na verdade, na sexta-feira, uma nova determinação da justiça foi feita. O resultado continua suspenso, mas os cargos dos responsáveis que foram eleitos, principalmente o Rômulo Amaro, que é o presidente do CA, e os outros presidentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, eles foram mantidos, mas um novo pleito precisa ser realizado em 30 dias. É isso, Pio. Dentro de campo, tudo calmo, mas fora tem problemas que precisam ser resolvidos nas questões administrativas, viu, Pio? É, a gente espera que isso não interfira dentro de campo, né? Porque o Guarani vem bem na Série C do Campeonato Brasileiro e a gente torce para que isso continue acontecendo. E do outro lado, a Itabaiana, a Associação Olímpica de Itabaiana, lá no Sergipe. Como chega no Brincão, hein, Lupe? Eu sei que é a Itabaiana, como você disse, é a sociedade, mas já é de costume falar o Itabaiana. Sim. É igual Palmeiras. Sim. Palmeiras não é a Palmeiras. É porque seria, porque né, sociedade esportiva seria a Palmeiras. Exatamente. Então quem tá ouvindo e sabe do português, e se a qualquer momento a gente falar o Itabaiana, tá tudo certo, viu? Você sabe que tem gente que vai estar ligado nesses detalhes assim, né? É, mas faz parte, vai né? Falar pra você, não é o, é a... É. Mas eu acho que não vai estar não. 3 e 10 domingo. Verdade. Não vai. E tem Palmeiras daqui a pouco. É verdade. Enfim, acho que a gente tá falando da mesma pessoa. O Itabaiana do técnico Gilson Kleina, né? O Gilson que fez um trabalho ano passado de recuperação da equipe do Itabaiana. Por que recuperação? Porque quando o Gilson chegou, a equipe do estado do Sergipe estava na zona do rebaixamento e o Gilson Kleina conseguiu aí tirar a equipe e manter o Itabaiana na Série C do Campeonato Brasileiro e por pouco não classificou na última rodada da primeira fase do ano passado. O Kleina saiu, foi pro Boa Vista no Campeonato Carioca e agora retorna, já tem aí uns 20 dias que está à frente do comando técnico do Itabaiana, mas o Gilson ainda não conseguiu encontrar o time ideal para recuperação na Série C. Recuperação porque o Itabaiana tem duas derrotas em 2 jogos e vive com desfalques importantes, o goleiro Léo e também do meia Dione,
Rony, que são jogadores importantes, e o Itabaiana tem jogadores experientes, viu? Liger, que jogou o Campeonato Paulista pelo Primavera, aliás, foi titular absoluto do Fantasma no Campeonato Paulista, ele deve ser confirmado na zaga do time sergipano. Tem também o Renatinho, que estava no Primavera também. Everton Canela, destaque do Prudente na Série A2, se não me engano, foi um dos artilheiros. Então é um time que vem com jogadores que conhecem bem o estado de São Paulo. A equipe do Itabaiana que busca a primeira vitória na competição, viu, Pio? Série C do Campeonato Brasileiro tem outro jogo neste domingão às 18h30 no Orlando Scarpelli. Tem Figueirense contra o Botafogo da Paraíba. Daqui a pouquinho eu trago toda a classificação e os jogos desta terceira rodada da Série C do Brasileirão, porque agora eu vou lá pra cabine do Brincão. A melhor visão do Estádio Brinco de Ouro é na cabine da CBN, porque ele já está prontinho. Anotou tudo que o Lupe trouxe na abertura para dizer: o Guarani é favorito ou nem tanto pro jogo de daqui a pouco? Boa tarde, Gabi Castro. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Muito favorito. Você sabe, Pio, quando sai a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C, o torcedor, ele enxerga alguns jogos, né? Ele procura ali na tabela. Então ele viu Santa Cruz, ele fala: opa, esse aqui é jogo difícil. Ele vai olhar ali o Paysandu, fala: opa, esse aqui é jogo bom. Aí ele vai olhando a tabela, terceira rodada, Itabaiana, ele fala: vai ganhar. Não é já ganhou, mas é vai ganhar, porque o Guarani tem a obrigação de vencer hoje a equipe do Itabaiana, e não é nenhuma questão de desrespeito, mas tecnicamente o Guarani, ele é muito superior, ele joga em casa, claro que tem todo o histórico de conquistas, né, de um clube. Então eu espero sim um jogo de imposição do Guarani, eu espero ataque do Bugre contra a defesa do Itabaiana, até porque o Guarani briga por esta liderança para se manter nem no G8, eu acho que é do G4 para frente, que é o campeonato do Guarani, e o Itabaiana para conquistar a primeira vitória na Série C ou um empate fora de casa e sair das últimas posições. Então, o jogo que eu vejo hoje é como se fosse de competições diferentes. O Guarani está visando a liderança, a classificação. O Itabaiana ainda está em busca de uma primeira vitória, embalar na competição, e aí não pode nem descartar um empate. Então, qualquer coisa diferente de ataque do Guarani contra a defesa do Itabaiana, eu iria me surpreender. Mesmo com o calor, que acho que é um fator importante, que é algo que a gente pode discutir na tarde de hoje, questão de estratégia, porque tá muito quente, não tem uma nuvem no céu, céu azul, então faz muito calor na cidade de Campinas nesta tarde. É algo pra gente levar em consideração, questão de estratégia, se vai imprimir um ritmo forte desde o início, se vai dar uma segurada para ter fôlego durante toda a partida, enfim. Mesmo levando isso em consideração, o Guarani, ele é muito favorito e ele precisa vencer o Itabaiana hoje. É isso, favoritismo para o Guarani. É o que pensa Gabi Castro. Carlos Cabela é quem vai comandar todas as emoções, é quem vai pros Iriguiduns, e hoje eu já digo, serão 3 Iriguiduns, pelo menos essa é a minha aposta, e ele está feliz da vida porque ele está na cabine que é fechada, que é coberta, porque olhando pro céu não tem uma única nuvem, vai estar um sol pra cada um, em Cabelinha. Boa tarde. Olá, Pio, boa tarde pra você, boa tarde a toda a equipe, a todos ligados e conectados com a gente aqui do nosso sonsaço da CBN Campinas. Verdade, aqui até que tá fresquinho aqui na cabine, viu? Aqui na cabine da CBN tá bem gostoso aqui. Lá fora, quem tá no sol como o Lupe assim, deve estar um sol pra cada um lá embaixo, viu? O detalhe é quando o sol vai quase se pondo no finalzinho da tarde, ele bate de frente com a cabine aqui. É uma beleza, mas faz parte, né? Você sabe o que eu tô falando, já passou por isso aqui. Faz parte esse sol do final da tarde aqui no Brinco, mas até lá a gente já vai ter o Guarani com a vitória já bem encaminhado quando esse sol já tiver nessa posição, já, se tudo der certo pro Bugrão hoje. Por falar em quente, a temperatura, né? 29 graus neste momento aqui no Brinco de Ouro, a umidade relativa do ar em 40%. É essa que é a perigosa. O sol é ruim, sim, mas a umidade relativa do ar tá 40%. Tá mediana ali, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. O bom é que daqui pra frente a tendência é aumentar a umidade e diminuir o calor, né? A gente espera que isso aconteça realmente nesse final de tarde, de domingão, aqui no Brinco de Ouro, viu? Aliás, eu gosto sempre de perguntar, porque eu sou apaixonado na qualidade do gramado do Brincão. Aquele tapete, né, Cabelinha?
Foi o que eu falei com o Gabi Castro quando nós chegamos aqui na cabine. Eu falei, Gabi, dá uma olhada nesse gramado. É rapaz, lindo. que coisa linda, não Tá foi? bonito, tá bonito demais. Lindo, lindo. Que coisa espetacular. Portões já abertos, Antônio Lupe? Faltando. Já? Já, 2 horas, né? É O verdade. jogo, a galera já abre os portões, mas eu cheguei aqui por volta das 2h40, mais ou menos, 2h30. Movimentação ainda era pequena, mas claro, né, Pio? Muito tempo ainda pro jogo. A bola só rola às 4h30, hein? Não é 4 horas não, viu, Theo? É 4h30 que a bola rola. Porque horário comum do futebol é 4 horas. Só que é 4h30, hein, Theo? O Theo trabalha aqui na comunicação do Guarani e ele tava achando que era 4 horas. Ei, Theo, você precisa melhorar nessa situação de horário, hein, cara? Tá querendo acabar logo, né? Tá igual eu. Enfim, mas os portões já estão abertos, mas a presença do público ainda é pequena. E claro, né, Pio? Terça-feira é feriado, tem muita gente que tá... Eu ia mandar uma coisa aqui, mas não vou não, que tá no litoral. Oh, meu Deus, ainda bem, não, mas não cairia. Ô Lupe, mas você sabe que é melhor chegar adiantado do que atrasado, né? É melhor você achar que o jogo é às 4 e ser às 4h30 do que o contrário, né? Quando você acha que é 4h30 e na verdade era 4, aí é que é o problema, Lupe. É verdade, mas tem gente que vem sabendo que o jogo é 4h30 e entra 4h40 porque fica ali fora só tomando aquela gelada, viu, Pio? Ah, que coisa maravilhosa. Série C do Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Amazonas, líder, 9 pontos, já com 3 jogos e 3 vitórias. Ipiranga de Erechim, segundo colocado, 7 pontos ganhos, também já com 3 jogos. O Maringá, 6 pontos ganhos, 2 jogos, terceiro colocado. Botafogo da Paraíba, quarto colocado, também 2 jogos, 6 pontos ganhos. Então são equipes que podem chegar junto com o Amazonas no 100% de aproveitamento ao término desta rodada. O Paysandu é o quinto colocado, 5 pontos ganhos, já com 3 jogos. O Barra de Santa Catarina, sexto colocado, 4 pontos ganhos, também já com 3 jogos. O Guarani é o sétimo colocado, 4 pontos ganhos, mas com 2 jogos. Então pode chegar aí a 7 pontos na rodada e aí ele ultrapassaria, por exemplo, o Barra, ultrapassaria também o Paysandu na quinta colocação e chegaria à mesma pontuação do Ipiranga, por exemplo, que nesse momento é o vice-líder, melhoraria bastante a situação na tabela de classificação, o Bugrão. E o Brusque é o oitavo colocado, 4 pontos ganhos, também com 2 jogos. Lá embaixo, os 2 últimos colocados, a Ferroviária, 19ª colocação, nenhum ponto conquistado, 2 jogos para Ferrinha. E o Anápolis é o 20º colocado, lanterna, justo, ao vivo hoje, hein? Justo o Anápolis. 3 jogos e 3 derrotas até aqui na competição. A rodada terceira do Campeonato Brasileiro já começou ontem, com o Confiança batendo o Santa Cruz pelo placar de 1-0. Ontem também no Major Levi Sobrinho, lá em Limeira, a Inter empatou com o Ituano pelo placar de 1-1. Ontem no Raulino de Oliveira, Volta Redonda bateu o Caxias pelo placar de 1-0 e o Paysandu lá na Curuzu venceu o Barra, ou melhor, empatou com o Barra pelo placar de 1-1. Ainda o Ipiranga fez 3-0 no Anápolis e o Amazonas venceu 2-0 a equipe do Maranhão. Hoje, além de Guarani e o Itabaiana, tem Figueirense contra o Botafogo da Paraíba. E amanhã, 2 jogos fecham a terceira rodada: Floresta e Ferroviária. Maringá contra a equipe do Brusque. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muita resenha, tem convidado no melhor pré-jogo de Guarani e Itabaiana, que às 4h30 vão jogar no Brinco de Ouro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa
Ai meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Enquanto a bola não rola. Guarani e Itabaiana. Apresentação: Rafael Pio. 3h23 é o jogo que você confere com a gente a partir das 4h30 da tarde, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem time campeão hoje, hein? Tem time erguendo taça, falando aqui do futebol internacional. O Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 4-2, aliás, foi de virada, né? O Bayern saiu atrás do marcador, aí virou para 4-1, depois no final sofreu o segundo gol, mas é o 35º título alemão para a equipe do Bayern de Munique. O torcedor, o Gabi Castro, já sabe aquele título que já nem comemora direito? Ele já foi sabendo, né, indo pro estádio. Porque assim, 35º título e com 4 rodadas de antecedência. Ele tinha 12 pontos pro Borussia Dortmund. Isso. Hoje poupou titulares, Harry Kane no banco de reservas, o Olise, que é um dos destaques da equipe, banco de reservas. Cara. E assim, ele saiu atrás do marcador, eu tava conversando com o Cabela, né, porque o Cabela chegou e falou, o Bayern perdeu o jogo. Ele perdeu o Cabela. Eu saí de casa aos 28 minutos, estava 1-0 Stuttgart. Eu falei, Cabela, em 6 minutos o Bayern marcou 3 gols. O pouco de ritmo que ele imprimiu, ele já venceu no primeiro tempo. Então, assim, já fez 3-1 de cara. E aí, de fato, conquistou esse título que é muito merecido, né? Sim. O Bayern de Munique é uma potência. E jogou de igual para igual com o Real Madrid na Liga dos Campeões. Então, de fato, mais um título aí pra conta dos bávaros. Tá louco. E lá na Premier League, como o Arsenal gosta de complicar a vida, né, cara? Porque assim, todo mundo já dava o Arsenal como campeão e tal. Quer dizer, todo mundo não. O próprio torcedor do Arsenal falava, a gente conhece o time que a gente torce. Aí hoje perdeu pro Manchester City por 2-1. O City está a 3 pontos do Arsenal, só que com um jogo a menos. Ou seja, tá tudo igual lá na Premier League, Gabi. É isso, vai perdendo força, né? Eu acho que o Arsenal teve uma campanha muito boa no início, tanto é que ele chegou a abrir 10 pontos na liderança, sendo que a gente tá falando do torneio que eu acho que é o que tem o maior poder financeiro do mundo, é a Premier League. Os principais jogadores atuam na liga
e o Arsenal liderava essa competição, então de fato não falou, agora vai ser o título, agora vai chegar a vez do Arsenal ser campeão inglês, e aí vai perdendo força, vai perdendo para adversários de meio de tabela, de meio para baixo da tabela. Hoje tinha um confronto direto, tudo bem que era fora de casa contra o Manchester City, mas era um confronto direto. O empate eu acho que deixaria o Arsenal muito próximo dessa conquista, mas daí hoje confirmou, né, essa perda que vem acontecendo nas últimas rodadas, e o City chegou. Então, faltando 5 rodadas, campeonato completamente aberto, mas com favoritismo mesmo do City, né, com um jogo a menos atrás da tabela, mas com Guardiola, com Haaland e companhia. Hoje eu vejo o City mais pronto novamente ali no cangote do Arsenal para levar mais uma vez o campeonato inglês. Também acho. Bom, daqui a pouquinho, voltando aqui pro nosso quintal, às 4 da tarde começa a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E a 12ª rodada, né? Aliás, começam os jogos deste domingo, a 12ª rodada, que começou ontem com a vitória do Vasco pra cima do São Paulo pelo placar de 2-1. Aliás, Cabelinha, ontem, sabe que me chamou a atenção uma coisa? Eu estava um pouco desinformado, podemos dizer assim. Eu sabia que o São Paulo jogava ontem e eu estava em São Paulo e por uma coincidência eu estava almoçando lá no Shopping Morumbi. Cara, e tinham 3 famílias, o pai, a mãe e as crianças. No outro era só um casal e no outro um pai, a mãe e uma criança, todos com a camisa do São Paulo. Ainda eu falei assim, o São Paulo joga aqui hoje no Morumbi, né? Não, era só porque eles gostam mesmo, viu, Cabelinha? É, o pessoal que frequenta a região do Morumbi ali, São Paulinos e tudo mais, saem pra curtir o dia, vai a caráter, já que tem jogo do time, né? Vai. E aliás, o Vasco de virada de novo, né? Acho que foi a 4ª virada com o Renato Gaúcho. É a 3ª ou é a 4ª virada do Renato Gaúcho em jogos do Campeonato Brasileiro desde que assumiu o Vasco da Gama. É coisa de louco. Coisa de louco. Mas o São Paulo, meu Deus do céu, São Paulo também eu vou falar pra você. Nossa, viu? gosta, né? Gosta de altos e baixos, né? Meu Deus, uma gangorra desgramada, né? E o Roger que se cuide, viu, Pio? Mas fica tranquilo, porque se ele pegar as linhas progressivas que atravessam a linha imaginária entre defesa e ataque, vai existir uma regressão no aspecto defensivo para que o São Paulo possa, de uma forma até comedida, fazer com que a hipérbole da bola atinja o objetivo. É mais ou menos assim que ele fala, né, Cabelo? Caramba, você tá parecendo Sócrates, mas não um jogador, viu? Esse é Roger Machado. Porque, e assim, né? E eu vou ver se eu consigo fazer um barulho aqui, vê se dá pra ouvir aí, assim, ó. Sim. Ouviu? Ouvi. É o Dorival Júnior batendo porta. Só esperando, cara. Ele disse numa entrevista que ele só volta pro futebol se for pro São Paulo agora, se for já. Só se for São Paulo. Não, então pronto. Já mandou a vinheta. Vai voltar então. Já vai voltar. Ontem ainda nós tivemos a vitória do Botafogo lá na Arena Condá pra cima da Chapecoense pelo placar de 4-1. No Barradão, um empate feio, chato, ruim entre Vitória e Corinthians pelo placar de 0-0. Ontem tivemos também lá no Mineirão o Cruzeiro vencendo o Grêmio por 2-0. Hoje, às 11 da manhã, lá no Beira-Rio, foi vaiado o Internacional de Porto Alegre, perdeu pro Mirassol por 2-1. Daqui a pouquinho, como eu disse, às 4 da tarde, tem Santos e Fluminense na Vila Belmiro, e no Couto Pereira tem Coritiba contra o Atlético Mineiro. Um pouquinho mais tarde, no Allianz Parque, que daqui a pouquinho vai mudar de nome também, às 18h30 tem Palmeiras contra o Atlético Paranaense, o jogo que você confere na íntegra aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Ainda às 18h30 tem o Red Bull Bragantino contra o Remo, e às 19h30 o fechamento desta 12ª rodada, o Flamengo no Maracanã recebendo a equipe do Bahia. Classificação: Palmeiras líder, 26 pontos ganhos, Flamengo vice, 20 pontos, Fluminense vice-líder, terceiro colocado, 20 pontos, São Paulo quarto colocado, 20 pontos ganhos. O Bahia é o quinto, também com 20, Atlético Paranaense sexto, 19, Botafogo sétimo colocado, 16, Coritiba é o oitavo colocado, tem 16 pontos ganhos. Na sequência vem Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Bragantino, Grêmio, Santos, Internacional e o Cruzeiro. Na zona da degola, o Corinthians, como dizem os outros, é o porteiro da zona, 17º colocado, 12 pontos ganhos. Mirassol
mesmo com a vitória nesta rodada, 18º colocado, 9 pontos apenas. O Remo, 19º, 8 pontos. E a Chapecoense, 20ª posição, 8 pontos ganhos. Esta é a Série A do Campeonato Brasileiro. Às 16... Oi? Saiu, Antônio Lupe? Já tá na pedra. Que maravilha! Aliás, atendendo o regulamento, né, Antônio Lupe? Isso, uma hora antes a escalação já foi divulgada pela assessoria de imprensa do Guarani. Kaique França 1, Inayan 2 na lateral direita. Vai naquele esquema com 3 zagueiros, mas o Rafael não é assim um zagueiro, então vai Jonathan Costa 4, 5 Rafael Donato e o Emerson com a meia dúzia na lateral esquerda. Ao meio campo tem o Rafael com a 3, o William Farias 8 e o João Paulo com a 10. No ataque, Herbert com a 11, Cachoeira com a 21 e 9 Luca. É o mesmo time que entrou em campo contra o Volta Redonda na última semana. Deixa eu ver aqui só se tem alguma novidade. Renan Castro tá no banco de reservas, estava no DM, foi liberado. O Maranhão, deixa eu ver, Maranhão não tá relacionado, já tinha sido liberado pelo DM, mas não foi relacionado para o jogo. Então no banco de reservas, Pio, a única novidade é o Renan Castro, que foi liberado pelo departamento médico. Então, só confirmando, o mesmo time da última rodada começa o jogo, certo, Lu? Mesmo time contra o Volta Redonda inicia o jogo. Da primeira rodada contra o Maranhão pro jogo contra o Volta Redonda também foram poucas as mudanças, né? Você se lembra? Nossa, agora você me pegou, hein, Pio? Assim, mas teve mudança, né? Acho que não podemos dizer que é o terceiro jogo com o mesmo time, é? Não, mudou o ataque, né? Mudou o Cachoeira e o Herbert, eles não foram titulares no primeiro jogo. Boa, então era só pra tirar a dúvida se era a terceira rodada com o mesmo time ou não. De qualquer forma, né, Gabi Castro, Hélio Cizenando, nesse momento, encontrando o time que ele considera o ideal. É isso, Pio, eu vejo o Hélio Cizenando, e tá de uma forma correta, tentando buscar uma estabilidade, uma formação. O Guarani, ele precisa de um 11 para chamar de seu, e ao mesmo tempo ele tá buscando respostas. Então, assim, o Guarani, ele vai jogar a Série C com 3 zagueiros? Ele tá testando, ele fala, olha, eu tenho um confronto em casa contra o Itabaiana. Tem alguns torcedores que podem torcer o nariz, falar, pô, mas 3 zagueiros contra o Itabaiana, ou vai jogar improvisado, né, com o Rafael de primeiro volante, ou até com o Donato, algum dos zagueiros vai ser este primeiro volante. Então tem algum torcedor que não gosta. Hoje ele tem uma possibilidade, colocando essa equipe em campo, se render, se der certo, ele vai convencer esse torcedor que não quer uma equipe com 3 zagueiros. Outra resposta que ele está buscando, o meio-campo vai ser este mesmo? Vai ser com um zagueiro improvisado ao lado do William Farias e depois é só praticamente meia de articulação mais ofensivo, sem aquele segundo homem de meio-campo e atacante? É uma outra resposta que os atletas precisam dar para ele. O Luca é o camisa 9? Ele vai ter rendimento para manter a titularidade, para marcar gol? Porque a responsabilidade é muito grande do Luca e muitas vezes ele tem 2 gols com a camisa do Guarani, mas o rendimento dele deixa a desejar, ele fica meio ausente da partida. E aí, o Luca vai ser o centroavante mesmo? O Herbert é o ponta que faltava? É o artilheiro da temporada, marcou 3 gols, mas e aí, ele vai ser o titular mesmo? O Mirandinha vai ser aquele jogador para entrar no segundo tempo, colocar fogo no jogo? O João Paulo é o 10 que vai conduzir o Guarani ao acesso? Então, assim, quem vai responder isso são os jogadores em campo e o técnico Hélio Cizenando, que treina, que monta as estratégias. Acho que o Guarani, ele tem um elenco acima da divisão, tem uma torcida que empurra, que pressiona. Então, hoje é um dia que ele vai ter algumas respostas para isso. Acho que as principais são essas que eu passei. Jogar com 3 zagueiros em casa, diante de uma equipe que o Guarani, na teoria, é muito superior. Então, como é que vai funcionar isso? Ele vai ter presença de meio campo, ele vai congestionar e ele vai ter uma superioridade lá no ataque, porque o Itabaiana vai jogar fechadinho. E aí? Você tem 2 laterais, você tem 3 zagueiros, você tem o William Farias, que é um volante, você vai ter atacante, você vai ter jogador suficiente no seu campo de ataque para ter alguma superioridade para poder furar o bloqueio?
O Luca vai conseguir se movimentar, não vai ficar preso entre os zagueiros? Então, eu acho que está correta a manutenção, ele está em busca de respostas, é um início de trabalho do Hélio Zenando, mas de fato eu acho que essas perguntas elas são bem pertinentes. E aí os atletas precisam dar conta do recado para dizer, não, tudo bem jogar com 3 zagueiros, não quer dizer que é uma equipe defensiva, tudo bem não ter um meio campo com 4, 5 jogadores, eu posso atuar com um volante, alguém jogando ao meu lado aqui como zagueiro, mas quem tá ali jogando de atacante vai conseguir retornar para buscar essa bola e vai ter fôlego para chegar ao campo de ataque. Então acho que são respostas que a gente vai ter hoje a partir das 4:30 da tarde, que são bem interessantes. Do outro lado, a equipe do Itabaiana tem um velho conhecido do torcedor campineiro comandando a equipe lá no banco de reservas, como já trouxe, né, no destaque inicial, o Antônio Lupe, Gilson Kleina, e volta a Campinas e bateu um papo durante a semana sensacional com o Antônio Lupe, que a gente vai conferir agora aqui no Futebol Globo CBN. Aqui na CBN Campinas, o nosso papo agora é com o professor Gilson Kleina, técnico da equipe do Itabaiana, que enfrenta o Guarani neste domingo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Gilson Kleina, que alegria, sempre uma alegria falar contigo. Boa tarde. Boa tarde. Pô, a alegria é recíproca também. Muito legal poder dar entrevista para vocês, mandar um abração aos ouvintes da CBN, aos amigos aí que trabalham. Mas mais uma vez, né, disputar aí uma Série C, enfrentar uma grande equipe, né, do cenário nacional e correndo cada um pelos seus objetivos. Ô Gilson, vamos falar então dessa equipe que você tá assumindo. Já teve um trabalho que atingiu o objetivo, né, na temporada passada, conseguiu aí escapar do rebaixamento, até na última rodada ali, meio que na matemática, poderia até, quem sabe, beliscar a vaga na próxima fase, mas agora é um Itabaiana totalmente diferente. Você chegou faz pouco tempo, né, porque nesse ato você acabou deixando a equipe. Como é que você tem trabalhado para recuperação do Itabaiana, que perdeu as 2 primeiras rodadas da Série C? Perfeito. Bom, na verdade, nós estamos criando, né, tentando achar equipe. Você sabe que uma das coisas mais difíceis do futebol é você ter o encaixe, né, da liga. Nós estamos há 20 dias aqui do trabalho, os jogadores também chegaram para o brasileiro, então nós estamos nos adaptando, implementando, né, o conceito, a plataforma de jogo, mas diante disso já começou a competição, né, não iniciamos bem, tivemos bom desempenho, não tivemos resultado. Também estamos na Copa do Nordeste, que era uma equipe alternativa, mas o grande intuito aqui, o objetivo é cada ano a Itabaiana poder se estruturar, né, se manter nessa divisão. Claro que a gente sempre tem a ambição de poder fazer sempre um trabalho melhor, como você frisou ano passado. A gente fez um trabalho de recuperação, aqui estava na zona de rebaixamento e conseguimos, né, salvar. Esse ano tentar ser diferente, porém o campeonato não começou bem para nós. A Série C, né, cada ano que passa também tá havendo um equilíbrio aí técnico muito grande, então que a gente possa, né, pontuar o mais rápido possível para a gente tentar fazer um campeonato mais seguro. Ô Gilson, aqui para nós é difícil a gente mensurar a questão da importância, por exemplo, da Copa do Nordeste para os clubes que participam dela, né? E você falou que usava aí um time meio alternativo. Como é que funciona? Como é que você pode passar para o nosso ouvinte aqui da CBN Campinas como os clubes do Nordeste, eles pensam em relação à Copa do Nordeste, porque é um campeonato que ele tem um conflito direto com Série A, com Série B, com Série C, com Série D de Campeonato Brasileiro e até com o Campeonato Estadual. Como é que é feito esse tipo de rodízio de elenco visando 2 competições, mas que você falasse um pouco mais sobre essa importância para os clubes do Nordeste e da Copa do Nordeste? Claro. O Lupe é um campeonato super atrativo. Financeiramente ele teve um pouquinho da queda, porque a CBF tirou um pouquinho do investimento, né? Mas é um campeonato duríssimo, porque, como você falou, tem equipes do Nordeste na Série A, Série B, Série C, Série D. E o Nordeste, há um tempo atrás, eu me lembro que as contratações eram muito em cima de jogadores renomados, que têm um legado já no futebol brasileiro, porque a imprensa e a torcida gostavam muito desse tipo de contrato. Faz uns 4, 5 anos que o Nordeste entendeu que eles precisam contratar jogadores com a modalidade, a característica que pede hoje, com intensidade, jogadores que tenham essa situação mais
vamos dizer assim, mais moderna do futebol, eles começaram a sobressair, né? Haja vista que hoje você tem uma SAF do Bahia fortíssima, você tem um Vitória muito forte, você tem as equipes aqui próximas aqui de Alagoas, CRB, próprio CSA, aqui Confiança e Itabaiana que estão disputando equipes fortes, e as equipes do interior, né, que tá chamando a atenção. Você vai ver muitos jogadores que estavam na 2 do Paulista estão disputando o Nordeste, porque dá calendário, né? Então, como o Itabaiana esse ano não conseguiu ir bem no Sergipano, teve que fazer uma modificação. Nós trouxemos jogadores, são jogadores que de repente não tinham uma minutagem boa, nós colocamos para fazer o Nordeste. Até começamos bem, né? Um empate com o CRB, depois nós tivemos um revés com o Juazeirense e com o próprio que nós enfrentamos aqui. E agora é buscar contra o Botafogo da Paraíba. Nós temos 2 jogos em casa, tentar fazer com que chegue essa classificação, que ela ficou mais difícil, porém ainda tem chance matemática. Ô Gilson, tô olhando aqui a escalação da Itabaiana, que entrou em campo no último jogo contra o Ipiranga, e dessa vez você tem jogadores aí mais experientes. O Líger, que a gente acompanhou aqui no Campeonato Paulista, né, pelo Primavera, foi um dos líderes do time de Indaiatuba. O próprio Tito também, Renatinho, né, que também estava aqui na equipe do Primavera. Ou seja, você tem aí uma mescla, né, de alguns jogadores mais jovens, mas também jogadores muito experientes. Até que ponto isso te ajuda também nesses objetivos que você tem com a Itabaiana na Série C? É isso mesmo, por isso que o planejamento, né, dos jogadores que chegaram, a gente conseguiu, né, trazer o Líger, o Renatinho e o Primavera, estavam disputando o Paulistão. Conseguimos trazer o Cal e o Rodrigo, que estavam no Belo Clube. Trouxemos um dos artilheiros da 2, estava no Grêmio Prudente, que é o Canela. O próprio o lateral direito, né, o Ricardo, que estava no Capivariano. Montamos, né, um time mais aí, trazendo os jogadores de São Paulo, o próprio Isaac, que estava na Portuguesa Santista. Então, assim, a gente sabe que é uma divisão muito competitiva e que tem muito bons jogadores. Agora precisa ter um encaixe, estão se adaptando, né, porque o clima aqui é diferente. Nós temos uma logística um pouco mais complexa, que Itabaiana você tem que deslocar para Aracaju, e daí começa, né, as viagens de avião para você desmembrar para onde você vai. Então você tem que ter um controle de carga aqui muito bem minucioso, você tem que ter um entendimento dessa logística para você deixar uma equipe inteira para os confrontos. Ô Gilson, eu já quero te perguntar do Guarani, mas acho que é importante também a gente falar sobre isso, né? Porque muita gente acha que, é tranquilo, viaja, joga e tudo mais, mas essa logística, ela é muito complicada, né? Você precisa estar em dia, pensamento de comissão técnica entre treinador, fisiologista, preparador físico e até mesmo jogador, porque é muito complicado, né? Você sair de Itabaiana e ir para Aracaju. De Aracaju, às vezes você pega 2, 3 escalas. Como é que funciona isso? E como é que isso influencia no teu trabalho? Isso é uma situação que tinha que ter um debate, né, em pauta na CBF, né? Eu acho que todas as equipes tinham que ter uma verba maior, né? A gente sabe que a Palas, a CBF, ela disponibiliza, né, de 2 ou, dependendo da viagem, 3 dias. Mas você tem que entender a região que você está, da onde você está saindo. Acho que precisa de um investimento maior para você realmente ter um produto melhor dentro de campo, né? Porque hoje não cabe mais, né? Você vê os grandes equipes, hoje eles conseguem fretar avião, né? Você termina os seus jogos, aonde for, você consegue voltar e dormir em casa, né? Então, ainda para nós voos esses de madrugada. Então, quer dizer, você perde o dia, né? Você perde uma noite de sono. Então, para você poder deslocar, porque a diária termina no outro dia, e se você ficar, você vai ter que arcar com praticamente hoje são 35 pessoas, uma delegação. Então, eu acho que isso poderia estar em pauta, a CBF cuidar um pouquinho mais dessas divisões, porém, aqui a diretoria no momento nos ajuda, né? A gente tenta sair, né, um período antes, antigamente viajava no sábado, hoje já conseguimos viajar na sexta, no final do dia, para chegar à noite. Então a gente tem um pouquinho mais de descanso, que eu acho de grande valia, né? Para que o atleta realmente possa ter o seu rendimento, sua alta performance. Ô Gilson, pra gente encerrar, Gilson Kleina, técnico do Itabaiana, e esse Guarani, o que você espera pro jogo deste domingo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa?
O Guarani, a gente sabe, né, Lupe, é um dos postulantes ao acesso, tem um investimento, não sei se dizer se é a maior, mas é uma das maiores folhas, levou jogadores credenciados de Série A, Série B, né, levou um treinador que está fazendo um belo trabalho no Capibariano há algum tempo, alguns anos, a gente sabe que é uma equipe de camisa, né, uma equipe que tem muita tradição. Mas é o que eu falo, né? Quando a gente está participando desse campeonato, a gente tem que ter nossas convicções, tem que acreditar no que se desenvolve, os jogadores têm que ter essa personalidade, mas sem sombra de dúvida, né? Vamos pegar uma equipe com muita confiança domingo à tarde, jogadores assim estão passando, né, um momento assim muito bom no Guarani, que é o caso do Herbert, que é o caso do Emerson, João Paulo e Luca, que foram meus jogadores assim com um cognitivo muito alto, né? Também chama muita atenção esse Guilherme Cachoeira, 1 para 1, menino que era a base de São Paulo, e cada ano que passa tá maturando, né? Tem uma trinca de zagueiro interessante ali, tem um jogo aéreo forte com esse Nonato. Kaique França foi meu jogador na Ponte Preta, nós levamos na época. Então é uma equipe que tá na Série C, mas jogadores que vieram de outra divisão, então a gente sabe que tem muita qualidade. Nós vamos ter que fazer um jogo assim muito concentrado, que a gente possa, né, trazer pontos preciosos para Itabaiana. Gilson, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui da CBN Campinas, sempre uma alegria imensa falar com o amigo. Sorte aí na Série C à frente do Itabaiana. Obrigado, um abraço a todos, saudades de vocês aí. Campinas é um lugar que eu tenho todo o meu respeito por todo o legado aí que eu passei. Abraço. Tá aí, grande papo com o Gilson Kleina, técnico do Itabaiana, grande parceiro, né? O Gilson realmente, torcedor campineiro, tem um carinho, principalmente torcedor pontepretano, um carinho muito grande com o Gilson Kleina, ele que já definiu o Itabaiana também, né, Antônio Lupe? Já tá escalado a equipe do Itabaiana pelo técnico Gilson Kleina, alguns jogadores conhecidos aí do futebol paulista e também desse nicho, né, de Série C do Campeonato Brasileiro. O goleiro é o Jefferson, camisa 1, na ala direita o Isaac é o 2. Acredito que o Itabaiana venha com uma formação de 3 zagueiros, tá? Porque o Gustavo Sintra, que aparece com a 14 na ficha dele, formado na base do Fluminense, ele é zagueiro. Então acredito que Betão com a 3, Líger com a 4 e 14, Gustavo Sintra com a 14 e o Tito, camisa meia dúzia na lateral esquerda. Meio campo com 5, Gustavo Gressi, 7, Fabrício e 8, Cal. No ataque, 9, Everton Canela e 10, Rodrigo Alves. É o Itabaiana que enfrenta o Guarani, que sobe neste momento para o trabalho de aquecimento aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Pio. Oi, é bonito o material do Itabaiana, hein, Antônio Lupe? Bonito, você viu aí como é que é bem o design, O né? design? O cara do Photoshop mandou bem, né? Mandou bem, cara. Olha, eu vou falar pra você. Aliás, deixa eu pedir, o pessoal do Guarani faz na horizontal, né? Faz na vertical, fica mais fácil pro celular, né, Lupe? Você não liga, não? Não ligo. Tá bom. Sinceramente. Não, tudo bem. Não ligo. Mas se você reclamou, eu vou passar aqui pra frente, porque eu gosto de ver todo mundo feliz. Então tá ótimo. Ô, Gabi Castro, o Itabaiana tem jogadores experientes, aquela famosa mescla, né? Sim. Então é o time que precisa ter atenção com ele também, né, Gabi? E na entrevista que o Antônio Lupe fez com o Gilson Kleina, se mostrou um profundo conhecedor do Guarani, viu? Porque ele já foi falando ali, olha, Kaique França já foi meu jogador, João Paulo já foi meu jogador, Lucas já foi meu jogador, os 3 zagueiros vão muito bem de bola aérea, o Herbert vive grande fase, Guilherme Cachoeira na base do São Paulo, ou seja, ele sabe tudo do Guarani, estudou o Guarani, a montagem pro duelo de hoje, acredito, assim como o Antônio Lupe, seja uma equipe espelhada, então ele também vem com 3 zagueiros, ele também pode fazer com que esse terceiro homem ali da zaga possa
povoar um pouquinho o meio-campo, então um primeiro volante ali para jogar ao lado do Gustavo Cresce. Então, de fato, o Gilson Kleina é um profundo conhecedor aqui do futebol campineiro, sabe o que vai enfrentar aqui no Brinco de Ouro, já disputou derby aqui, sabe da pressão da torcida, então deve ter orientado bastante a rapaziada do Itabaiana para tentar essa primeira vitória. Fácil a gente sabe que não vai ser, mas que o Gilson Kleina conhece, que deve ter passado tudo para os atletas, isso não tenha a menor dúvida, viu, Pio? Ô, Cabelinha, e aquela história, né? A gente pega os times de Série C do Campeonato Brasileiro e pegando o Itabaiana como exemplo, que é o adversário do Guarani, embora o Guarani tenha, obviamente, tecnicamente, um time superior e tal, Guarani tem jogadores de Série B, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, que é um campeonato um pouco mais de habilidade e não tanto de pancada, de pressão, da questão física e tudo mais. Então, para o Guarani, sempre vai ser um desafio enfrentar esses times, né, Cabelinha? Sempre. Porém, tem força para vencer. Um detalhe que eu estava, já desde o começo da Série C desse ano aqui, o ano passado até andei dando uma olhada a respeito, mas com mais ênfase nessas três primeiras rodadas. Os clubes da Série C hoje, eles são, você pega as escalações dos clubes, tem muito mais jogadores que nós conhecemos que atuaram em Série B e Série A do que tinha quando o Guarani disputou a Série C na década passada. Naquela época a gente pegava os times da Série C que vinha do Nordeste jogar pra cá, ou do Sul mesmo, no caso tem o Ipiranga e tudo mais que vem pra cá, a gente não conhecia os jogadores na totalidade, tinha que estar buscando informação pra ver de onde era, como que era. Hoje não, hoje a gente já pega os jogadores que nem, por exemplo, nessa equipe do Itabaiana aqui, tem o Líger, jogava no Primavera, o Carl. O Cal eu não me lembro onde jogou, mas eu fiz jogo com o Cal ano passado. Ano passado os dois times estavam na Série C. Eu acredito que tenha vindo jogar aqui também, ou contra a Ponte ou contra o Guarani. O Fabrício é conhecido, né? E o Everton Canela, a gente tem visto ele pela presença dele nos campeonatos, principalmente lá no Nordeste. E o técnico, Gilson Kleina. Ou seja, está mais conhecido, os jogadores são mais conhecidos aqui, principalmente para nós aqui do Sudeste, do que era antes. O Caldes foi da Velo Clube também esse ano. Então tá aí, é daqui, é da região, é conhecido, e são jogadores que vêm para jogar com o Guarani. Não é um jogador que não conhece o Guarani, por mais que o Guarani no papel seja mais forte, vai ter trabalho. Sem dúvida nenhuma. A gente vai para mais um rapidíssimo intervalo daqui a pouquinho. Tem muito mais do pré-jogo, já estamos acompanhando também a movimentação lá na Vila Belmiro. Daqui a pouquinho tem o Santos em campo e a gente vai trazer todas as informações aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Futebol Globo CBN, pode ligar, tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro Axios. Somos Drive. Somos ousados. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas.
4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Enquanto a bola não rola, Guarani e Itabaiana. Apresentação: Rafael Pio. 3h57, faltando 33 minutos pra bola rolar lá no Brinco de Ouro, Série C do Campeonato Brasileiro. Carlos Cabela vai contar todas as emoções e a história do jogo entre Itabaiana e Guarani. Guarani e Itabaiana tem um chamado. Sou eu, Antônio Lupe, tô Oi, aqui Antônio na entrada. Lupe. Galera, quando vai ser o jogo, amigo? 2-0 Guarani. Obrigado, viu? Obrigado. Deixa eu pegar. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Começou, Cabelinho. Roberdan. Oberdan, nome de goleiro que foi bom, hein? Goleiro do Palmeiras. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Esperançoso, feliz, contente. Expectativa pro jogo de hoje? Expectativa de ganhar e fazer mais 3 pontos e o Guarani já ficar entre os 3 primeiros da tabela. Não pode perder ponto em casa, né? Não vai perder não perde não. Seu nome? Eduardo. Eduardo, você é filho do Oberdan? Sim. Quanto vai ser o jogo? Acho que 3-0. Se for 3-0, você já pode sair daqui, passar ali, ó, e já pede um X-tudo pra você, um Lara Creme, tá bom? Tá bom. Mas seu pai paga, tá? Como é que você chama? Guilherme. Ô Guilherme, quanto vai ser o jogo hoje? Vai ser 3-0 também. Tá feliz com o Guarani? Esse começo tá animado? Sim, tô. Então beleza, então bom jogo pra vocês. Animadão. Boa, Guilherme. tamo junto. Valeu, obrigado, gente. Deixa eu chegar aqui numa galera que tá aqui, mas eu tô aqui na entrada do brinco. Tudo bem? Por favor, posso falar com vocês rapidinho, só pra pegar o palpite? Seu nome? Bruno. Ô, Brunão, como é que você tá? Tô bem. Tá calor, hein, Bruno? Muito quente. Quanto vai ser o jogo? 2-0 o programa hoje. 2-0. E seu nome? Caroline. Quanto vai ser o jogo, Caroline? 3-0. 3-0. O ótimo programa pra tarde aí da... Trazer sua namorada, né? Desculpa, né? Vai que não é, né? Não é namorada? Ixi. Então errei, foi mal. É melhor ficar aqui, né, Brunão? Grande abraço pra vocês. Bom jogo, viu? Desculpa, foi mal. Jesus. Vai dar um B.O., hein, velho? Deixa eu chegar aqui na galera aí. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ela não quer falar? Como é que você chama? Tudo bem? Oi, é tudo. É rádio. Essa é a namorada. Não aparece. Ô, louco. Como é que você chama? Ana Vitória. Vitória, quanto vai ser o jogo? Não sei, acho que uns 2-0. Não, 2-0 tá bom. Pode ser? 2-0, aham. Como é que é seu nome? João Pedro. João Pedro, quanto vai ser o jogo? 2-0. Você joga bola, João Pedro? Qual posição? Sou lateral direita. Lateral direito não ganha dinheiro, tem que ser atacante que faz gol. Como é que você chama? Pereira. Pereira, quanto vai ser o jogo? Pra nós hoje 3-0. Itabaiana é fraquinho. Ô, Pereira. 3-0. Você viu o time dos homens, Pereira? Sabe quem tá lá? Gilson Kreiner. Ah, então aí é 3 pontos. 3-0 pra nós. Entendi. Seu nome, tudo bem? É o Wilson. Ô, Wilson, você tá bom? Bom. Quanto vai ser o jogo? 3-0 Guarani hoje. Aí sim. O que você almoçou hoje, Wilson? Hoje? É, domingão. Domingão. Macarrão? Hoje. Não, foi de boa hoje. Hoje foi só uma salada só e Você da internet tem vergonha? uma proteína, tá ótimo. Tá bom, né? Bom jogo pra você, gente. Obrigado, viu? Foi sim. Não pode ter vergonha não, aqui é tudo nosso, não tem problema não. Deixa eu chegar aqui na galera aqui, mas... Olá, tudo bem? Boa tarde. Seu nome? Rita. Rita, quanto vai ser o jogo hoje? 3-0. 3-0, quem vai fazer os gols? Como que é o nome do cara? Zenon, Tem aqui, ó. Careca. Não, o Herbert, vai fazer Djalminha. 3. É freak do Herbert? É, hoje. Nossa, mas aí ninguém segura o cara. Não, ninguém segura. Esse cara é bom, hein? É bom, né? É bom. Obrigado, Rita, bom jogo, viu? Sabe Valeu. quem é? Tudo bem? Como é que você chama? Romildo. Ô, Romildo, já tá quebrando uma aí, né? Ah, só, né? A hora, né? É, Romildo, aí sim, hein, garoto. Quanto vai ser o jogo? Eu acho que 2-1 e suado, hein? 2-1 suado? Suado, claro. É um jogo difícil. Não pode desprezar o adversário, né?
Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O ano passado ficou muito traumático, por isso o torcedor do Guarani ainda tá meio receoso com esse início, mesmo sendo positivo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E outra, a gente pensar é o mesmo campeonato, não é o mesmo campeonato. Então a gente tem que entrar em campo com cuidado, né? Não pode se empolgar muito. O Guarani tá se encontrando aí, eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá, né? Então, é assim, não vá com muita sede ao pote, não. Valeu, obrigado, bom jogo. Obrigado, valeu. Oi, Rita. Fala, fora. Fora do ar, pera aí, ô Pio, segura aí. Opa! Fala fora do ar. Chamou o Lupe pra falar fora do ar. Coisa boa não deve ser. Ô, Cabelinha, ou o Lupe estragou a tarde daqueles dois, ou ele deu uma ajuda pro Brunão, né? Sabe a história da câmera do beijo? Sim. É que a gente não tinha a câmera do beijo, mas tem o microfone do Lupe, entendeu? A sorte é que as pessoas não falam o sobrenome, fica só no primeiro nome, então eu acho que não vai ter tanto problema assim, entendeu? Ficou só no primeiro nome, depois acho que vai dar pra dar uma enrolada. Pois mas se a pessoa falar, por exemplo, minha esposa, ela falar o nome dela no microfone, eu sei que Pronto, eu já, a conheço Rita já voz. falou comigo fora do ar. Tá, é publicável ou deixa quieto? Não é publicado, a Rita acompanha a gente todo dia aí, a gente vai mandar um abraço pra ela. Tudo bem, seu nome? Teodoro. Teodoro, aí sim, Teodoro, tá Cadê com a o bandeira. Sampaio? Opa, a bandeira do Guarani, muito bonita. Quanto vai ser o jogo hoje, Teodoro? 3x0 Guarani. 3x0? Se for 3x0, é seu filho, né? Meu filho. Tá, se for. Como é que você chama? Cristiano. Se for 3x0, você pede pro seu pai, pro Cristiano, você já sai aqui, ó, tá vendo que ali. Ah, não, ali é barato. Vai no Kel então sabe que tem lanche, tem surpresa no lanche. Aí você pode pegar e ele vai pagar, tá bom? Fechado? Aí sim, Teodoro. Quanto vai ser o jogo? 2x0. Ele tá. 3x0, ele tá bem otimista, mas 2x0 tá bom. Tá gostando desse início do Hélio Cizenando no comando técnico? Sim, eu tô imaginando que ele vai ainda ajustar mais o time, mas eu acho que tá no caminho. Tá no caminho, né? Porque era um treinador que veio meio que com desconfiança, ainda não tinha um trabalho em Série C, mesmo tendo um trabalho longo no Capivariano, fez um trabalho histórico, né, no Campeonato Paulista. Eu achei que o torcedor do Guarani achou meio que com ressalvas a contratação dele. Eu tô errado? Não, eu acho que pro último jogo que teve, já mostrou um pouquinho da cara dele. Eu imagino que a tendência é o ajuste ter um time mais ofensivo, que a gente quer, né? O Grino gosta de ver gol. Agora eu vou fazer uma pergunta última pra liberar pra você entrar com o Teodoro. O Luca tá devendo? Tá devendo, aliás, tá merecendo um banco. Deixa eu ver aqui, quem que tem de atacante pra entrar no lugar dele? Tem o Kevin, verdade. Kevin e o menino que voltou do Santos. O Rafael não tá relacionado hoje, mas o Kevin tá. Tem o Parede também, né? Mas o Parede não é a característica do Luca. O outro é o Maranhão que tá machucado. Kevin, tem que ser Kevin. Tem que ser o Kevin. Tem que ser o Kevin. Boa. Obrigado, bom jogo pra vocês, hein? Se ganhar 3x0, já tá combinado aqui, ó. Já manda o papai lá pro surpresa. É o Mário, né? Agora a surpresa, né? Eu tô por dentro da parada do McLanche. Opa, não pode falar o nome. Que isso, hein? Deixa eu chegar aqui na galera mais. Como é que é o seu nome? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como é que é seu nome? Rosana. Oi, Rosana. Quanto vai ser o jogo hoje? 3x0 Guarani. 3x0 Guarani. Deixa eu perguntar, como é que você chama? Tudo bem? Meu nome é Murilo. Você joga bola, Murilo? Eu jogo bem. Qual a posição que você joga? Lateral direito. Não vai ganhar dinheiro, tem que ser atacante. Quanto vai ser o jogo? Vai ser 2x0 Guarani. 2x0 Guarani, tá certo, Murilão. Deixa eu perguntar pra esse senhor aqui também, como é que você tá? Tudo bem? Seu nome? Marcelo. Marcelo, quanto vai ser o jogo? Joga bola, Marcelo? Não, engoli a bola. Nem percebi. Quanto vai ser o jogo? 3x0 hoje. 3x0, pessoal, tá achando que vai ser mais fácil hoje, hein? Vai ser mais fácil. E Marcelo, sei não, hein? Depois você vai reclamar domingo lá na casa do Marco, vai virar uma confusão danada, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, Marcelo, tamo junto. Deixa eu chegar aqui na galera. Como é que é o seu nome? Tudo bem? Boa tarde. Silvano. Não entendi? Silvano. Evandro? Silvano. Isso. Quanto vai ser o jogo, Silvano? 3x0. 3x0? Seu filho? É meu neto. Seu neto. Como é que ele chama? Julia. Juliano. Quanto vai ser o jogo? Sem o. Juliano. Juliano. Quanto vai ser o jogo? 10x0 pro Guarani. 10x0. É um placar que ninguém falou até agora. Você joga bola ou não? Não. Tudo bem, faz parte. Bom jogo pra vocês, hein? Valeu, até mais. Ô, Pio, é a rapaziada aqui do lado. Ah, deixa eu entrevistar aquele senhor. Vem cá. Vai. Vem cá. Vem cá. Rogério Prado.
Que isso? Tá aqui. Você não vai me jogar pedra hoje não, né? Boa tarde, Rogerão. Trouxe um saquinho de bolinha de gude aí pra jogar nas suas costas hoje. Rogério Prado, que trabalha na IPTV lá na questão do áudio, né? Do som, aquele somzão bonito do Jornal da PTV, quem coloca no ar é você. Então, quando falhar, pode mandar mensagem pra ele. O que você tá nervoso hoje com o quê? Porque você faz críticas do Guarani direto, hein, Rogério? Não, mas acho que hoje vai ser uma vitória, vai ser tranquilo. Eu acho que o Luca desencanta hoje. Nós vamos ganhar, vai ser legal. Você não vai criticar nada amanhã, então? Não, pode ficar tranquilo que amanhã é só alegria. Valeu, Rogério Prado, grande abraço pra você, bom jogo. Valeu. É isso aí, Pio. Galera tá chegando aqui no Brinco, movimentação melhorou bastante desde aquele primeiro destaque que eu dei, quando a movimentação ainda era bem pequena, viu, Rafael? Tenho certeza disso. Esse quadro devia ser obrigatório, o Lupe entrevistando a galera, porque é bom demais, eu vou falar pra você. E o torcedor, Gabi Castro, em cima daquilo que falávamos, tá empolgado. A maioria disse 3-0. Você acha que pode ser tranquilo assim mesmo, Gabi? Eu acho que não tem como ser diferente, né, Rafael Pio? O favoritismo tá todo com a equipe do Guarani. Depois da desconfiança da estreia, né? Porque o segundo tempo contra o Maranhão foi muito ruim. Era um jogo até parecido com esse contra o Itabaiana, só que era fora de casa. E o favoritismo também estava com o Guarani, todo mundo queria que estreasse muito bem já na Série C, e aí acabou ficando com este empate conquistado, é verdade, praticamente no último lance, mas ficou um gostinho de uma atuação que poderia ter sido melhor, e ela veio diante do Volta Redonda com uma vitória convincente aqui no Brinco de Ouro, um Guarani que não sofreu diante da equipe carioca, e hoje diante da superioridade de atletas, poderia ser de Campeonato Brasileiro da Série B, caso do João Paulo, caso do Luca, que eu acho que também em termos de rendimento tá devendo, né, apesar dos 2 gols marcados, mas eu acho que com a bola rolando ao longo dos 90 minutos, ele pode ajudar mais, ele pode ser mais acionado, é um jogador experiente, tem bola para jogar mais do que ele tá fazendo. Eu acho que o otimismo, ele tá com o torcedor com uma certa razão. Só mandar um abraço também, aproveitar, porque me mandou o WhatsApp aqui. Opa! O Daniel tá junto com o Emanuel, mandou aqui uma fotinho, 99,1 FM, tá vindo aqui pro estádio Brinco de Ouro, está nos acompanhando. E André Aranha também ouvindo a CBN Campinas. Tá da cabeça aos pés vindo ao Brinco de Ouro. Esse aí, esse gosta, hein, Gabi? Bastante. Nossa senhora. Oi, Lupe. Deixa eu mais um giro aqui. Ouvinte nosso, seu nome, desculpa? Daniel Caetano. Ô, Daniel, e você? Arthur Caetano. Daniel Caetano e Arthur Caetano estavam vindo pro Brinco ligados na CBN. Ouvindo a rádio e vamos palpitar. Vamos lá então, quanto vai ser o jogo hoje? 3-0. Nossa senhora, tá bem, hein? Eu também. Quanto vai ser? 3-0. 3-0. E aí? 3-1. 3-1, aí já 3-1 já já molhou. Não confia muito no sistema defensivo. Não, pô, mas é bom, né? 3 gols. Aquela bola bandida no último lance, escanteio, 3-0. O time vai estar largado, 3-0, vai deixar. Boa. Me fala uma coisa, joga bola ou não? Jogo. Que posição que você joga? Goleiro. É melhor mudar. Não. Goleiro não ganha dinheiro. Não jogo bem na linha. Não? Eu também não jogo, também sou goleiro. Você sabe que sabe o que eu jogo ainda? Eu jogo de teimoso. Os caras não deixam eu jogar, eu vou jogando. O Arthur faz a primeira escola de goleiro do Brasil, lá de Americana. De Americana, já ouvi falar. Do Vander. Do Vander, isso. Ex-goleiro do Guarani, preparador de goleiros. E vai e volta todo dia. Não, ele mora lá. Mora em Americana. E como é que é muito corrido. O Cabelo é de Americana, mandou um abraço pra vocês aí. O Cabelo, um abraço. Esse é muito legal. Como é que tem diferente lá, Arthur? Conta pra gente como é que é a escola de goleiros lá de Americana. É bom, o treinamento lá é muito bom, tem vários professores, tem acho que 500 alunos. Caraca! Só de goleiro, também tem de futebol. E quem sabe um dia você vai jogar aqui no Guarani no gol, hein? Vamos ver. Colocar ele na peneira aí, né? Boa, tem que tentar, né? Boa, bom jogo pra vocês, obrigado, gente. Lupe. Valeu, fiquem com Deus. Um abraço, jogo, valeu. Aí sim, hein? Valeu. E agora eu encerro. Fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente volta com mais convidados aqui do Brinco de Ouro, Pio. O povo te ama, Antônio Lupe. Alguns, né? Rapaz lá que veio com a amiga já não gosta mais de mim, não. 42 segundos de jogo lá na Vila Belmiro. Santos e Fluminense já estão, como diz o outro, correndo atrás da bola, e também com 45 segundos de jogo, o Coritiba já abre o marcador lá no Couto Pereira pra cima do Atlético Mineiro. Ô, Gabi Castro, o que acontece com o Atlético Mineiro, cara?
Que time esquisito, né? Tá cheio de craque lá. Um time preguiçoso, né? Modorrento, Gabi Castro. Que isso? Não convence, né? Tá louco. Eu tava conversando com o Carlos Cabela, a outra equipe que é igual ao Atlético Mineiro é o Internacional. Um elenco estrelado, mas que não consegue embalar, que não consegue encaixar. Entra treinador, sai treinador. E é uma equipe que traz uma limitação, sempre jogo truncado. Quando vence, é sempre só por um gol de diferença. Eu acho que é complicado de explicar tanto o Internacional quanto o Atlético Mineiro, porque tem um elenco até estrelado, né? Era pra estar brigando perto por título ou na parte de Libertadores, e não é o que se viu nem no ano passado, e esse ano tá dando mostras de que vai ter muita dificuldade também. É bem isso. Ô, Antônio Lupe, pra quem saiu de casa agora há pouco, está descendo pro Brinco de Ouro, ouvindo a CBN Campinas, ou ligou o rádio agora, o Guarani já tá definido, né, Lupe? Não, já tá definido pelo técnico Hélio Cizenando, o Guarani de Kaique França no gol, Inayan na direita, Jonathan Costa e Rafael Donato na zaga e o Emerson na lateral esquerda. O Rafael, que é zagueiro, mas tem jogado no meio-campo nos últimos jogos, vai com a 3. O William Farias é o 8 e João Paulo é o 10. No ataque, Herbert tem a 11, 9 Luca e o Guilherme Cachoeira com a 21. É o time do Guarani que inicia o duelo contra o Itabaiana, Pio. Itabaiana também definido pelo Gilson Kleina. Exatamente. Nossa, mas veio uma bola queimando aqui, ó, cheia de guizos, como diz Carlos Batista. Jefferson no gol, Isaac na direita com a 2, Betão, Líger e Gustavo Sintra na zaga e o Tito na esquerda. Gustavo Cresce, Fabrício e Cal. Everton Canela tem a 9, Rodrigo Alves o 10, o Gilson Kleina é o técnico do time sergipano. Bom demais, Antônio Lupe. Ó, a gente vai pro rápido intervalo, é o último, e na volta já em definitivo, lá no Brinco de Ouro, aí Antônio Lupe vai trazer toda a ficha técnica do jogo, Gabi Castro vai analisar um pouco mais as formações e as possibilidades de Guarani e Itabaiana, e claro, todos os resultados. Tem bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Coxa tá batendo o Atlético Mineiro por 1-0, Santos e Fluminense vão empatando 0-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. 4 em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Todos os sábados, o Mais Caminhos te leva para conhecer as nossas histórias. Da feira ao ar livre aos coretos, passando pelas belezas naturais das nossas cidades. A gente te mostra o melhor da nossa região. Aqui, você não pede carona, você embarca com a gente. Todo sábado, depois do Terra da Gente, o passeio é comigo, Tati Camargo, e comigo, Edilane Garcia, na IPTV. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN.
enquanto a bola não rola. Guarani e Itabaiana. Apresentação: Rafael Pio. 1999. Eu ia falar o da EPFM, o WhatsApp. Tô tão acostumado, né? 991869070, o nosso WhatsApp. 991869070, youtube.com/CBN Campinas. Você pode mandar a sua mensagem e participar com a gente lá no YouTube. Deixa eu só retificar uma informação aqui, é que o jogo do Santos começou atrasado, na realidade. Então, quando o Coritiba abriu o marcador contra o Atlético Mineiro, lá no Couto Pereira nós já tínhamos 6 minutos de bola rolando. No jogo da Vila é que foi antes do primeiro minuto, porque começou atrasado. Os jogadores do Santos demoraram para subirem programado. Mas o gol do Coxa foi aos 6 minutos do primeiro tempo, 1-0. Breno Lopes marcou 1-0 diante do Atlético Mineiro. Bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje Antônio Lupe tá com o coração dividido porque os dois times dele estão se enfrentando, o Botafogo de Ribeirão contra o Atlético Goianiense, o Dragão. E se não tivesse o jogo seria uma benção. Então o Botafogo vai vencendo pelo placar de 1-0. No outro jogo, Londrina e Ceará vão empatando por 0-0, os dois jogos com 17 minutos da primeira etapa. Série D do Campeonato Brasileiro tem um monte de jogo acontecendo, mas não tem nenhum daqui da região. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem ninguém, então também pouco importa, porque tem uns 22 jogos acontecendo. Só um detalhe. Agora. Sim. Ontem vencemos o Elemense por 2-0. Verdade. Estamos classificados para a fase semifinal. Se passarmos, acho que é o São Carlos que vamos pegar na próxima fase. Estou falando da Inter de Bebedouro, claro. Obviamente, claro. E se passarmos do São Carlos, acesso garantido. Que coisa maravilhosa, hein, Antônio Lupe? Falei com o presidente esse tempo atrás aí, muito legal. Os caras estão com o pezinho no chão, mas montaram um time muito legal. Pode virar SAF daqui a um tempo, enfim. Tem muita coisa boa pra acontecer. O sonho está mais próximo. Que coisa maravilhosa, Inter de Bebedouro. De Bebedouro para o mundo. Sapecamos o Barretos, hein, Pio? Nossa senhora, pelo amor de Deus, nem me fale. E o Santos sai na frente, Gabriel Barbosa, o Gabigol vai pra rede, 9 minutos do primeiro tempo lá na Vila Belmiro, Santos 1-0, deixa eu ver como que aconteceu a jogada, vamos ver se o menino Ney participou, ó, torcida comemorando, aquela coisa maravilhosa. O Fluminense foi sair jogando, aí saiu jogando errado, Arão pegou. Neymar, ó. Ih, vai pro VAR. Neymar deu uma cotovelada no adversário, aí ele fez o passe pro Gabriel Barbosa e o Gabigol foi pras redes. Só por esse gol, por esse passe, eu acho que o Neymar merece ir pra Copa do Mundo. Sei não, hein? Tô achando que vai pro VAR, porque o Neymar foi com o bracinho meio alto. Pra mim, ele acertou o rosto do jogador do Fluminense. Ô Gabi Castro, falando sobre essa formação do Guarani que você já disse, né? Guarani precisa ter aquele 11 para chamar de seu. O Cizenando repetindo a mesma escalação. Sim. Pelo que você vê no elenco, pela sua análise também, parece acertar o Cizenando nesse momento escolhendo esses 11, Gabi? Hoje acho que é o que ele tem de melhor. É óbvio que um ou outro jogador tem uma sombra maior que tá no banco de reservas. E claro, ainda tem aquela expectativa do Ralf, que todo torcedor do Guarani, toda a escalação, todo jogo que sai, ele vê, o Ralf tá no banco de reservas, hoje não tá nem no banco de reservas, mas ele vai entrar, ele vai ter condição de jogo, então eu acho que uma vaguinha ali no meio campo, eu vejo ainda em aberta, algum jogador ainda pode assumir a titularidade. No ataque, idem. Eu não vejo ainda o Guilherme Cachoeira como, olha, esse aqui é o meu ponta, vai dar certo. O Luca, eu acho que precisa melhorar o seu rendimento. Então, pelo que ele tem hoje, eu concordo com o Hélio Cizenando manter esta mesma formação dos 11, mas eu não acho que tá fechado. Olha, daqui até o final do Campeonato Brasileiro da Série C, esse vai ser o Guarani. Eu acho que a gente ainda tem possibilidade. O Maranhão, eu acho que foi um acerto do Guarani. Eu sei que o Guarani tentou negociar o jogador, principalmente por conta da faixa salarial do atleta, né? Pelo que a gente viu aí
das notícias, mas eu acho um acerto a permanência do Maranhão. O Campeonato Brasileiro da Série C é longo, o Guarani precisa de elenco, porque daqui a pouco o Luca pode estar suspenso, pode estar em uma fase, pode ter alguma lesão, e é importante ter um jogador como o Maranhão, como centroavante. O jovem Kevin deve ter minutagem também, precisa entrar, precisa ter ritmo de jogo, então o Guarani ele precisa ter elenco. Então eu vejo sim atletas com possibilidade de entrarem nessa equipe. E só a título de curiosidade, né, quando tava sendo anunciado aqui os atletas, eu sempre reparo, né, para ver quem tá no gosto do torcedor no momento. Os mais aplaudidos: Kaique França, o goleiro, e o Herbert, atacante, o que mostra a confiança no goleiro do Guarani, que era um problema do ano passado, então este ano foi corrigido com a contratação do Kaique França, com ótimas atuações do Campeonato Paulista e sendo seguro neste início de Campeonato Brasileiro da Série C. E claro, o Herbert, né, desde o gol que ele fez no derby, com toda a história de ter treinado na Ponte, não ter estreado, vindo pro Estádio Brinco de Ouro, faz gol no derby, é artilheiro na temporada com 3 gols. São os 2 atletas aí que estão nas graças da torcida, o que é um bom sinal, porque você tem um goleiro confiável e você tem um atacante em boa fase, além do João Paulo, que é um camisa 10, que tem jogado muito bem, tem dado conta do recado. Então eu acho que o Hélio Zenando vai apostando nessa espinha dorsal, nesta base, tentando criar aí a sua formação, o seu 11 chamar, e depois pontualmente um ou outro jogador que tá no banco de reservas, até para motivar também a galera, certamente pode entrar nesta formação, sim. Ô Lupe, você ouviu outros atletas do Guarani durante a semana, né, Lupe? Inclusive o Herbert, que foi o cara do jogo passado, ele fez o primeiro gol e depois o Emerson marcou o segundo. Ele falou a respeito desse bom momento que tá vivendo com a camisa do Guarani. Tô muito feliz com essa fase aí que tá surgindo agora, artilheira, podendo ajudar a equipe com gols. Acredito que é um trabalho que já vem sendo plantado desde lá de trás. Tô sabendo aproveitar bem agora, tô colhendo coisas que eu plantei lá atrás, que me abdiquei de muitas coisas para poder focar em mim. E não só em mim, mas também ajudar o Guarani, porque é um clube que não merece estar nessa divisão que está hoje, pela história, pelo nome que tem. E a gente vem trabalhando bastante, não somente eu, mas o grupo todo, que a gente quer tirar o time dessa situação. E acredito que eu estou sendo muito abençoado nesses últimos meses, nesses últimos anos. Estou podendo fazer gols, podendo fazer números que, para quem joga no ataque, sabe o quão importante é. E estou sendo feliz, estou próximo da minha família, próximo de quem eu amo, com a minha mulher, e tem tudo para continuar aí fazendo gols aí, dando certo. Nos treinamentos o Hélio cobra bastante, a gente faz muito ataque contra a defesa e ele sempre pede para concluir a jogada, chutar em gol. E acredito que no momento do jogo eu estava fazendo isso, eu procurava definir a jogada, chutar em gol. E pude ser feliz fazendo aquele belo gol. A gente sabe que é difícil acertar um chute daquele ali, mas é uma coisa que já vem sendo cobrada desde o Hélio entre a gente. A gente mesmo também se cobra bastante, que a gente estava definindo muito pouco no gol. A gente tinha que procurar chutar mais, porque às vezes pode dar um rebote, pode gerar algum perereca ali e alguém do nosso time pode acabar fazendo gol com um rebote, com a sobra. E é algo que já vem sendo cobrado desde ele e da nossa parte também. Aqui dá um perereco ali e pode mandar a bola pro fundo da rede. Os times já estão entrando em campo, muito legal a ação do Guarani que entra em campo com crianças autistas, né? Que estamos vivendo aí um mês importante de conscientização, então crianças que têm o autismo estão entrando com os jogadores do Guarani neste momento aqui no Brinco, Pio. Faltando 6 minutos para a bola rolar no Brinco de Ouro, aqui no youtube.com/CBN Campinas, também nos 99.1, em todos os aplicativos de rádios, no rádio da CBN Campinas. Você confere na voz de Antônio Lupe a ficha técnica completa do jogo. Escalação. Guarani. Sente comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco
do Guarani, do técnico Hélio Cizenando, com Kaique França, número 1 no gol. Na direita, 2, Inayan. Na zaga, 4, Jonathan Costa. 5, Rafael Donato. E na esquerda, com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 3, Rafael. 8, William Farias. E 10, João Paulo. No ataque, 11, Herbert. 9, Luca. 21, Guilherme Cachoeira. Repetindo a formação inicial do Guarani. Kaique França, Inayan, Jonathan Costa, Donato e Emerson. Rafael, William Farias, João Paulo, Herbert, Luca e Cachoeira. No banco, à disposição do técnico Hélio Cizenando. 12, Matheus Klaus. 14, Ian. 16, Renan Castro. 13, Maurício Antônio. 15, Carlos Eduardo. 18, Isaac. 20, Diego Torres. 23, Cauã Jesus. 17, Dentinho. 22, Mirandinha. 7, Parede. E 19, Kevin. Futebol, vamos CBN. Itabaiana. Descendo a serra, jogando uma bola. E tá pronta e escalada pelo técnico Gilson Klein. Na Itabaiana entra em campo com 1, Jefferson no gol. Na direita, 2, Isaac. No sistema defensivo, 3, Betão. 4, Liger. E 14, Gustavo Sintra. Na ala esquerda, com a meia dúzia, Tito. Meio campo tem Gustavo Cresce. 7, Fabrício. 8, Cal. No ataque, 9, Canela. E 10, Rodrigo Alves. Repetindo a formação do Itabaiana: Jefferson, Isaac, Betão, Liger, Gustavo Sintra e Tito. Gustavo Cresce, Fabrício, Cal, Eberton, Canela e Rodrigo Alves. No banco, à disposição do técnico Gilson Kleina: 12, Geazi. 13, Gustavo Fagundes. 15, Ricardo Cerqueira. 16, Tarcísio. 17, Leilson. 18, Elimar. 19, Luan. 20, Renatinho. 21, Caio Felipe. 22, Pedro Igor. E 23, Lucas Bessa. A arbitragem do jogo. O trio é de Santa Catarina: Júlio César Pefilegger. E se não for isso também, vai só de Júlio César. De Santa Catarina é o árbitro do jogo. O assistente 1 é Héctor Andreu Lisboa Jaques. E o 2 é a Deise Genoefa Belaver, também de Santa Catarina. O comentário do jogo. E aí, Gabi Castro, as duas equipes prontinhas pro pega, Gabi. Vamos lá, Rafael Pio, para Henrique Brazão, que está nos acompanhando, feliz com o rendimento do Luca, me enviou aqui. É o seguinte, condição de jogo muito boa, tá? Porque é domingo à tarde, horário do tradicional futebol brasileiro, sol, céu azul, gramado bom, chuteira boa, bola redondinha, tudo lindo. Tecnicamente o Guarani é superior, joga em casa, uma vitória pode colocar na vice-liderança. Tudo isso é muito bonito, mas é teoria. Na prática, o Guarani ele precisa dessa imposição. Em determinado momento do jogo, fazer essa marcação, pressão, forçar o erro do Itabaiana, aproveitar o bom momento do Herbert, colocar ele no jogo, dar a bola pro garoto, deixa ele no 1 contra 1 na corrida, tenta 1, 2, finaliza, tem que ser um Guarani numa intensidade. Até porque o calor é óbvio que a gente leva em consideração. Tá muito quente, apesar de nós estamos no outono, não mais no verão, mas tá muito quente. Então, um gol cedo facilita muito, porque você joga essa pressão pro adversário e depois ele precisa correr atrás e o desgaste é maior. Então, na minha concepção, dentro das estratégias que são possíveis, eu vou entender se precisar dosar um pouquinho no início do jogo, para você aguentar um final de primeiro tempo, para aguentar a etapa final. Mas eu gosto de uma intensidade. Já tenta marcar um gol cedo e aí você joga toda a responsabilidade pro adversário. Você facilita a sua situação e o Guarani tem bola para isso, tem atleta para poder corresponder. Então, eu entendo que vai ser uma pressão do Guarani por jogar em casa para tentar marcar este gol cedo. E por outro lado, o Itabaiana tentar sair neste contra-ataque, tentar explorar a velocidade do Col e também do Fabrício e marcação em cima do Everton Canela, que é o camisa 9, aí mais grandalhão, mas é algo que o sistema defensivo do Guarani vai ter que tomar muito cuidado. Jogando mais uma vez com 3 zagueiros, é importante então a passagem dos 2 laterais, Inayan pela lateral direita, Emerson pela lateral esquerda, para poder povoar mais este meio campo, ser um Guarani ofensivo em busca de mais uma vitória. Rafael Pio.
Tudo pronto no Brinco de Ouro, Guarani já em campo, Itabaiana já em campo, e quem chega para comandar todo o primeiro tempo aqui na CBN Campinas é ele, o Ziriguitão. Vai, cabelinha! Beleza, Pio? Grande abraço a todos aqueles ligados e conectados com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. A bola já está no centro do gramado, vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro. Será respeitado 1 minuto de silêncio, já determinou ali o árbitro Júlio César, o catarinense. Não chegou informação nenhuma para nós, mas eu acredito que deve ser Oscar Schmidt. Exatamente. Okay. Exatamente, devia ser exatamente pelo grande Oscar Schmidt, o maior pontuador do basquetebol mundial, recordista em pontos em Olimpíadas e Mundiais. Ele foi o cara do basquete aqui no Brasil e sendo sempre homenageado por grandes nomes do basquetebol mundial. Felizmente faleceu nessa semana aos 68 anos. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Itabaiana. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Você tá acompanhando tudo aqui no Sonzão da CBN Campinas. É Série C do Campeonato Brasileiro. Itabaiana no ataque, lançamento feito. Quem sobe de cabeça para fazer o quarto é o Tonatão. Já devolve a bola no campo de ataque. Vem chegando a equipe do Guarani pela direita. Houve desvio. Último toque do jogador Bucrino. Quem subiu ali foi o Herbert. De cabeça a bola foi para fora. Para mim, a auxiliar acertou e o árbitro errou. Vai o Guarani, vem com o Herbert, toca na bola mais uma vez, faz o lançamento ali na linha de fundo, chega por baixo a zaga para fazer o desvio, colocar para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre, se mantém no campo de ataque nesse comecinho de jogo com 40 segundos e bola rolando. Tem arremesso manual, o Inayan tava lá, faz o arremesso, João Paulo vem buscar o jogo, toca no Herbert, passa por ele a bola, chega o zagueiro, por ali o Betão dá o bico na bola, joga pro campo de ataque, quem responde é o Jonathan Costa, o outro zagueiro, esse do Guarani, a bola vai para fora, arremesso é manual que favorece a equipe sergipana. Aqui pelo lado esquerdo, o Itabaiana vai se ajeitando para chegar do campo de ataque ali no arremesso do Tito. Faz o arremesso manual ali pelo meio campo com Gustavo Cresci. Bota a bola lá atrás novamente com o Liger. Faz o domínio grandalhão. Liger, lá o zagueirão centralizado da equipe do Itabaiana. Já encontra o Tito aberto aqui pela esquerda. Faz o domínio na perna da canhota, encara a marcação do Herbert. Já bota a bola no campo de ataque pro Fabrício. Ele cai, fica pedindo falta. O árbitro diz que não foi nada, segue o jogo. Só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 1 minuto e meio. A bola tá rolando. Temperatura em 28 graus neste momento aqui no Brinco de Ouro. A umidade relativa do ar em 43%. Tem um ventinho, na verdade uma brisa, de vez em quando você sente ele, aí de repente some, aí volta de novo o ventinho. Aqui na cabine dá uma beleza. Tá ótimo, o sol frontal, né? Quem tá vendo pelo YouTube já tá vendo uma faixa ensolarada do nosso peito aqui. Bugrão no ataque, lançamento feito, passa por todo mundo, vai o Betão acompanhando lá do outro lado, a bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Itabaiana. Aí, Lupe, tá sol aí? Tá sol, mas não tá gostoso, né? Pra pegar aí uma cozinha pro outono brasileiro, que festa. Lançamento do João Paulo pra ninguém, tiro de meta pro goleiro Jefferson. E tem gol aí, Pio? Tem gol, Savarino para o Fluminense, empata lá na Vila Belmiro, golaço, hein? Agora Santos 1, Fluminense também 1. Bugrão no ataque, lançamento feito lá pela esquerda, corre Herbert, saiu o goleiro errado, o Herbert chegou, levou a melhor, tenta o toque na bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani. Os jogadores do Itabaiana ficam pedindo ali um lance irregular, mas o Herbert foi ligeiro nessa aí, viu, Lupe? Muito rápido, o Herbert, ele é muito veloz. Ele conseguiu ganhar na disputa ali do goleiro Jefferson, bateu em cima do camisão do Itabaiana e ganhou o escanteio. São 2 jogadores na cobrança, Emerson e Cachoeira. Na bola, o Cachoeira sai da bola, fica só pro Emerson ali fazer a batida. De perto da canhota, vem bola pra dentro da grande área, marca penal de cabeça, teve desvio! Salva o Liger! Eu não sei se o goleiro Jefferson chegaria nessa bola. Só sei que o Liger salvou porque a bola tinha endereço e era a rede, Lupe. Cabeçada do Jonathan Costa, eu fiquei com a sensação que o Jefferson faria a defesa, só que o Liger não quis saber de brincadeira, mandou a bola novamente pela linha de fundo. Escanteio, mais um pro Bugrão, Emerson e Cachoeira de novo na bola. Os dois lá na ponta esquerda, no escanteio que favorece a equipe do Guarani. Passa a Cachoeira de novo, vem Emerson na cobrança, aperta a canhota, levantamento, primeiro pau, sobe de cabeça lá no meio da grande área, o Cal para fazer o corte. Bota a bola pra fora em arremesso manual pro Guarani, se mantém no ataque o Bugrão, hein? 3 minutos e 40,
Por enquanto, o Guarani já jogou no campo de ataque. Lá pela esquerda, tem o arremesso manual. O Jefferson toma a distância para fazer o Emerson. Para fazer o arremesso manual, vem bola pro meio da grande área. Passa por todo mundo, não passa pela zaga. Ela sobra ali que vai jogando com o Betão. Mas o árbitro pega um toque de mão do Emerson ali. O jogo tá parado. A bola não tocou no árbitro, né, o Lupe? É isso? É isso, por isso bola ao chão. Já ali sai jogando com o João Paulo. Toca a bola mais atrás com o William Farias. Revolve no campo defensivo com o Jonathan Costa. Rola a bola com o Donatão ali pelo círculo central do gramado. Já encontra aberto pela direita o Rafael. Pega, recebe, domina, levanta a cabeça. Tem marcação de longe ali do Rodrigo Alves. Voltou na fogueira lá pro Donato. Canela vai pra cima dele, recua no Kaique França. Adianta demais a bola, fica apertado o Guarani. Sai tocando perigosamente. Rafael dá um bico dela no meio do caminho de cabeça. Quem responde é o Gustavo Sintra. Sobe Donato de cabeça, faz o desvio. Fica pedindo uma falta. O árbitro nota. Fala, Gabi. 2 minutos, o Guarani já teve 2 oportunidades. A primeira com o Herbert, o goleiro foi muito bem no cara a cara, e depois com o Jonathan Costa, o Lígia tirando em cima da linha, o goleiro não ia chegar não. E precisa ter atenção o Donato ali, viu? Furou a bola por pouco, não sobra pro Canela. E hoje é aniversário do Jonathan Costa, completa 31 anos de idade. Minha idade, rapaz. Oi? Chegou na minha idade. De rádio, você diz? É. Ah, tá. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 5 passados é o primeiro tempo, a bola tá rolando, brinco de ouro, terceira rodada, Série C do Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim. 0 para o Bugrão. Itabaiana. 0 também pro Itabaiana. Tem Guarani, lá na ponta canhota, Cachoeira. Finta linda, entrou na área, bola rolada pelo meio, chega o zagueiro, sobra de bola, João Paulo bateu. Na rede, pelo lado de fora. Eu quase fui na onda da galera, Lupe! E o Cachoeira pode recortar esse vídeo, colocar na rede social, porque olha, foi papo de Undaiá, um drible desconcertante no meio das pernas, a finalização foi do Emerson, que ficou com a sobra. A bola balançou a rede, só que do lado de fora. E olha, não foi só você não, viu, Cabela? Teve gente no brinco no tobogã que gritou gol. Tá do nosso lado aqui. Eu prestei atenção que a bola bateu na placa publicitária atrás do gol lá, por isso que eu não gritei. Aí eu falei, será que furou a rede? Não, né, Gabi? E eu só fiz aqui, não grita, Cabelo, porque eu tinha visto que tinha ido pra fora. Eu só olhei e falei assim, não, Cabelo, foi pra fora. Mas por muito pouco, ó. 5 minutos, terceira chance do Guarani. Aqui continua 0-0, Rafael Pio. Aí o Bolachinha quase que foi na sua também, viu, Cabelinha? Todos nós. Série A do Campeonato Brasileiro, primeiro tempo, 36, Coritiba vai vencendo o Atlético Mineiro 1-0. 30 minutos da primeira etapa, Santos e Fluminense na Vila empatam por 1-1. Jogador do Guarani caído, tem um massagista do Itabaiana que vai lá com o goleiro passar alguma instrução lá e levar uma água pra ele também, né, Lupe? É isso? O Cachoeira tá caído, é o 21 do Guarani. E até chegou a preocupar a comissão técnica do Bugre e o atendimento médico entrou em campo. Por isso o Cachoeira, ele precisa deixar o gramado para depois, com a autorização do árbitro, retornar para a partida. Posse de bola pro Bugre, é falta bem ali na risca da grande área. É o Donatão, capitão do Guarani, que vem para a cobrança. Tá lá, não deixou lá. É o Emerson, perdão. Deixou pro Emerson, o Donatão tá indo para frente da grande área ali, ó. O gigante Donato. 7 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0, o placar do jogo é falta para o Guarani. É lá pela esquerda, o Emerson tá na cobrança ali próximo à linha que divide o campo. Faz o levantamento, vem bola pra dentro da grande área. De cabeça, Betão faz o quarto lá pelo meio. Vem com o Inayan, ele devolve o cabeceio. Vem pelo meio, sobra de bola, batida, vai pintar o... chega zagueiro pra fazer o quarto e Cachoeira, briga pela bola, vem por baixo, Cal. Pra fazer o quarto e joga pra fora, a pressão do Guarani, o cabeceio feito pro meio da grande área, não tinha impedimento, apesar de todo mundo levantar o braço ali, viu, Lupe? Não tinha impedimento do João Paulo, que dominou a bola na barriga, mas todo atrapalhado, o Cal fez o corte pela linha de fundo, escanteio Bugre, é o João Paulo que vem pra cobrança. Terceiro escanteio no jogo, é lá pelo lado esquerdo, mais uma vez por ali, todo mundo lá do lado de lá, pra fazer o recebimento, todo mundo na área, tá todo mundo ali na área. Para cobrança agora sim, João Paulo na bola, levantamento pelo meio, sobe, deu um toque na bola, o goleiro tira da grande área, joga para fora, é manual que favorece a equipe do Guarani aqui pela direita, vai se mantendo o Guarani no campo de ataque. Olha, 8 minutos e meio, o Guarani só jogou no campo de ataque, teve uma bola recuada que chegou lá no Kaique França e só. Até agora, Guarani no campo de ataque 100%. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área. Subiu o zagueiro, bateu na mão ali.
bateu na mão do zagueirão, deu pra ver daqui de cima, Lupe. Mas ele tava muito próximo da bola, viu, Cabela? Acho que lance normal. Vem o Itabaiana, responde lá no campo de ataque, trabalha com o Rodrigo Alves, domina, puxa pela meia, cai no gramado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta e o Rafael já vai falar lá com o seu Júlio César lá, viu, Lupe? Os jogadores vão reclamar desse lance, mas eu tava bem perto aqui, a bola acabou resvalando do jogador do Itabaiana e ele tava muito próximo do seu companheiro, e aí a bola acabou batendo no braço, mas assim, não tinha o que fazer, e acredito que nesses lances é muito uma interpretação do árbitro, ele alegou como uma jogada normal. Lembrando que Série C não tem VAR e o Itabaiana tem falta pelo lado direito do ataque. É o 10 que vai para a cobrança, é o Rodrigo Alves. Lance de jogo, nada marcado. Falou Gabi Castro. 9 minutos e meio, a bola tá rolando, tem falta pro Itabaiana lá pela direita, vai pra cobrança, vai se ajeitando lá pra cobrança, o Rodrigo Alves, tá todo mundo lá na área, hein? Rodrigo Alves, na cobrança da falta, todo mundo ali na frente da grande área, pintou o levantamento, o primeiro pau, chove de cabeça a zaga do Bugre pra fazer o quarto, ela sobra com o Tito no ciclo central do gramado do Itabaiana, tenta se manter no campo da tática, já faz o lançamento, vem ali pelo meio, sobe, o Canela resvala de cabeça, mas ela vai sobrando lá com Emerson e o Kaique França, ambos ficam com a bola dominada ali pra sair jogando o Kaique França, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. É Série C do Brasileirão aqui no somzão da CBN Campinas. E o placar tá assim, ó. Guarani 0. Itabaiana também 0, Pio. Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, logo mais às 18h30 com transmissão da CBN Campinas, tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Segue na Vila, primeiro tempo 33, Santos e Fluminense 1-1. Futebol Globo CBN. Rouba a bola o Isaac, tenta chegar no campo de ataque, mas a bola acabou saindo, o arremesso é manual que favorece o auxiliar. O auxiliar esperou o árbitro anotar para onde seria para ele mostrar e ele ficou com a bandeira erguida. Só que a lance, o Lupe, foi a 1 metro dele. E o Emerson que estava ali na jogada e ele acabou esperando a decisão do árbitro e o assistente foi com ele. Arremesso lateral é para o Itabaiana. Bola foi pra fora, tem arremesso manual, tá lá o Isaac pra fazer a cobrança com as mãos, hein? Ele joga a bola em direção Grandeira, quem vem por baixo é Jonathan Costa, aniversariante do dia, faz o corte lá pelo meio, o árbitro pega uma falta do Betão, ali pra cima do jogador do Guarani, é falta no campo defensivo que favorece a equipe do Bugrão. 11 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo, sai trabalhando a equipe do Bugre com o Donato falou, vamos gente, tá muito perto aqui, vamos gente, vamos. Calor, né, Gabi? Tá quente pra caramba, né? Isso influencia, mas começo de jogo esperado, apesar dos erros de passe do Guarani, já foi o terceiro agora, mas o Itabaiana com seus 10 jogadores de linha atrás do meio campo, então de fato o Guarani ele vai ter que ter uma mobilidade para poder sair desta marcação. Então o Inayan aqui na ponta, na lateral direita vira a ponta, o Herbert lá na ponta esquerda precisa se deslocar, o Guarani precisa tentar sair desta marcação e finalizar mais. Sai trabalhando de novo a equipe do Bugre com Williams Farias, já toca na bola pro Rafael, livre aqui pela direita, encosta a marcação do Rodrigo Alves em cima, ele joga a bola pro Inayan, recebe um totozinho, pede falta, eu achei que foi falta, viu? Segue o jogo, Itabaiana no ataque, trabalha Rodrigo Alves, puxa o contragolpe da equipe sergipana, vem ali pela meia, preparou o chute de fora da área, travado pelo Donato, briga pela bola ali pelo meio, Herbert, ele chega na bola, comete falta, o jogo tá parado, a falta que favorece a equipe do Itabaiana, eu achei falta em cima do Inayan, Lupe. Eu também achei que foi falta no Inayan. Ele recebeu um toquinho ali no tornozelo e o passe também do Rafael não foi lá essas coisas, mas ele ganhou ali no pé de ferro e depois foi tocado. Sei não, hein? Carlos Júlio César. O Júlio César estava próximo e a dona Deise Genoefa, ela também estava próxima, aliás, mais próximo ainda. E nenhum dos dois deu a falta, e foi falta em cima do Inayan, poxa vida. Aí o torcedor pega no pé, olha lá, já começou, olha lá, já começou a homenagear a arbitragem com 12 minutos e 50 desse primeiro tempo, 0-0. Trabalha agora nem saída de bola para a esquerda com o Emerson. Adianta a marcação Itabaiana, bota a bola ali com o João Paulo, tenta o lançamento no meio do caminho. Quem faz o corte foi o Gustavo. Esse Gustavo é o Cresce. E cai no gramado, o árbitro anota a falta e dá cartão pra alguém lá, viu, Lupe? Pro João Paulo, camisa número 10, e foi um lance muito parecido aqui com o do Inayan, só que agora ele deu e aplicou o amarelo. O João Paulo chegou atrasado e atingiu o jogador da equipe do Itabaiana. Primeiro amarelo do jogo é para João Paulo, 10 do Guarani. E posso falar uma coisa? João Paulo
velhaco como é do futebol, ele fez a mesma coisa lá do que fez aqui pra testar o árbitro. Agora, muitos erros de passe, tá? Inclusive do João Paulo, já é a segunda vez que ele erra, reclamando bastante com a arbitragem. Agora ele tem que ter a cabeça no lugar, deixa essa reclamação para a arbitragem, é superior tecnicamente, estamos chegando próximo aos 15 minutos, não conseguiu balançar as redes, daqui a pouco vai vir o cansaço, precisa ter uma calma, respira um pouquinho e depois ataca novamente. Vem Itabaiana, lançamento pro Canela na grande área, não consegue domínio. A bola passou pelo Canela, mas o senhor Hector Andrew Lisboa anotou impedimento no ataque da equipe sergipana. 14 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Vem tocando a bola a equipe do Bugre do campo defensivo lá com o Jonathan Costa. Rola a bola com o gigante Donatão, faz o domínio perto, direita, toca na bola, vem pro campo de ataque, passou bem o lance, Herbert fica com ela, o Luca fez o corta-luz, o Herbert ficou com ela, dominou, tentou a finta, chegou por baixo para fazer o quarto e Fabrício joga a bola para fora, tem arremesso manual, o próprio Herbert faz a cobrança ali pro Inayan, faz o domínio, coloca no gramado, prepara o cruzamento, jogou na bola, na grande área, lance muito forte. Cruzamento horrível do Inayan, passa por todo mundo, vai pra fora, arremesso manual, lá do outro lado, pela direita com Isaac, camisa 2 da equipe do Itabaiana. 14 minutos e 40, que não tem pressa nenhuma também pra fazer a cobrança, hein? É Isaac. Aliás, o Isaac do Guarani, quando joga, ele é lento, né? E a gente vê esse outro Isaac lento também pra cobrar. No caso desse Isaac aí, ele tá lento pra ganhar um tempinho, né? Quanto veneno, hein, Carlos Cabelo? Mas de fato o Itabaiana ele vai gastar o tempo, principalmente neste primeiro tempo, vai levar pro segundo tempo tentar essa igualdade. O Isaac já teve muita chance no Guarani, né, Gabi? Bastante. Muita chance. Não aproveitou. Trabalha, sai de bola a equipe do Bugre ali pelo meio com Elias Farias. Botou na frente, lançamento pro Inayan, na linha de fundo tem o título, na cobertura, só protege a bola pra fora, arremesso, tiro de meta. E acabou acertando, o Inayan acaba acertando o Tito ali, que pede desculpas, é isso, né, Lupe? Mas o Inayan percebeu que tentou ali pegar a bola, mas não conseguiu e atingiu o jogador da equipe do Itabaiana, o Tito, camisa número meia dúzia, e o Tito aceitou as desculpas do Inayan, tá tudo certo entre eles, tiro de meta pro goleiro Jefferson do time sergipano. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 15 minutos passados, é o primeiro tempo do jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. O Mugrão tem 0. Itabaiana também tem 0. Rafael Piu. Central da bola. Ainda hoje, às 18h30, no Orlando Scarpelli, tem o 16º colocado Figueirense contra o 4º colocado, o Botafogo da Paraíba. O Botafogo que está 100% na competição. Futebol Globo CBN. Pois é, agora pra ele acabou, pro João Paulo foi na primeira. Ó o Donato, ó. Tá certo, né, Lu? Porque agora o tal do Gustavo Sintra aí abriu a caixa de ferramenta pra cima do jogador do Guarani. E ficou barato pra ele, o árbitro só na advertência verbal, por isso a reclamação do Donato, que é o capitão da equipe, e o Luca, que também é experiente, vai lá e cobra o árbitro. Mas assim, né, Cabelo, a gente não pode exigir, a gente pode, mas é a Série C de Campeonato Brasileiro, né? Enfim, o árbitro do jogo perdidinho nesse início de partida. Sem dúvida nenhuma. Deu um amarelo pro João Paulo numa entrada menos grave do que essa do Gustavo Sintra. É falta pro Guarani. João Paulo na cobrança, levantamento na grande área, só uma bezaga do Itabaiana, ela sobra lá do outro lado, brigava pela bola o Herbert, o zagueirão faz o desvio, ela sobra com o Cachoeira que recua, com Williams Farias, começa novamente João Paulo, rola a bola pela meia direita, Breca faz a finta pra cima do Canela, ajeita a bola, aperta a canhota, busca espaço, toca ali pelo meio, preparou, Rafael, girou, bateu, saiu fraquinho. Dominou bonito, a intenção foi excelente, mas o chute foi péssimo, Lupe. O chute não foi tão bom assim, o Jefferson ficou tranquilo. Sabe qual que é o mascote da Itabaiana, Cabela? Qual é? É a cebola. Exatamente. E se você quiser, também pode chamar de Tremendão da Serra. Tremendão da Serra. Mas cebola por quê? Aí tem que pedir pra alguém de lá falar pra gente. Então manda aí, tem alguém aí que tá acompanhando, que é aí do Sergipe, aí pelo YouTube, tá aí, manda pra nós, por que cebola? Manda aí, que o Pio vai contar pra nós a história, né? Vamos lá, toca a bola mais uma vez, Guarani, o Luca briga pela bola, cai no gramado, pede falta, o Adson que não foi nada, o Luca reclama, sai jogando Itabaiana, lá pelo lado direito, e por ali, quem sai trabalhando, sai jogando era o Cal, que cai no gramado, bola vai pra fora, arremesso manual pro Guarani, já cobrado, João Paulo recebe, domina, toca na bola, vem pelo meio, Cachoeira, faz o domínio, chega ali, olha o Gustavo Sintra de novo, abrindo a caixa de ferramenta ali, ó, em cima dessa vez foi em cima do Cachoeira, trabalha a bola, Rafael, Cachoeira, recebe, domina, Breca, olha, encara a marcação, ele busca alguém pro passe, botou na frente, lançamento muito forte, buscava o Herbert, mas foi forte demais, a bola foi no peito do goleiro Jefferson. Gabi Castro, tá gostando do Guarani, Gabi?
Gostei mais do início, né? Agora deu uma baixada, ainda cometendo muitos erros. Tô sentindo o nervosismo dos atletas, principalmente com a arbitragem. E atleta experiente percebe a falta de critério, a insegurança em tomar as decisões. Então o árbitro precisa tomar muito cuidado para não perder o controle do jogo. O Guarani tem que ter cabeça no lugar. É normal uma certa oscilação durante o jogo, mas está 0-0 ainda. Então o Guarani precisa ter um volume de jogo maior. João Paulo acertar mais os passes para sair o primeiro gol. Cachoeira, oi. Ó, Itabaiana, ela tem na economia local a plantação de cebola como um ponto forte. E aí, os torcedores adversários da região começaram a tirar sarro da Itabaiana, assim como o Corinthians fazia com o Palmeiras com o porco. Sim. Só que aí os torcedores da Itabaiana gostaram da ideia. E aí o homem cebola ou tremendão virou o símbolo da Itabaiana ou do Itabaiano. Aê! Olha que legal. Muito bacana. É um homem com a cabeça de cebola. Que coisa, hein? Tá bom. Tá explicado porque é cebola, né? Tá explicado porque é cebola. E Eu amo o futebol brasileiro. Ou então porque faz o torcedor chorar também. Também. Mas a falta é boa pro Guarani de novo, né, Lupe? E é pelo lado direito de ataque do Bugre. A falta foi em cima do João Paulo e é ele, o camisa 10 do Alviverde, que fica posicionado pra bola. Tem o Emerson também, mas vai João Paulo. João Paulo na bola, faz de levantamento, veio fechadinho, o goleiro foi lá, deu um choque na bola, tira o perigo, volta pelo meio, o árbitro para e pega uma falta. Pega a falta do Rafael em cima do Jefferson, goleiro da equipe do Itabaiana. O Jefferson diz que não foi nada, o árbitro parou o jogo, os jogadores do Itabaiana reclamam com o Rafael ali, mas o jogo tá parado realmente, né, Lupe? Aliás, tem alguém perto do C que tá precisando de um compressor, viu? Tá falando muito alto, viu, Lupe? Eu imagino quem é, mas tudo bem. A falta foi do Rafael pra cima do goleiro Jefferson, ali na cintura. O Rafael acabou atingindo o arqueiro da equipe do Tremendão da Serra. Falta pro Itabaiana. Você viu o toque marcando, nós vamos girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Aqui, Brinco de Ouro da Princesa. Vem Bugrão pro ataque, lançamento feito lá pela esquerda. Briga pela bola, Luca, quem chega é o Liger. Pra botar pra fora em arremesso manual, tem pressa o Guarani. Tá ali o próprio Lucas chega na cobrança, mas ele deixa pro Emerson. Vai chegando aí pra cobrança, joga o João Paulo, volta no Emerson, campo de ataque, trabalha, Emerson, João Paulo, domina, rola a bola com o Williams Farias, dominou mal a bola o Williams Farias, né? Perde a bola, toca a bola com o Fabrício, sai jogando Itabaiana aqui, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Itabaiana! 0 também pro Itabaiana, viu? Central da bola. Série A, intervalo de jogo no Couto Pereira, 1-0 pro Coritiba, pra cima do Atlético Mineiro, 44 na Vila. Santos 1, Fluminense também 1. Depois vocês vão assistir. Mas olha o Bugrão, lançamento feito pra área. Cachoeira bateu cruzado em cima do zagueiro. A bola toca no zagueiro, sobra com o João Paulo. Faz de domínio, recua mais uma vez com o Donato, que sai tocando aqui pelo Guarani. Completa aí, Pio. Já temos o lance polêmico da rodada. Neymar claramente faz a falta no jogador do Fluminense no momento do gol do Santos. Mas o Wilton Pereira Sampaio não quis ir pro VAR. Futebol Globo CBN. Quase 22 de bola rolando neste primeiro tempo. João Paulo briga pela bola no gramado, pedindo uma falta. O árbitro não foi nada, segue o jogo. Itabaiana recupera a bola, Canela vem com ela, vem também Donato pra cima do Canela. Donato foi lá no ataque pra ajudar lá na proteção da bola, na saída de jogada da equipe do Itabaiana. Olha só, a bola recuada, chega no Jefferson. O Guarani aperta a marcação, vai se mantendo no campo de ataque, faz o cabeceio ali pelo meio, o Williams Farias. Mas o quarto voltou, a bola voltou com o Itabaiana, briga pela bola o Cachoeira. Mas tá um risca-faca aí, ô Lupe. Igual Cebola, tá chorando ali, né? Ô Gabi, ficou feio o jogo. Ficou feio, o Guarani entrou na pilha e vou falar, tá sobrando o atleta do Guarani no sistema defensivo, tá? Não precisava dos 3 zagueiros, o Rafael aqui praticamente sem função, eu acho que é uma alteração que ele pode pensar, não pelo rendimento do atleta, mas taticamente pode colocar mais um meia, talvez o Cauê Jesus para jogar próximo do João Paulo, colocar mais alguém com uma função de armador para não ficar só para cima do camisa 10 do Guarani. O Guarani, ele é ofensivo, mas por enquanto ele não consegue furar este bloqueio da Itabaiana. Então pode povoar um pouquinho mais do meio para frente.
23 minutos passados deste primeiro tempo, vem Guarani novamente pro campo, ataca, adianta ali o Gustavo Sintra para fazer o corte, ele toca no Rodrigo Alves, devolve a bola ali pelo meio, Rodrigo vem carregando a bola, o camisa 10 da equipe do Itabaiana, prepara o chute de fora, explodiu em cima do Donato, ela sobra com o Fabrício, mantém a equipe sergipana no campo de ataque, lá pela direita, recebe por ali, o domínio é do Cal, já faz a abertura, lá pela ponta direita, vem cruzamento, tem desvio no meio do caminho, escanteio, que favorece a equipe do Itabaiana, é lá pelo lado direito, é o quarto no jogo, primeiro para a equipe sergipana aí, Lupi. E a bola acabou explodindo no lateral Emerson da equipe do Guarani, a bola se perdeu pela linha de fundo, camisa 10, o Rodrigo Alves vem pra bola, escanteio Itabaiana. Sem pressa nenhuma, Rodrigo Alves vai lá, para amarrar, arrumar a meia ali no meio do caminho, vai chegando lá agora, pega a bola, coloca lá no quarto de círculo, toda aquela história que a gente já conhece quando o time está empatando fora de casa. Rodrigo Alves do cruzamento, vem bola pro meio da grande área, quem sobe é Luca para fazer o corte lá no meio da grande área, de cabeça toca nela, joga para fora, arremessa Emanuel pro Itabaiana, é lá pela direita, para todo mundo, para dar uma refrescada no radiador, não é isso, né, Lupe? É, pausa para a hidratação, tá quente, né? Os árbitros não são obrigados mais a parar o jogo para a hidratação dos atletas, a não ser que o árbitro entenda que o clima tá quente, acima ali dos 28, 29 graus, e a temperatura agora é maior que isso, por isso o jogo tá parado para os atletas poderem tomar aquela aguinha gelada, porque tá muito quente aqui no Brinco. Muito bem, jogo tá parado e eu quero bater um papo com o Rafael Pio por essa polêmica do jogo do Santos, meu caro Rafael Pio. Eu vi o lance, viu, Pio? Eu vi o lance aqui antes de começar a partida do Guarani, eu acabei vendo o lance. Eu não achei falta, eu achei que ele tava no momento do arranque do jogador, o braço vai. Mas não foi um lance pra atingir o jogador da equipe do Fluminense, minha opinião. Tá bem dividido, estão bem divididas as opiniões, viu, Cabelinha? Alguns dizendo que o Neymar é um movimento natural do corpo, por isso ele joga o braço para trás, e outros dizendo que ele ergue o braço para se proteger, e quando ele ergue o braço para se proteger, aí ele assume o risco de atingir o rosto do adversário, que foi exatamente o que aconteceu. Então por isso que eu disse, vai ser o lance polêmico do final de semana, porque vai ser gente falando que foi, outros que não, é aquela história, né? E outros dizendo o seguinte: olha o passe do Neymar, ele tem que ir pra Copa. O outro que tem que ir pra Copa, que nós vimos aqui no comecinho do jogo, foi o Hendrick lá no Lyon. Rapaz, tava 2-0 pro Lyon lá. Um gol do Hendrick e outro passe do Hendrick. Ele tá jogando um bolaço, cara. E um voleio que ele deu, quase marcou um golaço. Nossa, também, pois é, meu Deus. Gabi, vamos falar do jogo, vamos falar agora ali. Tá parando ali, o que o Hélio Cizenando tem que botar ordem na casa ali? Só acalmar os nervos? Tem que acalmar os nervos, porque mentalmente o Guarani ficou afetado na partida por conta de uma não marcação de falta. Então olha que fragilidade, que coisa pequena, né? Talvez por um erro de arbitragem, pode até ser, mas era uma falta aqui no meio campo. Não foi um gol mal anulado, não foi um pênalti não dado, foi uma falta. E aí os jogadores do Guarani começaram a reclamar, se perderam, pilharam, e o Itabaiana vai aproveitando. Eu acho que o Guarani teve bons 5 minutos, a escapada do Herbert, o cabeceio do Jonathan Costa, que o Ligia tirou em cima da linha, a jogada do Guilherme Cachoeira pela esquerda na finalização do João Paulo. 5 minutos, 3 oportunidades. Depois disso, o Guarani foi caindo de rendimento, o Itabaiana foi tentando aos poucos ficar um pouquinho mais com a posse de bola, puxou 2 contra-ataques, né, com o Rodrigo Alves, camisa 10, demorou muito para finalizar, e aí não conseguiu chegar ao gol do Kaique França, mas já teve escanteio. Então o Itabaiana vai gostando um pouquinho mais do jogo, cabeça no lugar o Guarani, colocar a bola no chão, parar de errar passe, que o Guarani tá errando muito passe, porque tem qualidade para poder sair na frente. Recomeça o jogo, arremesso manual pro Itabaiana, que já perde a bola para fora, arremesso é para a equipe do Guarani. 27 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores e Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Bola pra fora, remexer, mandou mais um pro Guarani, o Emerson tá na cobrança, joga a bola pro campo de ataque, briga ali o Herbert, lá pela esquerda, pede uma falta, o Alves que não foi nada, segue o jogo, Itabaiana toca a bola pelo meio campo, trabalha ali a bola com o Gustavo Sintra, pelo lado esquerdo, o Tito quem recebe, já faz o domínio, despacha pro campo de ataque, o lançamento foi feito pra ninguém, do Itabaiana, só tem ali o Inayan, toca na bola, devolve lá atrás com o Donato, adianta a marcação Itabaiana, bola com o Kaique França, que devolve no Inayan mais uma vez pela direita, trabalha a saída de bola, a equipe do Bugre, bota a velocidade e vem pro campo de ataque, vem carregando aqui pela direita, Inayan já parte pro ataque, o lançamento era pro Cachoeira, mas muito forte essa, né, Lupe? Meu Deus do céu, não dava, né?
É o segundo lançamento que o Inayan erra, né? Ele fez um cruzamento pouco antes para a hidratação, um cruzamento muito forte, e agora uma tentativa de lançamento para o Luca totalmente equivocada. O Inayan, lateral direito, uma das caras novas do Guarani para a Série C. Trabalha mais uma vez a bola lançada lá no campo de ataque para a equipe do Itabaiana. A bola chega no Kaique França. Bota a ordem na casa ali no limite da grande área para fazer a defesa e botar a ordem no ataque, na defesa da equipe do Bugre. Fala, Gabi. O Guarani precisa tomar muito cuidado, principalmente com a bola centralizada, porque o Itabaiana não tem ponta, ele não tem velocista, nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito. O jogo dele é centralizado, com o camisa 10 com o Rodrigo Alves e com o Everton Canela, camisa 9. Vem Rodrigo Alves puxando o contra-golpe, bola rolada pela ponta canhota, Tito. Pintou o levantamento, segunda trave, passa por todo mundo. Inclusive passou ali pelo Isaac, passou lotado pela bola, tentando pegar de primeira. Acabou furando ali, sobra de bola com o Herbert. Canetaça ali pra cima do Isaac, do Herbert. Puxa pela meia, toca na bola. Luca também fez o quarta-luz, a bola chegou no ataque. O zagueiro cortou errado, voltou com o Luca, com ela, tenta o passe. No bate, rebate, chega por baixo da zaga. Mais o quarto, mais uma vez, a equipe do Itabaiana. Torcedor do Guarani vai ficando impaciente com esses passes errados ali, quando chega pro campo de ataque a equipe do Bugre. Trabalha mais uma vez a saída com o Cal. Ele bota a bola lá pela direita com o Isaac. Rola com o Cal mais atrás. Tocou errado na fogueira ali pro Betão. Chega o Herbert, briga pela bola, aperta o Guarani no campo de ataque. Volta mais uma vez com o Betão e recua. Lá atrás com o Jefferson, goleirão, de perto da canhota. Fala assim: vou botar pra fora essa bola. Deu um bicão na bola, jogou pra fora de graça pra equipe do Guarani. O arremesso manual lá pela esquerda. Emerson tá na cobrança, faz o arremesso pro Herbert, lá no campo de ataque, tenta fazer a finta, por baixo o Betão faz o quarto de novo, joga pra fora mais uma vez, dessa vez o arremesso tá lá pertinho do bico da grande área, já faz o arremesso mais atrás com o William Farias, rola a bola ali com o João Paulo, de primeira pro Emerson, volta com o João Paulo, tem marcação do Fabrício pra cima dele, a falta em cima do João Paulo, lá pertinho do Gilson Kleina, mais uma falta, mais um levantamento que vem ali pra área, Lupi. E o Gilson nem reclama da marcação da falta, porque ela aconteceu do Fabrício, camisa 7 do Itabaiana, pra cima do 10 do Guarani, o João Paulo. Mais uma bola que o Guarani vai jogar pra dentro da área do Itabaiana, e é o próprio João Paulo que vem pra cobrança, o Emerson chega ali também, mas o João Paulo tá com pinta de que é ele que vai mandar pra dentro da área. Ambos ficam ali para a cobrança da falta. Você já viu o toque de 30. É falta para o Guarani. João Paulo na cobrança, aperta a direita, vem pro levantamento. O primeiro pau, sobe Canela de cabeça para fazer o quarto ali no primeiro pau. A bola volta com o Williams Farias. Rodrigo Alves chega lotado da marcação. Ele toca a bola com o Inayan, volta do William Farias. O Williams encontra o João Paulo, livre de marcação, lá pela ponta canhota. Lançamento é pro Cachoeira. Brecou, tentou a finta. Isaac chega por baixo para fazer o quarto, joga a bola para fora. Agora o arremesso é manual, que favorece a equipe do Guarani. Eu achei que foi falta do Cachoeira em cima do Isaac aí, viu, Lupi? Eu achei que não. Bola pra fora, arremesso é manual pra equipe do Guarani. Tem arremesso, o Emerson joga a bola pro meio da grande área, sobe de cabeça o Betão, vai sobrando com o Rodrigo Alves. Inayan chega na cobertura, deu contra-golpe pra equipe do Itabaiana. Velocidade aqui do Tito pela ponta esquerda, uma avenidaça, chegou na bola, bateu pro gol. O Kaique França faz a defesa, bota pra fora em escanteio. E o Canela chegava pelo meio da grande área sozinho, Lupi. E o Canela não, né? O meia dúzia, o Tito foi quem arrancou no contra-ataque. Cabeça baixa, né, Cabelo? Aí nem viu a entrada do Canela dentro da área. Ele bateu cruzado, o Kaique França fez a defesa, ganha escanteio a equipe do Itabaiana. É o 10, é o Rodrigo Alves que vem pra bola. Bom contra-ataque, né? O Inayan errou e deu esse contra-golpe aí pra equipe do Itabaiana. Deixou uma avenida aqui pro lateral esquerdo, não tem o ponta, mas lateral esquerdo teve espaço. Tá lá agora, chegou o Rodrigo Alves. Uber parou lá, desceu, agora vai fazer a cobrança do escanteio. Bola pra grande área, levantamento, o primeiro pau sobe, o William Farias faz o quarto, tira o pigre do meio da área, mas o árbitro pega uma falta lá no meio do cal, em cima do Donato, viu, Lupe? Falta a favor pro Guarani, o Donatão acabou caindo ali dentro da área, o árbitro bem pertinho do lance, pegou a falta em cima dele, 0-0 aqui no Brinco. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 32 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série C do Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. Guarani, o Bugrão tem 0. Itabaiana, o Tremendão também tem 0, viu? Central da bola. Terceira rodada da Série C que será completada amanhã com 2 jogos, às 8 da noite. Tem Floresta e também a equipe da Ferroviária e o Maringá recebendo o Brusque. Bugrão no ataque, Herbert recebeu aqui pela direita, cruzou fechado demais, a bola foi nas mãos do Jefferson.
Fez uma linda jogada aqui pelo lado direito, mas o cruzamento foi muito fechado, Lupe. Ele tentava o Luca, que chegava fechando no primeiro pau, mas a bola ficou mais pro Jefferson, goleiro do Itabaiana, que caiu no solo e fez a defesa. O Donato já sobe fazer o cabeceio, toca no Inayan, rola a bola com o Jonathan Costa, recua com o Kaique França, sistema defensivo do Guarani trabalhando, o Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem Bugrão no ataque, lançamento aqui com o Herbert, fez a finta, puxou perto da canhota, batida, teve desvio, a bola vai saindo. Em escanteio pro Itabaiana, lá pela esquerda, o Herbert fez uma fintaça. Na batida foi travada, a bola foi pra fora, Lupe. E ele tem um chute muito forte, porque a perna esquerda também é boa. E fez um barulhão quando a bola pegou no jogador da equipe do Itabaiana e se perdeu pela linha de fundo. Guarani ganha escanteio já cobrado. Já cobrado curtinho, o Emerson fica com ela. Cachoeira recebe a bola pertinho do bico da grande área. Faz o cruzamento na grande área. Sobe Tito de cabeça. Ele faz o desvio, a bola vai sobrando aqui pela direita. Quem chega do lance é João Paulo. Com ela, domina, coloca no gramado ali, rente a lateral do campo, devolve. Mais atrás com o Inayan. Já preparou o cruzamento que vai lá na segunda trave. Subiu o Donato de cabeça. Desvio. Pra fora, só tiro de meta, Lupe. Nayan acabou realizando o cruzamento depois do passe do João Paulo, tentou o Donato, que é grandalhão, mas a bola veio muito alto, e olha que o Donato já é alto, mesmo assim ele conseguiu fazer o cabeceio pro gol, só que sem direção, tiro de meta pro Jefferson do Itabaiana. Ô Gabi, o Guarani não tá tentando jogar muito pelo meio, sendo que tem jogadores como o Cachoeira e o Herbert que são para jogar pela mais aberto um pouquinho, para ver se abre essa zaga do Itabaiana. E tá explorando muito cruzamento desnecessário. Ó, Itabaiana. Vem com o Rodrigo Alves, ajeita na perna direita, rola com Canela, devolve, Rodrigo Alves, dominou, preparou o chute, preferiu o cruzamento lá na segunda trave, ajeitou, Isaac vem bola pelo meio, passou Jonathan Costa. Chega rasgando, Donatão xerifaço, no bico da bola, a bola volta pelo meio, caldo de cabeça escora. Quem faz o corte lá frente da grande área foi o Jonathan Costa, ela vem pelo meio, o Williams Farias toca no Emerson, Jonathan Costa não tapa nela, de graça. E o jogo tá parado com impedimento do ataque do Itabaiana. Fala, Gabi. Acho que o Guarani ele tá muito ansioso, então ele fica já jogando bola na área como se fosse final de jogo, tentando o cruzamento. Tem que ter mais calma, tranquilidade, porque este cruzamento ele facilita pro Betão, que é grandalhão, facilita pro Líger, que é grandalhão também. Então, bola no chão. O Guarani ele tem mais qualidade técnica, só que ele não tá conseguindo, porque ele erra muito passe, então ele conclui muito mal. Olha lá, tentando agora. Vem mais uma vez o Bugre, sobrou Cachoeira na cara do gol, bateu cruzado pra fora do gol! O lançamento partiu do João Paulo, o toque final foi do Luca pra deixar o Cachoeiro na cara do Jefferson, bateu cruzado, foi pra fora, Lupe. Pode chamar o pessoal aí do setor de administração do estádio, porque essa tirou muita tinta do poste esquerdo do gol defendido pelo Jefferson. A finalização cruzada do Cachoeira, o torcedor do Guarani gostou e quase o Bugre tirou o 0 do placar. Então, agora, esse lance ele já foi diferente, porque agora a preparação foi boa, chegou em condições o Guilherme Cachoeira e por um capricho só a bola não entrou. Esse lance foi diferente, mas até então a preparação das jogadas muito ruim e conclusão idem. Esse lance do Guarani já foi melhor. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 36 minutos e 40. Primeiro tempo de jogo, Série C do Brasileirão. É a terceira rodada aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Itabaiana também 0, Pio. Central da Bola. Começou o segundo tempo nos 2 jogos em andamento pela Série B do Brasileiro. Botafogo e Atlético Goianiense vão empatando por 1-1. Londrina e Ceará vão empatando por 0-0. Futebol Globo CBN. Rola a bola, a equipe do Bugre na saída com o Donato, no círculo central do gramado, bota a bola ali pelo meio, Rafael, veio buscar o jogo, já faz de domínio e abre pela direita com o Inayan, encosta a marcação do Tito, ele puxa mais ali pertinho do bico da grande área, breca, olha, tem Herbert, lado direito, recebeu Herbert, tentou, deu uma pedalada de um lado, de outro, tenta a finta no meio da caneta ali, a bola voltou, Herbert, cruzamento pra grande área, chega por baixo, Líger, tava lá pra fazer o quarto tiro, perigo da grande área, sobra de bola com o Guarani no arremesso manual com o Rafael, mais atrás com o Donato, já recebe, domina, bota a bola pela esquerda com o Jonathan Costa, faz o domínio zagueirão, partiu pro ataque ali, carregou, fintou, invadiu a área, foi na linha de fundo, bonito lance, pintou cruzamento lá no meio, sobe de cabeça o Gustavo Sintra para fazer o corte, ela volta com o Cal aberto lá do lado direito, tenta a finta para sair jogando, o árbitro para e pega uma falta. Agora a jogada do Jonathan Costa lá pela esquerda, hein, Lupe? Jogada boa, jogada de lateral, mas o Jonathan Costa é zagueiro. O cruzamento
cruzamento dele, por enquanto, foi o melhor do Guarani no primeiro tempo, só que ele tirou a força da bola e não tinha ninguém do Bugre na pequena área. Melhor pro Liger, que fez o corte e na sequência a falta cometida em cima do jogador da equipe do Itabaiana. O Jefferson vai colocar a bola em jogo. Pois não, Gabi. A jogada foi bonita, foi o efeito surpresa, mas cruzou na área. Só tinha o Luca, 3 zagueiros do Itabaiana, é isso que eu tô falando. Cruzamento na área facilita pros zagueiros. 38 passados deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani com William Farias. Domina o camisa 8, encontra o Inayan, livre de marcação aqui na lateral direita, ainda do sistema defensivo. Encosta a marcação do Tito pra cima. Volta a bola com o Rafael, dominou mal a bola, perde a bola. Recuperou Itabaiana. Rodrigo Alves ali pela meia. Finta bonita pra cima do William Farias. Devolve do lado com Cal. Breca, olha, toca a bola, curtinho. Rodrigo Alves recua. Pra começar de novo com o Betão do sistema defensivo que já encontra o Liger. Perde a canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento feito ali pro Fabrício, que não consegue o domínio, tenta o toque, agora ele também não consegue recuperar a bola batida, bate e voltou, mais uma vez com o Tito, tentou o cruzamento, passou por todo mundo, sobrou com o Isaac, lá na ponta direita, o Isaac tem marcação do Emerson, vem pro cruzamento, Jonathan Costa de cabeça para fazer o corte, João Paulo, tenta o domínio, perde a bola, recupera Gustavo Cresce, bateu de fora da área, para fora do gol, só tiro de meta para o Bugrão, Lupe. Sem susto, dessa vez a bola se perdeu pela linha de fundo, o Kaique França vai colocar a bola em jogo, 0-0. Vai se ajeitando lá o Kaique França, na reposição de bola para a equipe do Bugre. E a equipe do Itabaiana, né, o Gabi, depois dos 25, depois da parada técnica, soltou mais o time, né? Gostou do jogo. Não tá esperando mais. Porque viu que o Guarani não faz mais a marcação pressão, porque o Guarani erra muito, dá essa posse de bola pro Itabaiana, então o Itabaiana fala, opa, então tá bom, você quer que essa posse de bola fique comigo? E aí o Rodrigo, camisa 10, já entrou no jogo, o Canela sabe segurar a bola, e aí vira um jogo de igual para igual. O Guarani, ele ainda é superior, mas diminuiu essa margem. Vem Guarani de novo pro campo de ataque no toque de 40 minutos. Lá pelo lado esquerdo com Jonathan Costa. Já parte pro campo de ataque, Canela encosta, ele faz o toque com Emerson. Recebe Emerson, devolve pela meia. William Farias recebeu de frente pro gol, preparou o chute, preferiu o toque, chega a zaga. Teve desvio no meio do caminho. O Tito não consegue o domínio. Luca faz a pressão pra cima dele. Chega Luca por baixo. O Tito dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Rafael sobe, escolhe, o árbitro pega uma falta que favorece a equipe do Itabaiana pra cima do Rodrigo Alves, que fica sentindo caído no gramado, Lupe. Na disputa pela bola aérea, o Rafael por trás acabou agarrando o camisa 10, o Rodrigo Alves, que cai no gramado, e agora o atendimento médico do Itabaiana é autorizado a entrar no gramado. Preocupa a situação do 10 da equipe sergipana, o jogo tá parado. Olha, eu não achei que não foi nem falta, viu? É, eu também achei que não, mas vai pedir até a maca, né? O árbitro pediu. Não, mas o árbitro pediu a maca porque ele tá vendo com o Rodrigo Alves. Há quanto tempo eu tenho dito que ele vai lento pra cobrar escanteio, ele tá matando o jogo, tentando matar o jogo. Exatamente. Ganhar tempo. Aí vai dar leitura do árbitro para tentar coibir esta cera. A maca é mais lenta que o Rodrigo Alves, hein? Pelo amor de Deus, hein? Cabela, 41 minutos, rendimento abaixo do Luca, tá? Era uma pergunta que eu tinha feito antes da partida começar, se ele vai ser o centroavante, se ele vai ser o camisa 9 do Guarani. O Hélio Cizenando tá buscando essa estabilidade, tá buscando uma formação, e até agora, né, essa titularidade dele no jogo de hoje é muito lento, tá? Então ele pega a bola, em determinado momento ele tá isolado, é verdade, mas muito preso na marcação, ele vai tentando sair pro jogo, mas a jogada não flui, então precisa melhorar de rendimento, precisa de aproximação dos companheiros também, mas ofensivamente, com o passar do tempo, o Guarani foi caindo. Vou chamar o 10 do Itabaiana, viu, Lupe, de Miguel Alves a partir de agora, tá? Falta para a equipe do Itabaiana, já cobrada, sistema defensivo, bola recuada, começa de novo lá com Jefferson. Vamos girar pela última vez nesse primeiro tempo, o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 42 minutos, a bola tá rolando, é o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Itabaiana também 0. Fala, Pio. Central da bola. O Botafogo marcou, mas não valeu no VAR. O gol anulado. Segue Botafogo e Atlético Goianiense 1-1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Começou a segunda etapa lá no Couto Pereira. Coritiba 1, Atlético Mineiro 0. Opa, reta final de primeiro tempo, João Paulo tenta o toque, perto da bola, Canela recupera, tenta imprimir velocidade, dá um bico na bola, mas ele deu um bico para ele, lançou para ele mesmo, o Kaique França agradeceu e ficou com ela. João Paulo domina de novo, quase perdeu de novo ali, toca a bola lá com o Jonathan Costa pelo lado esquerdo, domina, gira o corpo, devolve do João Paulo.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro Amortecedores e Amorro Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Semana passada contra o Volta Redonda, Gabi Castro, foi muito parecido. O Guarani no primeiro tempo apertou e não conseguiu fazer nada. E a torcida pegava no pé justamente pelo mesmo motivo de hoje aqui. E aí falta um pouquinho mais de movimentação, né? Eu tô vendo o Lucas se movimentando, o Herbert também, mas é isso. Precisa girar mais mas o Guarani erra muitos passos, olha, quase errou mais um agora. Então tem esse nervosismo também, não é fácil. Itabaiana joga com uma linha, os 10 atrás do meio campo, mas precisa se movimentar mais para sair da marcação. Trabalha mais uma vez o Guarani aqui do lado direito com o Inayan, recua com o Rafael, tem o Donato mais atrás, ele quem recebe, tem o Kaique França lá na área e tem o Jonathan Costa pela esquerda, é pro zagueiro que ele manda. É de zagueiro para zagueira, Jonathan Costa e o Donato. Rafael tá aqui pela direita, ele quem recebe, já faz o domínio, tenta jogar pro campo de ataque, o lançamento foi com o Herbert aqui pela ponta direita, o Herbert encarou a marcação, puxou pela meia, deixou curtinho, o Rafael recebe, domina, tenta a devolução, Herbert recebe pela meia direita, toca na bola, William Farias lá do lado esquerdo, já encontra o João Paulo, mas o lançamento foi péssimo. De graça para a equipe sergipana, um arremesso manual lá pela direita do campo defensivo, sem pressa nenhuma lá do Isaac. 44 minutos e 20 deste segundo tempo. O Cizinando colocou o banco para aquecer, galera do banco. O Kleina também coloca a galera do banco para o aquecimento. Deve ter mudança aí, viu, Gabi? Deve ter mudança, eu acho que ele precisa desfazer esse esquema de 3 zagueiros. Agora, neste primeiro tempo, tá faltando repertório pro Guarani também, tá bem previsível, a mesma jogada, quem faz a armação são os zagueiros, tá faltando algum homem do meio campo chamar a responsabilidade, falar, daqui, eu vou construir a jogada. João Paulo tentou fazer isso uma vez, o William Farias precisa aparecer mais, se ficar com o zagueiro armando o jogo, aí vai ser sempre a mesma história. Precisa ter mais repertório, criatividade, criação de jogadas. Mais 4. Vamos já 49, já passamos de 45, é falta para o Itabaiana. Vem para o campo de ataque, lançamento é lá pela direita o Isaac. Corre para evitar a saída, mas não consegue. A bola acabou saindo, arremesso manual para o Guarani nesse finalzinho de primeiro tempo, lá no campo defensivo pela esquerda. Olha lá o Eberson, para fazer a cobrança com as mãos, ele busca alguém pro passo, ninguém se apresenta, ninguém se ajeita, tem o Williams Farias ali próximo a ele, mais à frente tem o João Paulo, ele joga lá, sobe a zaga de cabeça, no bate e rebate, a bola espirrada, vem pelo meio, o Eberson, dá mais um bico na bola, Rodrigo Alves faz o domínio para o Itabaiana, ali pela intermediária, Dinayan tenta a roubada de bola, mas estava impedido o João Paulo, não tinha jeito não, trabalha Itabaiana na recuperação, bota no campo de ataque, Tito, invadiu a área, cruzamento na área, passa por todo mundo, vai para fora. Outro manual lá na lateral esquerda que favorece a equipe do Itabaiana. E o jogo que começou parecendo que ia ser um jogo bem bacana, ficou bem esquisito nesse final de primeiro tempo, né, Gabi? Tanto do Guarani, sem repertório, como você disse, e o Itabaiana também, que não muda muito. O Itabaiana tá na dele, tá tentando explorar contra-ataque. Se tivesse mais qualidade, certamente o Kaique França teria trabalhado mais. O Rodrigo Alves teve liberdade, finalizou no jogador do Guarani por 2 oportunidades. O Tito teve 2 chances aqui pela ponta esquerda, livrinho, não conseguiu concluir nenhuma. Então também tem a limitação técnica do Itabaiana facilita para o Guarani. Mas por enquanto não faz uma boa partida. Tem arremesso manual, Guarani lá pela esquerda, Emerson tá na cobrança, joga no Herbert que toca do lado com o Rafael, escapa da marcação, imprimiu a velocidade ali pelo meio, chegou o marcador, ele tenta o toque pro Inayan, chega por baixo, Gustavo Sintra, faz o quarto e sai jogando, vem Rodrigo Alves, toca na frente, o Sintra se atira ali de atacante, o Rodrigo Alves ficou caído, o Rodrigo Sintra é zagueiro, ginga de um lado, ginga do outro, cintura dura, tocou mais atrás com o Fabrício, tenta o lançamento para a grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, a sobra de bola com o Guarani, João Paulo vem com ela, finta linda finta, João Paulo já bota na frente, tenta escapar da marcação do Betão, chega Betão por baixo, faz o corte, volta com o Sintra, agora que recuperou a bola a equipe do Itabaiana, o Rodrigo Alves levanta para sair jogando para a equipe do Itabaiana, que beleza! Esse Miguel Alves, vou falar pra você, viu? É brincadeira, viu? Ô, Gabi. Ele joga bem, mas ele gosta de um tempo também. Pois é, acho que acaba o gás, né? Tem que parar um pouquinho, acaba o oxigênio. Mas tá jogando, tem sido o melhor do Itabaiana até aqui. João Paulo caiu no gramado, camisa 10 do Guarani, sei não, hein? Pois é, e o João Paulo não é de dar migué como o 10 do Itabaiana, né, Lupe? E ele fez um movimento ali pro árbitro, porque ele realmente estava sentindo algumas dores. E agora o atendimento médico do Guarani está liberado para entrar em campo. Preocupação com o 10 do Guarani, o João Paulo,
tá caído, colocando a mão ali na região da barriga. Não sei se tá passando mal ou se foi algum tipo de lesão muscular. Foi o choque com o Betão, né? No lance anterior ele adiantou demais a bola. Né? O desarme do Betão, acabaram se chocando ali os dois jogadores. Sobrou pro João Paulo, que é pequenininho, perto do Betão. 48. Que, aliás, vem fazendo uma partidaça, o zagueiro da equipe do Itabaiana, tá? Anulou o Luca no 1 contra 1 na bola aérea. Ele tá se sobressaindo e agora fez um desarme importante também. Então, Itabaiana de destaque na partida até aqui. Betão, zagueiro camisa 3. Rodrigo Alves, camisa 10, e acho que o Everton Canela também consegue ajudar defensivamente pelo alto e consegue segurar a bola no ataque também. Então são os 3 jogadores aí de destaque do Itabaiana. E o Guarani com muita dificuldade neste momento, cansaço já vai batendo também. O Guilherme Cachoeira sumiu nos últimos minutos, o Herbert também vive de alguns momentos ali do jogo, o João Paulo errando bastante, então uma tarde que não vem sendo muito boa do Guarani, por isso que eu falei de uma ajuda mais no meio-campo, no setor de criatividade. Muito bem, bola ao solo ali, já chegamos a 49, vamos ver quanto que o árbitro vai acrescer ali pela paralisação. Eu creio que mais 1 minuto pelo menos, né? Vem lançamento pro campo de ataque, o Isaac, mais um, olha lá, isso, boa, Lupe. Mais um, vamos a 50 minutos, já passamos de 49. Tem arremesso mano ao Guarani no campo defensivo lá pela esquerda, né? O Jonathan Costa ali também foi muito amigo do Emerson, não? Deu um bico na bola, jogou pra longe ali. Arremesso é manual pro Guarani, que não tem pressa nenhuma. O Emerson faz a cobrança, joga no campo de ataque, tenta de cabeça o Luca, a bola vem pelo meio, o Herbert briga por ela, chega o Sintra pra fazer o corte, o Herbert na briga, fica com a bola dominada, mas tá sozinho aqui pela direita, tenta a fita, conseguiu uma fita bonita pra cima do Tito, tenta evitar a saída, não consegue. Fabrício chegou ali, tentou evitar a saída, o arremesso é manual, que favorece a equipe do Guarani. Agora, o tal do Fabrício tem que tomar cartão amarelo. A bola tava na mão dele, era só jogar pra fora, né, Lupe? Mas o árbitro não vai dar, não. Ele tá levando o jogo na conversa. Só o amarelo pro João Paulo, né? Até agora. Pois é, só pro João Paulo. E essa atitude do Fabrício aí foi um antijogo, claro, na cara do árbitro. É para amarelo. Arremesso mano, cobrada, vem bola pra grande área, sobe Sintra de cabeça, escora. Rodrigo Alves fica com ela, ele protege, vai pro gramado, pede falta, sobra de bola com o Guarani. Rafael toca no Inayan, procurou, Rafael tocou do lado, Inayan fica com ela, aperta a marcação, a equipe do Itabaiana e o árbitro apita. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0 pro Guarani. Itabaiana 0 também pro Itabaiana. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 5 da tarde, 21 minutos, intervalo de jogo no Estádio Brinco de Ouro, 0-0 Guarani e Itabaiana. Teve bola na rede pelo lado de fora, teve boas oportunidades de ambos os lados, mas por enquanto ninguém mexeu no placar, Antônio Lupe. Ninguém é de ninguém, Rafa Pio. 0-0, vaias no intervalo, mas eu acho que essas vaias, algumas para os jogadores do Guarani, mas parte também para a equipe de arbitragem, porque o Guarani, quando terminou o primeiro tempo, o Inayan não ia conseguir fazer nada, mas estava no campo de ataque. Sei lá, vai que ele tira um coelho da cartola. Enfim, arbitragem saindo agora, aí a gente vai ver se as vaias elas foram direcionadas mais para arbitragem do que para os jogadores, ou para os jogadores do que para arbitragem. Por enquanto, 0-0, jogadores do banco de reservas do Guarani estão realizando o aquecimento aqui no gramado, jogadores do banco de reservas do Itabaiana também, por enquanto, ninguém mexeu no placar, viu? Quais as opções do Cizenando no banco de reservas, Lupe? Ele tem o Matheus Klaus, que é goleiro, o Ian, menino da base, lateral direito, até outro dia estava no Internacional, o Renan Castro, que é lateral esquerdo, o Maurício Antônio, que é zagueiro, Carlos Eduardo, que é volante, o Isaac, que é meia, o Diego Torres, o argentino, que é meia, o Cauã Jesus, que é meia atacante, o Dentinho, que é atacante, Mirandinha, atacante, Parede, atacante e o Kevin, que é centroavante. Ô Lupe, ainda tem aquele lanchinho na sala de imprensa no intervalo, igual tinha antigamente? Ou não, né? Série C, né, Pio? Tá. Não tem cota, né? O time, gastaram a nota com o time, tem que sobrar pra alguém. Sobrou pro pessoal do lanche, da imprensa, né? Você lembra, Gabi, quando no intervalo a gente descia lá pra Com certeza, Rafael Pio. Era bom, né? O cara esperava mais o intervalo do que o jogo, né? Não, total.
Tinha gente que nem almoçava pra descer. Mas, Pio, eu lembro do lanche que vinha na cabine também, cara. É verdade. Era muito bom, viu? Era muito bom, cara. Outros tempos de vacas gordas, né, Cabelinha? Pois é. Agora até o leite sai desnatado. Tão mato da vaca. Que coisa. Aqui no youtube.com/CBN Campinas, o Daniel Magalhães participando com a gente, o Cris Savione também, o J. Góes pra cima, tremendão. A Bruxinha tá desejando boa tarde pra toda a rapaziada. E todo mundo, Carlos Cabela, tá com dó de você, digamos assim, porque o sol, pelo jeito, tá te... Olha, né? Ô Pio, tá complicado, viu, cara? Você não tem ideia. E eu esqueci até meu protetor hoje, viu? Não, e o mais legal é que o sol tá só do nariz pra baixo. Você vai ficar queimado, metade do rosto. E vai ficar uma faixa. A minha filha mandou mensagem hoje de manhã, tô na praia. Falei, que delícia. Eu vou mandar outra pra ela que chegar em casa. Tô mais queimado que você. Não tenha dúvida disso. Que coisa boa. Intervalo de jogo lá no Brinco de Ouro, 4 minutos já de intervalo lá no Brincão, 0-0. Santos e Fluminense seguem empatando por 1-1, 9 minutos do segundo tempo. Como eu disse, né? Depois eu tenho certeza que o principal assunto vai ser o lance do Neymar. O PC Oliveira, comentarista de arbitragem da TV Globo, disse que na visão dele foi falta do Neymar, quer dizer, outros já dizendo que não, e vai ser aquela o Wilton Pereira Sampaio também, ele chama confusão, é impressionante, não tem um jogo que ele apita que não temos uma confusão. Ô Gabi Castro, gostou do primeiro tempo? Acho que não muito, né, Gabi? Esperava mais, né? Não gostei, vaias merecidas, tá, no intervalo, porque foi o seguinte, o Guarani, ele desperdiçou 3 oportunidades em 5 minutos, então a gente falou, o Guarani vai fazer aquela pressão, o gol vai ficar maduro, já ele vai balançar as redes. E depois, coincidentemente ou não, de uma falta, de uma reclamação de uma falta não dada pro Guarani aqui do lado direito, não foi nem próximo da área. A equipe se perdeu, começou a reclamar com a arbitragem, a torcida fez o papel dela, começou a reclamar em todo lance, começou a reclamar com o árbitro, mas os jogadores pegaram pilha. E aí o rendimento foi caindo e o jogo foi se igualando, porque daí o Guarani começou a explorar muita bola aérea e aí foi consagrando o Betão, foi consagrando o Líger e perdeu o seu estilo de jogo, que era do começo de jogo, do 1 contra 1 do Guilherme Cachoeira, do 1 contra 1 do Herbert, que foram as oportunidades diante desses 5 minutos. E aí começou a jogar bola na área, no desespero, na ansiedade. E aí o jogo ficou igual, o jogo ficando igual, o 0-0 não tem por que sair do placar. Então foi o resultado mais justo realmente, apesar do bom início do Guarani, mas depois uma atuação muito baixa, então por isso as vaias dos torcedores. Rápido intervalo também aqui no Futebol Globo CBN, lá no Brincão de Ouro, 5 minutos e 30 segundos já de intervalo deste primeiro para o segundo tempo, e é gol do Santos, gol do Peixe, é o segundo gol do Santos, 2-1 no placar. Vamos ver o replay aqui, foi o Barreal quem marcou, vamos ver se o Neymar fez o passe, olha lá. Aproveitou a bola mal afastada do Fluminense, bem próximo da grande área. O goleirão Fábio saiu, tentou fechar o ângulo e ele, de cavadinha, faz um golaço para o Santos. Grande Bruno Faria. Gabriel Barbosa faz a jogada lá pelo lado esquerdo, não, direto pro Barreal. Então o passe de Gabriel Barbosa, gol de Barreal, 2-1 pro Peixe lá na Vila. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu
Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro Axios. Somos Drive. Somos ousados. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo? Essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Guarani e Itabaiana. Apresentação: Rafael Pio. Jogão lá na Vila Belmiro, hein? O Fluminense chega ao segundo gol e empata o jogo, 15 minutos do segundo tempo. Castilho foi pras redes, 16 agora da segunda etapa. Santos e Fluminense 2-2 lá no Brinco de Ouro. 10 minutos e 30 segundos de intervalo. Ô Gabi Castro, você mudaria nesse início de segunda etapa ou é aquela história, só dar uma mexida na galera no intervalo? Mudaria, Rafael Pio. Eu tiraria o Rafael, camisa 3, falei isso com 20 minutos de jogo, não pelo rendimento do atleta, nada contra ele, mas porque é um zagueiro que tá sem função. O Itabaiana, ele ataca só de forma centralizada e o William Farias daria conta do recado, poderia recuar aí um homem de meio campo, os próprios zagueiros dariam conta do recado. E aí eu colocaria talvez o Diego Torres para ajudar o João Paulo nessa armação, nessa criação de jogadas, porque na minha visão o Guarani carece de criatividade, falta repertório, preparar melhor as jogadas. E aí, caso você coloque mais um jogador de meio campo, então eu ficaria com o William Farias, com o João Paulo e com o Diego Torres, 3 homens de meio campo. E aí, caso a preparação de jogadas não der certo, aí você pensa num Mirandinha que tem 1 contra 1, que tem a velocidade para poder sair da marcação. Você pensa num Kevin, o jovem jogador que tem uma mobilidade maior para tentar tirar ali o posicionamento dos zagueiros do Itabaiana, mexer um pouquinho, eles estão muito confortáveis. Tem 3 zagueirão lá que estão rebatendo toda a bola. Então o Guarani não pode ficar jogando. O gol é óbvio que pode sair pela bola aérea. Eu sei da força ofensiva do Rafael, do Jonathan Costa, do Donato. É verdade, é muito forte a bola aérea do Guarani. Só que não pode ter só essa jogada, não pode ser um time de uma nota só. Então a bola aérea, ela pode te ajudar? Pode. Mas e com bola rolando? Como é que você arma? Como é que você desarma o seu adversário? Então eu acho que é isso que falta no Guarani.
Guarani. O João Paulo tá errando muitos passes, é um jogador que não se esconde, isso é verdade, ele erra bastante, mas o tempo inteiro ele tá buscando este jogo, então isso a gente precisa valorizar, mas eu acho que carece de mais jogadores no meio-campo. Por isso que eu tiraria o Rafael, vai abrir um pouquinho mais o time. Defensivamente vai ficar só com o William Farias, mas o Itabaiana ataca muito pouco e você ainda tem 2 zagueiros, né? Você ainda ficaria com o Jonathan Costa, você ficaria com o Rafael Donato, tem a recomposição do Inayan lateral direito, tem a composição do Emerson lateral esquerdo, então eu não tô abrindo completamente o Guarani, mas ele tem que se expor um pouquinho mais, ele tá empatando com uma equipe que tá na zona de rebaixamento do campeonato e o Guarani tá brigando pela vice-liderança em caso de vitória, então vai ter que se expor um pouquinho mais, vai ter que se doar um pouquinho mais, não tem mais sol neste segundo tempo, já se pôs, já tá atrás do prédio, então a temperatura vai ficar um pouquinho melhor a partir de agora, então é o Guarani que vai ter que se doar mais, mas eu faria alteração sem sombra de dúvidas, tiraria um dos zagueiros e colocaria um homem de meio campo, caso do Diego Torres, ou até um Mirandinha, e aí precisa ver a composição, porque daí ficaria com 4 atacantes, precisaria alguém ajudar aqui o João Paulo, mas é um Guarani que precisa de um pouquinho mais de força, não adianta colocar 8 atacantes, porque daí o Gilson Kleina põe 8 zagueiros e vai dar na mesma. Então a criação de jogadas do Guarani precisa ser diferente, a questão de repertório, isso precisa melhorar e acredito que o Hélio Cizenando está conversando com os seus atletas em relação a isso. Até porque o Itabaiana tá voltando e o Guarani ainda não. Luca decepcionando, Gabi? Decepcionando, Pio. Eu acho que o Luca, ele tá num ritmo diferente dos demais neste primeiro tempo, tá mais lento, ele pega a bola até ele girar o corpo, vê o atleta que tá perto dele, os zagueiros do Itabaiana estão levando a melhor, principalmente o Betão fazendo quase uma marcação homem-homem ali, tá levando a melhor, precisa um pouquinho mais de agilidade, ele fez ali um jogo de corpo, um quarta-luz que foi interessante, ele é um jogador inteligente, não tô pedindo pra abdicar do Luca, que tem que ir pro banco de reservas, mas ele fez um primeiro tempo muito ruim, então precisa estar um pouquinho mais ligado, se ele não tá num ritmo, em condição de jogo ali com os outros atletas, jogar de uma outra maneira, seja no quarta-luz, seja no posicionamento, ele é experiente o suficiente para saber isso, então ele precisa aumentar o ritmo dele se ele quiser garantir essa titularidade, até porque tem torcedor que já tá pegando no pé do camisa 9, e isso é muito prejudicial, então é importante ele aumentar o seu nível de rendimento para ele poder ajudar o Guarani, fazer o gol da vitória, 1, 2, porque o Guarani precisa contar com ele, mas ele precisa melhorar também. Itabaiana voltou com alguma mudança, Antônio Lupe? Não, Pio, é o mesmo do primeiro tempo. O técnico Gilson Kleina não mexe, não. Só para ajudar o Lupe, eu vi aqui, o Inayan, ele entrou e sentou no banco de reservas, tá? Então talvez seja uma alteração, o Hélio Cizenando talvez não tenha gostado da liberdade que o lateral esquerdo Tito teve aqui, porque teve 2 passagens aqui que não tinha absolutamente ninguém. O Inayan errou a maioria dos cruzamentos. Então talvez o Rafael seja deslocado para a direita, o Lupe vai confirmar já pra gente, mas o Inayan provavelmente fica no banco de reservas. Cabelinha, o Lucas Veríssimo. Eu vi o lance. Você viu? É igualzinho o lance do Neymar. Não, Isaac vem, tá, Pio? Rapidinho, só pra falar, o Isaac vai entrar no Guarani. Boa. O Neymar, o jogador tá encostado no Neymar. Tá bom esse debate, Guga, Pio e Cabila, viu? O Guga tá longe do Veríssimo. Bem longe. Pelo amor de Deus. Tanto é que a ponta dos dedos do Veríssimo que pega no rosto dele. Que é isso aí, Antônio Lupe? O quê? Que é isso? Do Guarani pra voltar em campo aí, que essa Fizeram uma, como que fala, coreografia na beira do gramado aí, você viu isso aí ou não? Eu não vi, eu tava anotando aqui a substituição, eu confesso que eu não vi. Eu vou mandar o vídeo pra vocês, é bem bonitinho. Vai lá, Lupe. O Inayan sai com a 2, entra o Isaac com a 18 no Guarani. De volta pra todo o segundo tempo de até aqui, Guarani e Itabaiana 0-0. Vai, Cabelo. Opa, deixa comigo, a bola vai rolar daqui a pouquinho aqui no Brinco, porque o Guarani continua ali o bate-papo, aquela rodinha para começar a partida. Gostou da troca, Gabi? Foi um pouquinho mais conservador em relação à minha troca, eu teria colocado o Diego Torres, que é um meia, um pouquinho mais ofensivo em relação ao Isaac, mas eu entendo, ele não vai abdicar de um segundo homem no meio campo, e então o William Farias vira este primeiro homem de meio campo e o Isaac o segundo homem para ajudar o João Paulo. Muito bem, saída de bola com a equipe sergipano. Canela tá ali para dar uma canelada e começa o jogo, apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Itabaiana.
Opa! Vem pro campo de ataque Itabaiana ali com o Rodrigo Alves no primeiro lance, ele faz o domínio, escapa da marcação do primeiro, escapa do segundo, faz o giro ali, toca na bola, busca o Canela ali pelo meio, quem chega por baixo é o Donato, toca na bola, opa! Que finta bonita do Herbert ali pra cima do Canela. Na caneta ali, bonito lance. Vem Guarani pro campo de ataque pelo lado esquerdo. Emerson brecou, olhou, tocou do lado. Isaac com ela, faz o domínio, gira de um lado, busca do outro. O Cachoeira faz a finta, rola com o Isaac na ponta canhota, cruzamento da grande área, desvio de cabeça. Xiriguidu! Jogada bacana aqui pelo lado esquerdo entre Isaac e Cachoeira. O Isaac cobrou o cruzamento da medida na cabeça do Herbert, que faz o cabeceio no canto direito alto do goleiro Jefferson, estufa a rede a menos de 1 minuto deste segundo tempo. Tá na frente o Bugrão. Herbert, de novo ele, deu Xiriguidum pro artilheiro do Guarani, para o Bugrão, nada pro Itabaiana, Lupi. E que boa jogada do Guarani pelo lado esquerdo do ataque. O Cachoeira foi insistente, ganhou ali no pé de ferro e deu um toque pro Isaac, que livre de marcação levantou a cabeça e, como se fosse um belíssimo garçom, fez um cruzamento na cabeça do Herbert, que só teve o trabalho de deslocar o goleiro Jefferson. Herbert marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar do Brinco, Guarani 1, Itabaiana 0. Bugrão na frente, 1-0, Xiriguidum de novo pro Herbert, o artilheiro do Guarani. De novo ele, dessa vez de cabeça. Belo gol, bela jogada. E pra queimar a língua do narrador, a jogadaça foi do Isaac, Gabi. É o começo ideal do Guarani na etapa final, né? Trabalhando de pé em pé, então isso que é importante, né? A bola passando pelo Isaac, passando pelo Guilherme Cachoeira, participação do Luke, vem cruzamento do Emerson. Então é isso, trabalhar essa bola, questão de repertório que eu cobrei no primeiro tempo, apareceu já na primeira jogada do segundo tempo. Deve facilitar a vida do Guarani agora, diminuir um pouquinho aquela ansiedade, aquele nervosismo, já tá na frente do marcador e o Itabaiana deve sair um pouquinho mais pro jogo e sobra espaço lá no setor ofensivo. Com menos de 1 minuto de jogo, a substituição do Cizenano já deu resultado. Vem Itabaiana, cruzamento pra grande área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte, briga por ela ali. Quem chega do lance é o Gustavo Cresce aqui na linha de fundo, quem chega é Emerson também. Emerson faz o corte, joga a bola pra fora, escanteio. Primeiro da segunda etapa, o terceiro pra equipe do Itabaiana, viu, Lupe? E agora com um pouquinho mais de pressa, o Rodrigo Alves vem pra bola, camisa número 10 de Itabaiana, escanteio pro time sergipano, vem bola na área do Bugre. Precisa ver se ele não vai contundir agora com muita pressa, viu? Escanteio pro Itabaiana, cruzamento na grande área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte ali da entrada, pequena área, quem chega de cabeça pra tocar o Emerson, volta a bola com o Rodrigo Alves, faz a finta, ajeita a bola, aperta a canhota, levanta a segunda trave, desvia de cabeça, bola ajeitada, ali pelo meio, a sobra de bola, batida, Xiriguidum! Do Itabaiana! O cruzamento aqui da esquerda na segunda trave, a jogada trabalhada, o cabeceio de volta pro lado direito de ataque do Itabaiana e o Cal ali na cara do Kaique França, que dá um totozinho na bola, entra rolando, fraquinha, pra dentro do gol. A 3 minutos do segundo tempo, o Itabaiana empata. 1 pro Bugrão, deu Xiriguidum pro Cal, 1 também pra equipe do Itabaiana, Lupe. Depois de uma bola mal afastada pela defesa do Guarani na cobrança do escanteio, ela ficou viva. Achei que faltou comunicação entre os zagueiros do Guarani e também o goleiro Kaique França. Melhor pro Cal, camisa 8, que tocou na saída do arqueiro do Bugre e empata o jogo aqui no Brinco. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Itabaiana também 1. Vem Bugrão pro campo de ataque, evita a série, o Emerson fica com... A dona Deise aqui, ela depois que gritaram no meio do campo lá, ela levantou a bandeira. Na minha opinião, não saiu não. Agora, Gabi Castro,
1-1, não deu nem tempo de comemorar. Falha defensiva do Guarani, né? Porque quando você tem uma cobrança de escanteio, a zaga do Guarani afasta, é normal, né? Os atletas saírem ali pra ou deixar uma linha de impedimento ou pra tentar deixar o jogador do Itabaiana longe da área. Só que daí falha de marcação, porque o Guarani saiu, mas não saiu todo mundo. E o Cal aqui na ponta direita, então precisa ver se é o Emerson ou quando tem escanteio, se é uma jogada trabalhada, quem deveria estar ali ficou livre de marcação. Tocou embaixo das pernas do Kaique, que não teve culpa nenhuma. Gol de empate do Itabaiana, também ideal, porque já empatou logo em seguida para a equipe visitante. O Guarani vai ter que trabalhar novamente para buscar este gol. Trabalha a série de bola mais uma vez da roubada da equipe do Itabaiana ali com o Rodrigo Alves. Ele toca na bola, vai para fora de graça para a equipe do Bugre. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 6 minutos deste segundo tempo. A bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Herbert marcou, 1 para o Guarani. Itabaiana. Cal empatou, 1 para a equipe do Itabaiana. Vem Guarani, batida de longe, para longe do gol. Fala, Pio. Central da bola. Série A, Couto Pereira, 37 do segundo tempo. Coritiba marcou o segundo. Coritiba 2, Atlético Mineiro 0. Segue Santos e Fluminense 2-2 pela Série B do Campeonato Nacional. Botafogo e Atlético Goianiense 1-1. Londrina e Ceará 0-0. Futebol, vamos CBN. 6 minutos e meio deste segundo tempo. Trabalha o Guarani na recuperação de bola. O João Paulo tenta a bola enfiada para o Herbert. Chega o zagueiro, fez o corte, sobra de bola ali pela intermediária. Trabalha mais uma vez a saída. Quem saía ali era o Tito. Toca na bola, trabalha de novo a equipe do Itabaiana. Lançamento feito, sobe a bandeira. O Canela em posição irregular. Auxiliar anotou o impedimento no ataque da equipe do Itabaiana. E o Canela fala: não estava. Ele reclamou, mas estava, viu, Lupe? Se você falou, eu acredito. Muito obrigado, Felipe. 7 passados deste segundo tempo. Trabalha a saída de bola mais uma vez aqui com o Emerson Guarani. Lançamento do Emerson nas mãos do Jefferson. Agora, Gabi, um gol de empate logo na sequência, comecinho de segundo tempo, como foi? Pode dar aquela ansiedade de novo pro Guarani? Pode, sem sombra de dúvidas. O lance do Emerson agora foi isso, né? Ele tentou um cruzamento para absolutamente ninguém, errou. Então assim, o Guarani vai ter que ter mais pressa, porque já foram aí 50 minutos de jogo. A torcida vai cobrar uma agilidade maior, porque o Guarani ele não pode confundir calma e tranquilidade com passividade. Ele tem que ter calma e tranquilidade. Não pode ser passivo durante o jogo. Então ele precisa ser mais assertivo, ter mais velocidade. Olha o Itabaiana. Vem Itabaiana com o Rodrigo Alves, toca na bola pro Tito, o Fabrício lá pela esquerda, agora sim é o Tito, recebe na perna da canhota, domina, pintou cruzamento, desvio de cabeça pra fora do gol! O Canela subiu lá no 5º andar, mais alto que todo mundo ali na área, tava sozinho. Olhou, fez o cabeceio, buscava o canto esquerdo do Kaique França, que só parou. Esperou o chuar da rede, mas ela foi pra fora, viu, Lupe? Bem posicionado o Canela, né? No meio da linha de marcação da equipe do Guarani. O cruzamento veio da esquerda e o Canela, camisa 9, acabou cabeceando com perigo. O torcedor do Guarani ficou ali segurando, ali torcendo e deu certo, porque a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta pro Kaique França, quando agora o camisa 5, Gustavo Cresce, ele sai do campo para receber o atendimento médico. Acredito que está sangrando o jogador da equipe do Itabaiana. Cabela, como diria Antônio Lupe, setor de engenharia do Guarani, porque tirou tinta da trave também nesse lance. Exatamente, viu? Pode passar mais uma demão de tinta ali. Trabalha no campo de ataque mais uma vez a equipe do Bugre com o Emerson. Pintou cruzamento na área, Herbert. Mas a bandeira subiu, o impedimento estava marcado no ataque do Guarani, viu, Lupe? Acho que foi do Herbert, isso. Porque assim que ele faz o cabeceio, o assistente já levanta ali o instrumento de trabalho antes do Luca pegar o rebote. Impedimento do Guarani tá marcado. 9 minutos passados deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo aqui no Brinco. Reposição de bola ali com Jefferson. Também quando a bola joga pro campo de ataque, lançamento foi feito. Rafael de cabeça escora, vem pelo meio, João Paulo domina, toca do lado com Isaac, faz a proteção, já fez um tapa na bola ali com o Luca, que vem buscar o jogo, já encontra o Herbert aberto lá pela direita, trabalha, chegada, Guarani, campo de ataque, o Herbert botou lá na linha de fundo, Fabrício acompanhou, fez o desvio, jogou pra fora, escanteio. Escanteio que favorece o Guarani é lá pela ponta direita, Lupe. E o Fabrício fez uma cobrança nele mesmo, acabou dando um murro no gramado, não queria o escanteio, mas a bola saiu pela linha de fundo. O Emerson tá indo pra cobrança e cai no gramado 10 da equipe do Itabaiana, o Rodrigo Alves. Caiu porque tava com um jogador a menos.
Caiu por isso, agora voltou o jogador, já tá ali, tudo bem com ele. Tá tudo certo. Escanteio pro Guarani, quinto no jogo pra equipe do Bugre, lá pela direita, vem bola pra grande área, o Emerson tá na cobrança. Pro levantamento, vai todo mundo lá pra área. Preparou o levantamento, vem pelo meio, sobe o goleiro, a bola tá viva ali pelo meio da área. A sobra, Herbert preparou, bateu, explodiu na zaga. Bola vai saindo mais uma vez em escanteio, é outro que favorece a equipe do Guarani, é lá pela direita, Lupe. E a bola explodiu no camisa número 14, o Gustavo Sintra, que comemorou como se tivesse feito um gol na finalização do Herbert. Mais um escanteio pro Guarani, mais uma vez é o Emerson que tá na bola. De novo, perto da canhota, levantamento fechado, goleiro foi lá, deu um soco na bola, volta, a bola sobra ali com o Rodrigo Alves, faz a finta, joga na frente, quem vem por baixo pra fazer o corte, botar pra fora, foi o próprio Emerson que chegou ali por baixo, tocou na bola, jogou pra fora, arremesso manual que favorece o Itabaiana, tem pressa, já faz a cobrança, joga no campo de ataque, lançamento foi feito pra ninguém, ela vai ficando sozinho lá atrás com o William Farias, faz o domínio e nós vamos girando mais uma vez tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos, a bola tá rolando pela Série C. No somzão da CBN, o placar está assim, ó. Guarani 1. Itabaiana também 1, Pio. Central da Bola. Guarani volta a campo só na outra segunda-feira, dia 27 de abril, na Fonte Luminosa contra a Ferroviária. E volta a jogar no Brinco, dia 2 de maio contra o Santa Cruz. Futebol do CBN. João Paulo foi ali na recomposição ali, fez o quarto, fica com ela, toca mais atrás, trabalha com o Rafael, já faz o passe com o Jonathan Costa, que encontra o Emerson aqui pela esquerda, faz a proteção, mas perde a bola pro Cal. Chegava em cima dele ali para fazer a recuperação de bola pro Itabaiana, sobra pela direita, Isaac, finta bonita para cima do Emerson, briga por ela o Cachoeira, sai com bola e tudo, arremesso é manual que favorece a equipe do Itabaiana. O Guarani tem certos momentos, Gabi, que parece que tá meio perdido em campo, tem momentos que não. Mas tem momentos que parece que tá tudo perdido em campo, não consegue tocar a bola, não consegue buscar alguém livre. Esse lance do Emerson agora foi isso, né? Completamente desligado, perdeu uma bola boba, depois já tava tomando o drible, o Guarani precisa se ligar, precisa melhorar o rendimento, porque tá deixando a desejar novamente. Eu sei que sentiu o gol, mas a partir do momento, já estamos chegando a 13 minutos. Precisa elevar novamente. João Paulo, Isaac, os dois precisam chamar responsabilidade na criação de jogadas. Tem Guarani de novo, o Emerson jogou ali, o Isaac estava marcado, apertaram a marcação em cima dele, protegeu, escapou bem do lance. Carrega, tenta a fita, perde a bola, recuperou o Gustavo Cresce, já faz a abertura pela direita, vem pro campo de ataque o Cal, o autor do gol da equipe do Itabaiana. Cruzamento na área de cabeça, espalma Kaique França. Cruzamento na cabeça do Canela, ele fez um cabeceio, buscava o canto esquerdo, Kaique França esticou todo, botou pra fora. Escanteio pra equipe sergipana, Lupe. Milagre do Kaique França, que cruzamento do Cal, camisa número 8, na cabeça do Canela, que tem presença diária e quase vira o jogo para a equipe do Itabaiana. Mais um escanteio para o time sergipano. Camisa 10, Rodrigo Alves na bola. Perna direita na bola, faz o levantamento ali pela marca penal. Tem desvio de cabeça, bateu cabeça com cabeça ali os jogadores do Itabaiana, o Betão e o Líger. A bola sobrou lá com o Kaique França, que repõe a bola em jogo. 13 minutos e meio de bola rolando no segundo tempo. 1-1 placar do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores e Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Toca a bola, Guarani, Cachoeira com ela, escapa da marcação à frente da grande área, rola a bola com o João Paulo, de frente pro gol, preparou, bateu, longe, subiu demais a bola. Linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. O Herbert queria a bola quando o Cachoeira acabou cortando pra dentro da área, só que ele tocou pro João Paulo, que tentou a finalização de fora da área, mas não pegou bem na bola, ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Itabaiana. Já passamos de 14 minutos deste segundo tempo, hein? 1-1 placar do jogo, o Herbert marcou com menos de 1 minuto e o Cal empatou para a equipe do Itabaiana 3 minutos. Tudo isso comecinho de segundo tempo, hein?
Olha, o Herbert aperta a marcação ali em cima do Gustavo, toca na bola lá pela direita pro Tito, recua na fogueira pro Jefferson, sai jogando errado, a bola sobra com o João Paulo, mas ali pertinho do meio campo, ele gira, toca do lado, o Williams Farias já recebe a bola, domina, toca do lado, o Isaac furou, vem o Williams, briga pela bola, mas perdeu, o Fabrício levou a melhor pro Itabaiana, já bota a equipe sergipana no campo de ataque, tenta o lançamento, chega por baixo, Jonathan Costa faz o corte pra sair jogando de novo a equipe do Bugre, ali pelo meio com o Isaac, que vem buscar o jogo aqui no sistema defensivo, já carrega pro campo de ataque, levanta a cabeça, busca o passe, o Emerson passou aqui pela esquerda, ele recebeu em profundidade, correu lá na linha de fundo, travou a bola, evitou a saída, pintou o cruzamento, veio baixinho por baixo. Que é isso? Que é isso? O tal do Betão ali, ele deu um peixinho na bola, a bola saiu pra trás ali, escanteio, quase que a bola vai pro gol aí, Lupe. Quase que ele raspa a barba no gramado, porque ele deu um peixinho tão radical que a bola foi pra trás. O camisa 3, Betão, ganha o escanteio de graça ao Guarani. É o Emerson e o Cachoeira, são os dois jogadores do Guarani na cobrança do escanteio. 11º escanteio do jogo, é o 7º para a equipe do Bugre. Cachoeira ficou na cobrança, vai todo mundo lá para dentro, pinta o levantamento, primeiro pau, sobe a zaga, faz o corte, ela sobra com o William Farias, mantém Guarani ali ao redor da grande área, dá um tapa dela lá pela direita com o João Paulo de primeira, fez o passe na linha de fundo pro Herbert, pintou cruzamento na área, segundo pau, Rafael desvia de cabeça, o toque pelo meio, pega o goleiro! Último cabeceio ali do Jonathan Costa, o goleiro se esticou todo para fazer a defesa, porque foi no meio do gol, se vai em nenhum dos cantos, a bola entra, viu, Lupe? Depois de uma boa jogada do Guarani, a inteligência do Rafael, que viu que não tinha ângulo pro cabeceio, mandou para dentro da pequena área o Jonathan Costa, aniversariante do dia, cabeceou fraquinho, defesa do Jefferson, 1-1, tudo igual no brinco. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos e meio. Segundo tempo de jogo, aqui no Brinco de Ouro, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 1 pro Guarani. Itabaiana! 1 também pra equipe do Itabaiana, Pio. Central da bola. Vila Belmiro, 39 do segundo tempo, segue Santos e Fluminense 2-2. Daqui a pouquinho na CBN Campinas, na sequência de Guarani e Itabaiana, tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Futebol Globo CBN. Agora o autor do gol caiu, departamento médico em campo, a marca também. Pro atendimento do jogador de Itabaiana, fala. Me pareceu uma falta de jogo. O Guarani vai ter cabeça no lugar, porque o Itabaiana tá na dele. É jogo fora de casa, ele conseguiu um empate, ele vai levar este 1 ponto pra Sergipe se ele conseguir, e ele vai querer gastar o tempo. Então, os jogadores do Guarani não podem cair na pilha igual o primeiro tempo, de ficar reclamando com a arbitragem, reclamar com os jogadores itabaianos. Precisa jogar bola, deixar com o árbitro, é verdade, conversar com o árbitro, falar, ó, você tá acrescentando o tempo aí? Tá, então beleza, então, ó, dá cartão amarelo se estiver fazendo muita cera, dá mais acréscimos, mas o Guarani precisa jogar a bola também, tem que fazer os dois trabalhos, porque até então é muita reclamação com a arbitragem e pouco jogo. O Cal sai sentindo muito ali, viu, Lupe? A impressão que nós temos que ele tá sentindo muitas dores ali, o camisa 8, mas depois da marca já sentou. Lá no gramado tava rolando ali. Até a hora de sair das 4 linhas. Né, Lupe? Agora ele tá cabisbaixo na maca, né? Talvez não tenha condições de jogo. O Gilson Kleina ainda não chamou ninguém, por isso tem essa preocupação com o Cal, que fez o gol da equipe do Itabaiana, o gol de empate, mas já fez o sinal de troca. Eu acho que não vai ter condições não, camisa 8, Cal do Itabaiana. Ou é uma pancada ou é uma torção ali. Passou aquele sprayzinho milagroso junto com água. Foi na nossa frente, passou um sprayzinho e já tá no jogo. Foi uma bela do Miguel, porque o massagista, ele fez sinal de troca. Tá mancando, olha lá. Acho que não vai ter condição não, mas ele voltou pro campo. Tá em campo. O camisa 8 tá em campo. 18 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo, 1-1, placar do jogo. Trabalha a saída de bola a equipe do Guarani com o Donato. Rola a bola pela esquerda por aqui com o Emerson. Encosta, olha lá o Cal pra cima dele. Tá tudo bem com o camisa 8. Ele tá mancando um pouquinho. E agora uma falta em cima do Cachoeira. É falta que favorece a equipe do Bugre. Já cobrado, tem pressa. Emerson, rola a bola com o Isaac. Recebe de volta, protege. Recua na cobertura. Bola recuada com o Jonathan Costa, que recua com o Kaique França. Quem não recua é o Pio, que quer bola pra frente. Tem gol aí, Pio. E deu ruim, viu, Cabelinha? 41 do segundo tempo é gol do Fluminense. John Kennedy vai pras redes e o Flu vira pra cima do Santos. Fluminense 3, Santos 2. Pois é.
19 passados deste segundo tempo, toca a bola Donato, bola lá pela direita com o Rafael, já encontra o chegado do João Paulo, lá na direita, livre de marcação, Fabrício encostou, ele tocou do lado com o Williams Farias, protege o camisa 8 do Guarani, já devolve a bola, direto para fora, devolveu lá pro Gandula, pro arremesso manual para a equipe do Itabaiana. Gabi Castro, ficou esquisito o jogo, começou tão bem o jogo, segundo tempo principalmente, não é? E aí, agora... E aí a falha defensiva, falha de marcação, acabou tomando o gol, o Guarani sentiu e depois chegou muito pouco, né, ao gol do Itabaiana. Pode até dar certo, tá? Mas eu não gosto do posicionamento do João Paulo lá na ponta direita. Ele participa menos do jogo, é um jogador muito importante. Tecnicamente é o melhor jogador do Guarani, eu gosto dele centralizado, a bola passando por ele em toda a jogada. Eu colocaria o João Paulo centralizado, se precisar colocar um jogador mais pra ponta direita, seria o Isaac, ou até os dois centralizados, porque o Guarani já tem 3 atacantes. Então eu não vejo necessidade de colocar o João Paulo na ponta direita. Eu gosto dele mais centralizado, participando mais das jogadas. Escanteio para a equipe do Itabaiana que mexe, né, Lupe? Isso, 6-16. Sai o camisa 6, Tito. Tito vai embora com a 6, entra o 16, o Tarcísio. Tarcísio com a 16 está no jogo, é a primeira mudança do técnico Gilson Kleina. Escanteio pro Itabaiana, lá pro lado esquerdo, quem vem pra cobrança mais uma vez, Rodrigo Alves. Mais o escanteio é o 5º no jogo para a equipe sergipana, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área. O árbitro vai lá, conversa com um, conversa com outro, pergunta se tá tudo bem aqui, se tá tudo legal ali. E o Rodrigo Alves vai pra cobrança, levantamento, o primeiro pau sobe de cabeça para fazer o quarto, William Farias. Ela sobra com o Fabrício, que devolve lá com o Rodrigo Alves, dá um bicão na bola na contramão pro Tarcísio. Já jogou o Tarcísio na fogueira ali no primeiro lance, bola recuada com Jefferson. Devolve o bico pro campo de ataque, lançamento foi feito lá pela ponta esquerda. Rodrigo Alves, olha como correu, o Kaique França foi lá para botar a bola para fora, porque o Rodrigo Alves ele deu um pique do meio campo até lá na ponta esquerda, lá o Lupe, que é isso? E agora teve que tomar até uma água, né? Porque ele teve que dar um pique e valeu esse pique, porque o Kaique França não quis saber de brincadeira, mandou a bola pela linha lateral e Itabaiana segue no campo de ataque. 1-1 placar do jogo. Já passamos de 21, hein? Já passamos de 21. Tem arremesso manual, a equipe do Itabaiana lá pela esquerda, hein? Toma a distância lá o Tarcísio. Ele vai fazer o levantamento, vem bola pra grande área, faz o arremesso, joga ali no bico da pequena área, Canela, desce o desvio, Jonathan Costa faz o quarto, tira o perigo dali, sobra com o Luca, toca na bola pro Herbert, tenta sair jogando, o toque por baixo, a falta tá anotada, em cima do Herbert que tá caído e o amarelo foi apresentado ali, viu, Lupe? Pro camisa número 14 da equipe do Itabaiana, o Gustavo Sintra. Gustavo Sintra, 14 do Itabaiana, tá amarelado, fez uma falta forte pra cima ali do Herbert que tá caído no gramado. E o atendimento médico do Guarani vai ter que entrar em campo. É uma falta muito parecida com a falta que ele fez no primeiro tempo em cima do João Paulo, aqui à nossa frente. Muito parecida, inclusive. Que lá ele não tomou o cartão amarelo, que poderia ser o vermelho agora. Tá vendo só, Gabi? É a questão da falta de critério do árbitro, exato, né? E o Rodrigo Alves na Miguel querendo chamar o departamento médico do Guarani, atrasar a partida, mas não precisou. Trabalha agora ali mais uma vez com o Jonathan Costa, faz o lançamento da ponta esquerda, ali pro Quero e também pro Emerson. Domina o Emerson, tenta o cruzamento, esse foi feito do Cal, bota a bola pra fora, escanteio pro Guarani, dessa vez é pela esquerda, Lupe. E valeu a insistência do Emerson, que colocou a bola ali na marca do escanteio e chutou no corpo do Cal e ganhou o escanteio para a equipe do Guarani. O Cachoeira e o Emerson estão na bola, escanteio pelo lado esquerdo de ataque do Bugre. Tá ali Cachoeira e Emerson e o Rodrigo Alves marcando de longe. Todo mundo lá na área. Bom momento para a equipe do Guarani. Quem sabe agora, torcedor do Bugre. Cachoeira na cobrança do escanteio. Pintou o levantamento lá na segunda trave. Foi lá o goleiro Jefferson. Deu um soco na bola, tira ela da grande área, joga pra fora em arremesso manual. É pra equipe do Bugre, lá pela direita. Tem Herbert na cobrança, tem pressa, joga no João Paulo, devolve no Herbert, tenta a finta, marcação encosta pra cima dele, faz o quarto, rouba a bola a equipe do Bugre, tenta o Herbert de novo, a finta ali por baixo, a marcação do Itabaiana, faz o corte, o Gustavo Cresce dá um bico da bola, joga em direção ao campo de ataque, aqui no sistema defensivo. O William Farias bota pra fora, mas teve desvio, arremessa pro Guarani, já cobrado, Isaac devolve, João Paulo, bota a bola lá na frente pra ninguém, Linger, tava lá pra fazer o corte, devolve Itabaiana no campo de ataque. E por baixo o Donato, e deu uma canelada na bola ali, jogou pra fora, tem arremesso Itabaiana já cobrado, tenta a finta, Rodrigo Alves chega por baixo, Jonathan Costa faz o quarto e sai jogando, faz a finta pra cima do Gustavo Cresce, já encontra o Herbert lá pela ponta direita, encosta o marcador do Tarcísio pra cima dele, devolve pelo meio, Isaac vai trabalhando a bola, a equipe do Bugre, vai tocando no campo de ataque, João Paulo recebeu, dominou, devolveu, Rafael com ela, recua.
com Donato para começar de novo para a equipe do Bugre. 24 passados deste segundo tempo. Emerson de primeira fez o passe aqui com o Luca pela direita, faz o break, gira o corpo na frente do marcador, que é o Betão, para cima dele, tenta o lançamento entre as pernas, bola enfiada no meio da área pro Isaac, sai o goleiro. Jefferson faz a defesa e bota a ordem da casa, tem pressa na devolução, joga pro campo de ataque. Na boa chegada do Guarani, agora uma falta do Rafael Lupe. E é amarelo para ele, falta pro Itabaiana, o Rafael recebe cartão amarelo, é o terceiro dele, tá fora do jogo contra a Ferroviária na próxima segunda-feira lá em Araraquara. Não entendi essa falta e nem o amarelo, enfim. O Rafael caiu na pilha do Rodrigo Alves. E é uma questão de entrosamento, porque o goleiro pegou a bola e o Rafael já sabia que viria para lá, saiu correndo, ganhou a frente do Rafael, que acabou cometendo a falta. Daqui a pouco, Dentinho e também Mirandinha no Bugre. Recupera a bola a equipe do Guarani, lançamento aqui pela esquerda, quem fica com ela é Cachoeira, o Luca corre lá pelo meio da grande área, o Cachoeira encara a marcação, demorou para fazer o passe, tentou o toque com o Luca, tem marcação em cima dele, faz a roubada, Fabrício, finta bonita, carrega, tem dois jogadores do Guarani caídos, hein? O Cachoeira e o Luca já levantou, o Cachoeira continua caído, bola vem pelo meio da grande área ali, à frente da grande área, o Líger faz o corte, mais uma vez um bico na bola do Gustavo Sintra, bota no campo de ataque, Canela, briga pela bola ali com o Jonathan Costa, rola a bola do lado com o Donato, Cachoeira vai levantando, é cãibra, né? Cachoeira tá com câimbras. O Cachoeira Câimbras, vem Guarani, lançamento feito no campo de ataque, chega por baixo, Gustavo Sintra, faz o desvio, joga pra fora, vai lá o Herbert, que quer fazer a cobrança do manual, o árbitro para o jogo, porque vai ter troca na equipe do Guarani, viu, Lupe? Dentinho com a 17 no lugar do Luca com a 9, Luca 9 vai embora, Dentinho com a 17 tá no jogo. Quem também vem pro gramado é o Mirandinha. Mirandinha tem a 22 e ele entra no lugar do Cachoeira. Cachoeira com a 21 vai embora. Mirandinha com a 22 tá no jogo. Mirandinha também em campo, Cachoeira foi embora, Cachoeira cansou, né? Começou a dar câimbras ali. O Cizenano já fala, sai para não comprometer. Toca a bola Guarani, à frente da grande área, chega por baixo para fazer o quarto cal, dá um bico nela, joga para fora, remessa, é manual que favorece a equipe do Bugrão. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 26 minutos, a bola tá rolando pela Série C do Sonzão da CBN, placar tá assim, ó, Guarani, 1 pro Guarani, Herbert, Itabaiana, 1 pro Itabaiana, Cal, marcou, fala Pio. Central da bola. Vila Belmiro, 50 do segundo tempo, vamos a 52, Fluminense vai batendo o Santos de virada por 3-2. Começou na Série B, 4 minutos, Goiás 0, Cuiabá também 0. Futebol Globo CBN. Gabi, Dentinho e Mirandinha, Cachoeira e Luca foram pro chuveiro. Isso, pra quem tá nos acompanhando então, Mirandinha jogando aqui na ponta esquerda, Dentinho foi pra ponta direita e o Herbert jogando mais centralizado, lembrando que pode ter uma movimentação deste ataque, não joga mais com o centroavante, né? O Herbert tem uma mobilidade maior em relação ao Luca, mas já tem o cansaço também, o Herbert jogando desde o início, é uma possibilidade, a verdade é que não funcionou o Luca na partida de hoje, né? Também não fazia um bom segundo tempo, então dá aquela oxigenada no ataque, Dentinho e Mirandinha tem mais velocidade, agora a gente precisa atacar mais, finalizar mais. Emerson, toca na bola ali pro William Farias, encontra o João Paulo que faz o passe pro Isaac, carrega lá pela direita, encara a marcação, ele vem puxando o campo de ataque, só fez o passe lá pela direita com o Dentinho, breca, olha, busca de um lado, carrega do outro, escapou da marcação, chegou, encostou, ele vai lá na linha de fundo, tem velocidade, pintou o cruzamento, vem bola pra grande área, se estica Líger. Faz o corte ali da entrada da pequena área, dá um bico na bola, zaga do Itabaiana, bola chega no círculo central do gramado, o Donato toca de cabeça, sobra de bola com o Jonathan Costa que rola do lado, William Farias vem buscar o jogo, bota a bola ali com o Isaac, recebe, domina, busca o passe, é pro João Paulo, faz o domínio pela meia direita, devolve o passe aqui pelo meio, foi puxado, é falta nele. É falta em cima do João Paulo, que pede cartão do jogador da equipe do Itabaiana, os jogadores vão todos ali pra cima do árbitro, viu, o Lupe? E era pra cartão, porque o Fabrício, camisa número 7, ele sofreu o drible, ou seja, o João Paulo passou pelo adversário e ele atingiu o João Paulo por trás. Uma falta para cartão amarelo, pelo menos essa é a reclamação dos jogadores do Guarani, mas o árbitro só na conversa, sem aplicação do cartão, falta pro Bugre, são 3 jogadores, Dentinho, João Paulo
e o Emerson. Agora chega o Isaac, mas o Isaac só vai saber o que eles estão conversando. É falta pro Guarani, são 4 jogadores do Itabaiana na barreira. E o Rodrigo Alves fica lá, sabe, tentando entender o que eles estão conversando ali. Agora o senhor Júlio César Flegger, o catarinense, o árbitro do jogo, o critério dele não tem critério. Foi mal. Falta para cartão. O João Paulo já tinha feito o giro, centralizado, indo em direção à área. É lance para cartão. É falta para o Bugrão. Tem João Paulo e Emerson na cobrança. Toma a distância o Emerson de perna canhoto. João Paulo de perna direita. Barreira armada, 2 passos fora da grande área. Autoriza o árbitro. Bola rolada. Emerson chegou, enfiou o pé na cara da bola. Explodiu em cima da barreira. Jogada ensaiada, mal ensaiada. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani com o Isaac na recuperação de bola. Acabou. Bota ali com o Herbert. Dá o tapa na bola. A bola entrou na grande área. Sai Jefferson. Faz a defesa e bota o árbitro da casa. Agora caiu o Cal. Vai sair, né? Porque vai ter troca na equipe do Itabaiana. Só que o árbitro não viu a troca e mandou seguir o jogo. Aí o goleiro que estava esperando a troca toca a bola lá pela lateral esquerda e a bola vai para fora de graça pro Guarani ali, viu, Lupe? Mas ele só pode autorizar a troca se a bola sair do campo. Como o Jefferson fez a defesa, o Cal caiu e o árbitro não tá parando o jogo quando os jogadores estão caindo. Ele já não tinha parado uma vez ali quando o camisa 10, o Rodrigo Alves, também tinha desabado no gramado. Quando o próprio Cachoeira caiu também com câimbras, ele não parou o jogo. E agora ele só recebeu a autorização do departamento médico porque os jogadores do Itabaiana colocaram a bola pela linha lateral. E o Cal vai embora com a 8 e entra o 21, que é o Caio Felipe. Caio Felipe com a 21 vem para o jogo no lugar do Cal e tem mais uma mexida também na equipe do Itabaiana, além da entrada do Caio Felipe com a 21. Quem vem para o gramado também, o quarto árbitro está mudando a placa, é o 18. 18 é o Elimar. Elimar com a 18 vem para o jogo no lugar do Isaac. Mais uma mudança no Itabaiana. Muito bem. E a demora, né, para recomeçar a partida, né? E que demora, né? De novo, né? De novo. Arremesso mal cobrado. Guarani devolveu a bola para a equipe do Itabaiana, né? É isso. Opa, foi falta lá. Outra falta em cima do João Paulo. Não tem cartão. E o João Paulo põe a mão no posterior da coxa lá, viu, Lupe? Sentiu, hein? Preocupa o João Paulo, mas tá mancando, mas acho que foi na pancada. Tá correndo, ou seja, acho que tá tudo bem com ele. Sai trabalhando a equipe do Guarani pro campo de ataque, vem jogando mais uma vez o Isaac, escapa da marcação, rola a bola ali pela meia, muito bem ali com o Mirandinha, devolve mais atrás com o William Farias, que fura, a bola sobra com o Donato já dá um tapa nela pro Rafael, lá pela direita, vem bola pra grande área, tentou o passe do lado, preferiu a bola enfiada, dentinho na ponta direita, encosta a marcação pra cima dele o Gustavo Sintra, mais atrás o toque é feito, a tabela, João Paulo chega na bola, protege, gira de um lado, carrega do outro, busca alguém pro passe, o passe é feito mais atrás com o Donato, que encontra no círculo central, Jonathan Costa, aperta o Bugrão, vem pra cima, Jonathan Costa devolve ali pelo meio, na fogueira pro William, vem pra cima dele o Rodrigo Alves, o Jonathan Costa tenta o corte, a bola, deu sorte ali, hein? Deu sorte o Jonathan Costa, sobrou com o William Farias, que conserta ali atrás, bota a bola na frente, João Paulo, tenta a bola enfiada, ela voltou com o Jonathan Costa de novo, o zagueirão que vem no campo de ataque, lançamento, sobe de cabeça pra fazer o corte o Isaac. Da equipe do Itabaiana, girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 32 minutos e 50, a bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, é Série C, e o placar da CBN tá assim, ó: Guarani, 1 pro Guarani, Itabaiana, 1 também pra equipe do Itabaiana, Pio. Central da bola. Terminou na Vila Belmiro, deu Fluminense 3-2 pra cima do Santos, o Flu é o vice-líder da competição, 23 pontos, 3 atrás do Palmeiras, que daqui a pouco com Vitor Roque, já entre os relacionados, enfrenta o Atlético Paranaense. Futebol Globo CBN. Tem falta pro Guarani e o amarelinho subiu ali no meio, viu, Lupe? Pro Gustavo Cresce, camisa número 5 da equipe do Itabaiana, fez a falta por trás no carrinho, tá amarelado, mais um do Itabaiana que recebe cartão amarelo. Falta pro Guarani, João Paulo e Emerson na cobrança. Quase 34 minutos deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo, resultado que não interessa pro Guarani nessa altura do campeonato, comecinho ainda de campeonato, mas 2 jogos seguidos em casa, tem que fazer 6 pontos, é começo de campeonato, vai pra cima Bugrão, cruzamento na grande área, direto pra fora, Gabi Castro,
Aí falta capricho também, né? O João Paulo, bola parada, todo mundo dentro da área, uma bola muito longa na segunda trave, não tinha absolutamente ninguém. Então, um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma, coloca na área, né? Ele tem qualidade para fazer isso. Então foi o erro do Guarani durante toda a partida, né? Na preparação de jogadas, errou muito. Então não é dizer, o Guarani enfileirou oportunidades. Não, enfileirou no começo do jogo, dos primeiros 5 minutos, mas e depois? O que o Guarani produziu? Então isso foi muito decepcionante. O Guarani errou muitos passes hoje. Não sei se achou que ia ganhar a qualquer momento do jogo. Eu sei que agora ele vai na transpiração. Agora nos últimos minutos ele já imprime um ritmo mais forte, ele vai na velocidade. Vamos ver. Vem com o Dentinho, lançamento do João Paulo na ponta direita, Dentinho. Encarou, entrou na grande área, trupicou na bola, perde o lance ali pelo meio e depois comete falta, o Lupe. Ele tentou passar no meio do jogador da equipe do Itabaiana e tinham 2 defensores do time sergipano. A jogada foi boa, o lançamento do João Paulo, mas o Dentinho na hora do 1-1, na verdade eram 2-1, não foi bem, perdeu a bola e depois cometeu a falta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Público. Faça já sua reserva. Fala, Lupe. Desculpa pro rapaz do Merchan aí. 5.698 pagantes, 5.698 público total, R$115.800 a renda do jogo. Já passamos de 35, você ouviu o toque CBN, hein? Já na reta final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Isaac domina, recua a bola. Faz o recuo ali na frente do Caio Felipe, a bola chega lá do outro lado, lá com o Donato. Dá um tapa na bola pro Rafael. É o zagueirão que vai de lateral e vai pro campo de ataque, vai lá pela direita, tenta o toque, chega ali João Paulo. Falta do Gustavo Sintra, já tem amarelo e é falta pra cartão esse lance aí, viu, Lupe? Mas eu tô preocupado com o João Paulo, ele tá colocando a mão na parte de trás da coxa de novo, coxa esquerda. E ele não fez em nenhum momento um sinal de substituição. Ele tá jogando ali, mas é a segunda vez. Você já tinha reparado nisso, né, Cabela? E agora novamente ele coloca a mão. E agora são as duas coxas. Não sei se está com câimbras também. Pode ser câimbra também, porque o Cachoeira já teve câimbra. E tem alteração ainda pra fazer, né? Tem duas. E o João Paulo já não tá rendendo como rendeu no primeiro tempo. É falta pro Guarani, cruzamento da grande área, sobe lá dentro de cabeça o Fabrício. Bota a bola pra fora. Escanteio é pra equipe do Bugre, tem jogador caído. De novo jogador caído Itabaiana, Lupe. Parecia boliche agora, porque caiu o Donato, caiu 2 do Itabaiana, agora só tá um caído. E não tem VAR, né? Então não adianta ficar reclamando, porque o árbitro já marcou ali o escanteio para a equipe do Guarani, mas teve muita reclamação do Rafael Donato, que agora faz ali um gesto para os 2 jogadores que estão na cobrança do escanteio, quem sabe uma jogada trabalhada na bola parada. Vai todo mundo lá para dentro da grande área, bom momento para a equipe do Guarani, 37 minutos, este segundo tempo, 1-1, placar do jogo, escanteio para o Bugrão, tá autorizando o árbitro do jogo, vai todo mundo lá para a área, escanteio, cobrado, curtinho, pintou, levantamento, Mirandinha, jogou, segunda trave, Donato de cabeça, fez o desvio, sobra de bola, a torcida pede um pênalti. Teve um puxão de camisa dentro da grande área. Sobra de bola mais uma vez com a equipe do Guarani. Não tem VAR, então segue o jogo. Vambora. Vai lá, João Paulo. Breca na frente do Fabrício. Busca alguém para fazer o passe. Mais atrás com Williams Farias. Recua a bola aqui pela esquerda. Um tapa nela pro Isaac. Já encontra aberto o rente lateral do campo. O Dentinho. Encarou, foi pra tabela. Não fez o passe de volta ali. A chegada do Emerson. O Isaac briga pela bola. Emerson com ela. Toca na bola. Dentinho. Recebeu aqui pela esquerda. Pintou cruzamento. Segunda trave. Desvio de cabeça nas mãos do goleiro Jefferson, o cabeceio do Donato que estava lá na área, Lupe. Ele ficou, né? Desde a cobrança do escanteio, o Donatão virou um centroavante. Cruzamento do Dentinho pelo lado esquerdo. Donato foi no 3º andar, mas o Jefferson, goleiro da equipe do Itabaiana, fez a defesa. Tá mostrando desespero o Guarani já, né, Gabi? Mandando todo mundo lá pra frente do jeito que tá indo. Já, e tem tempo ainda para trabalhar essa bola, né? Então o Emerson agora tá fazendo uma tabelinha interessante aqui com o Dentinho, o Isaac caindo por aqui também, só que o Guarani erra muitos passes, então não é uma tarde de inspiração, mas como eu disse, precisa ser de transpiração, precisa voltar a aumentar o ritmo. Lançamento nas costas da zaga do Guarani, sai Kaique França para fazer o corte, sobra de bola com William Farias ali pertinho do círculo central do gramado, ele faz de domínio no peito, coloca no gramado, devolve pro Dentinho que tá aqui pela esquerda, já bota a velocidade, tem marcação em cima dele, o Caio Felipe, ele faz a finta, breca, sassaricou pra lá, pra cá, pintou o cruzamento, vem bola pra área, passa por todo mundo, corre João Paulo pra evitar a saída lá pela ponta direita, rete a lateral do campo, ele fica com ela, puxa ali pelo bico da grande área, devolveu a bola pro meio da área pra ninguém. Jefferson
faz a defesa e bota a ordem na casa sergipana, Lupe. Tentativa de passe do João Paulo pro Mirandinha, mas a bola correu demais e ficou com o goleiro da equipe do Itabaiana. Daqui a pouco vem o argentino, hein? Diego Torres já tá tirando ali o colete. E vem duas mexidas também na equipe do Itabaiana. 2 ali na lateral do campo também. Bugrão vem pro campo, ataca com o Emerson aqui pela esquerda. Encara a marcação do Caio Felipe. Dá um tapa na bola mais atrás ali com o Jonathan Costa. Aniversariante do dia. Bola mais atrás com o William Correia. Lá pela direita quem recebe para vir pro campo de ataque é o Rafael. Fez o passe ali pela meia. Herbert tenta a finta. Zagueiro corta. Bola espirrada. Sobra com o Rodrigo Alves. Deu um tapa nela. Mais atrás. Chega por baixo para fazer o corte. A bola tocada lá na frente. O Canela chegou. Toca nela. O Donatão bota o corpo à frente, que não é pequeno, fica com ela para sair jogando mais uma vez a equipe do Guarani. 39-50. Torcida levanta para empurrar o Guarani para cima de Itabaiana. Vitória interessante, importante para o Guarani hoje. 1-1 é o placar do jogo. João Paulo recebeu, dominou, tocou lá pela direita mais uma vez com o Rafael. Devolve do João Paulo. O João Paulo busca alguém, tá todo mundo marcado. Ninguém desmarca, ninguém se torna uma opção ali para ele. Bola jogada com Mirandinha, volta com o Rafael. Mais atrás com o João Paulo. Faz o recuo com o Donato, girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 40 passados, segundo tempo de jogo. Brinco de ouro, placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Itabaiana. 1 pro Itabaiana, Pio. Central da bola. Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes e Murilo, Arthur Emiliano Martins e Andréas Pereira, além de Alan, Arias e Ramon Sousa, com Flaco Lopes do comando de ataque. É o Palmeiras que enfrenta o Atlético Paranaense daqui a pouco com transmissão da CBN. Atlético Paranaense. Mexe. Vai. Vamos confirmar primeiro a do Guarani. Saiu o João Paulo com a 10. Entra Diego Torres, camisa número 20, argentino. Diego Torres está no jogo. No Itabaiana, saiu camisa de número 5, Gustavo Cresce. Entrou o 15, Ricardo Cerqueira. Ricardo Cerqueira com a 15 está no jogo. O Canela foi embora com a 9. E o 19, Luan Silva, também está no jogo no Itabaiana, que não mexe mais. Muito bem, as mexidas tanto no Itabaiana como também na equipe do Guarani, Gabi. E reserva ainda uma alteração, né? Ou vai ficar sem fazer. O técnico Hélio Cizenando, o João Paulo já desgastado fisicamente, com dor na coxa ali, entra o Diego Torres nos últimos minutos ainda para produzir jogada, tá? Apesar de ser final de jogo, não pode o Guarani se limitar a ficar jogando bola na área pro Herbert. Precisa criar jogada. Já entrou o Isaac com essa função, o Diego Torres precisa ajudá-lo na criação de jogadas. Agora, falta movimentação do sistema ofensivo. Toca a bola Guarani, campo de ataque, Rafael faz o domínio ali pela meia, Diego Torres está do lado, ele que recebe pertinho da lateral do campo, já puxa pela meia, vem buscando espaço ali, solta a bola, mas ela vem pelo círculo central do gramado com o Jonathan Costa, recebe, domina, encosta a marcação para cima dele do Luan, bota a bola no campo de ataque Guarani, vai trabalhando, Rafael invadiu ali a área pela direita, tentou cruzamento, teve desvio no primeiro pau, chegou o Líger, brigou pela bola, mais uma vez, chega Diego Torres. Brigando pela bola, a zaga do Itabaiana. Cabelar. Ele bota pro campo de ataque e o Lupe fala. Só uma observação, o Hélio parou só 2 vezes, acho que ele tem mais uma troca, né, Gabi? Isso. Tem sim, porque uma foi no intervalo, isso, né? Exatamente. Então, ele tem mais uma parada. Mas 42 minutos, ele mexeu agora, né? Então não tem por que ele parar o jogo novamente. Acho que ele vai ficar sem fazer uma. Emerson perde a bola, dá contragolpe para a equipe do Itabaiana que vem pro campo de ataque. Luan! Pede desculpas, pede perdão, pede pelo amor de Deus, eu fiz coisa errada ali pro Rodrigo Alves, porque ele chutou a bola lá na torcida do Itabaiana. Tem bastante, tem 2, 3, 4 combis ali, viu, Lupe? E mais um pouquinho ele acerta o placar do Brinco, que mostra 1-1, 43 do segundo tempo, o Bugre no ataque. Mirandinha tenta a bola, tenta fazer a finta, aperta a bola, recupera mais uma vez a saída de bola, equipe do Itabaiana, aqui pela direita, bota a velocidade, o Caio Felipe, fez a finta ali pelo meio, Elimar. Toca na bola, Limar, tenta o passe, mais atrás, trabalha com o Guarani. Cabela. O Jonathan Costa, pois não. Rapidamente, já critiquei bastante o Guarani, da falta de criatividade, repertório, movimentação, mas tem que elogiar também o Itabaiana, tá? O Gilson Kleina colocou ali um ferrolho defensivamente, uma partida quase irretocável do Itabaiana, todo mundo muito disciplinado, os 10, a linha atrás do meio campo, defendendo muito bem, boa partida do Itabaiana aqui no Brinco.
Vem Guarani de novo pro campo de ataque aqui pela esquerda com o Emerson. Encosta a marcação do Elimar pra cima dele, ele faz a finta, mas recua. Com Jonathan Costa, a torcida não gosta. Do lado com William Farias. Rola a bola lá pela direita com o Rafael. Já faz de domínio o zagueirão que vem pro campo de ataque, deixa do lado com o Diego Torres. Domina, volta o William Farias. Faz o passe pela esquerda com Jonathan Costa. Encosta a marcação pra cima dele. Preparou o chute e preferiu a finta, preferiu o toque na esquerda. Jefferson cruza, Emerson cruzamento na área. Jefferson deu soco na bola. Guarani tenta devolver a bola pro meio da grande área. Chega a zaga para fazer o corte. Rodrigo Alves faz o domínio, tenta sair jogando, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota. Falta para a equipe do Itabaiana. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro e Amortecedores e Amorro e Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. 44:50, vai subir a placa, hein? Vamos ver quanto vai dar de acréscimo o árbitro, o senhor Júlio César Flagger. 5. Opa, vamos a 50. Fala, Pio, tem gol aí? Não, foi apenas um erro de comunicação aqui. Teremos daqui a pouco. O Guarani vai fazer 45 minutos, vem Emerson pro campo de ataque mais uma vez aqui pelo lado esquerdo. Toca na bola pro Mirandinha, tenta fazer uma graça, perde a bola. Quem faz o corte ali é o Ricardo Cerqueira, fica caído, o árbitro para o jogo e a falta que favorece a equipe sergipana. Ele põe até a mão atrás da cabeça ali, como se fosse deitar no gramado, viu, Lupi? Como se fosse fazer uma abdominal, né? Um exercício ali pro abdômen, pro camisa 15, que acabou de entrar, hein? O Ricardo Cerqueira, que ganha um tempinho, até porque ponto importante esse do Itabaiana, que tá levando, lá, vai mexer, 11-19. Herbert vai embora, o autor do gol, entra o Kevin, menino da base do Guarani, vem pro jogo. Tá aí, portanto, gente, mas 4 minutos pro Kevin. Pois é. É que o jogador, ele obedece o que se fala pra ele. Ele é educado, né? Porque né? 4 minutos. Não, tomara que dê certo, que ele vá lá e faça o gol da vitória do Guarani. É para isso, a gente torce pra isso. Mas que é difícil, Agora o árbitro dá uma reversão aqui na lateral. O tal do Ricardo Cerqueira, ele cobrou o lateral errado. O Emerson vai pra cobrar, não tem pra quem passar. Ali, fez o passe, o Kevin veio buscar o jogo. Bola vai pra fora, último toque do jogador do Guarani, arremesso manual que favorece a equipe do Itabaiana. Tá amarrando a chuteira ali o Kevin? Não, a chuteira saiu do pé dele, é isso? Chuteira saiu do pé dele ali. Isso, no desarme a bola da bola acabou tirando a chuteira ali o jogador do Itabaiana, mas o Kevin foi esperto, ele entrou no gramado. Mas o jogo já continuou. O árbitro mandou seguir o jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani com o Emerson. Tenta o toque na bola, bola sobe, desce. O Itabaiana se mantém no ataque, tenta a finta, o Caio Felipe, a bola espirrada. Falta que favorece o Guarani. O sistema defensivo é falta para o Bugrão. 47 minutos. Reta final de partida aqui no Brinco de Ouro. 1-1, placar do jogo. O Herbert marcou com menos de 1 minuto desse segundo tempo. O Cal marcou com 3. Ou seja, em 3 minutos desse segundo tempo, os 2 gols. E nada mais. O Bugrão vem pro ataque. Mais uma vez aqui pelo lado esquerdo com Mirandinha. E encarou a marcação, pedalou pra lá, pra cá, pintou cruzamento na grande área. Sobe a zaga. Faz o quarto e Diego Torres briga pela bola lá na direita. Faz o domínio, tem marcação em cima dele do Rodrigo Alves. Ele breca, gira mais atrás. William Farias ameaça cruzamento. Prefere o toque do lado, carrega pra lá, pra cá. Tenta cruzar, bate em cima da marcação do Luan. A bola espirrada, sobra aqui com o Jonathan Costa. Devolve do lado com o Rafael. O Donato tá de centroavante lá na área. Pintou cruzamento na grande área. Chega por baixo da zaga. Faz o corte, mas ela volta com o dentinho. Bateu de fora pra fora do gol. Passa à direita. Olha, daqui todo mundo fez mas acho que não foi tão perto, né, Lupe? Não foi nada perto. Acho que foi mais por conta da força do chute do Dentinho, que tentou ali ao lado direito da meta defendida pelo Jefferson, mas ele mandou bem longe do gol. O Herbert, numa entrevista dada pro Lupe antes da bola rolar, falou que treina muito isso. O Cizinano pede muito essa batida de fora da área. Foi a primeira no jogo. Pois é, fez muito pouco hoje, na tarde de hoje. O Guarani, ele explorou mais cruzamento do que finalização. É algo que o Hélio pode explicar, né, na entrevista coletiva, se foi um pedido dele ou se foi condição de jogo que os atletas não conseguiram finalizar mais, porque de fato o Jefferson, goleiro do Itabaiana, trabalhou muito pouco. 48-40, Guarani vem pro campo de ataque. Mirandinha recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Guarani aqui pela esquerda. Bola,
O Ricardo cometeu a falta, deixou a bola com ele, Marques, jogou a bola lá no campo defensivo do Guarani, faz a cobrança, o torcedor pega no pé, quer bola lá pra área, faz o cruzamento. O Donato tá lá de centroavante, hein? Donatão tá lá de centroavante. 49. Entramos no último giro do cronômetro aqui no Brinco de Ouro. 1-1, placar do jogo. Toca a bola agora ali pelo círculo central do gramado com o Jonathan Costa. Já faz o lançamento em direção a uma grande área. Foi feito o lançamento. Kevin subiu, não achou nada. Vem mais uma vez ali de cabeça. O William Farias devolve a bola ali pelo meio. Briga pela bola Guarani. A zaga do Itabaiana vai lá para fazer o corte. O Jonathan Costa de cabeça faz o corte. Briga o William Farias, perde a bola. Fabrício na recuperação de bola. Parte o Itabaiana para cima do Guarani. O William Farias se recupera, toca na bola, mas ela sobra com o Luan. Rodrigo Alves recebe lá pela esquerda, vai prendendo a bola ali, tenta escapar da marcação, cai no gramado, o árbitro tá parando e dando a falta para a equipe sergipana, é isso, o Lupe? Ele pega a falta ali para cima do camisa 10 da equipe do Itabaiana, o Rodrigo Alves, que é experiente, ganhou tempo e ainda por cima ganhou a falta, e a última oportunidade do jogo, talvez pode ser essa, é do time sergipano. Tem falta, vai chuveirar na área, já vamos chegar a 50, você vai ver o toque da CBN aí, ó. Vamos chegando a 50 minutos, os acréscimos já terminaram. Tem a falta que favorece a equipe sergipana. Vai se ajeitando lá pela esquerda pro levantamento, tem bola pra grande área, tá todo mundo ali na entrada da grande área. E a torcida chama o Hélio Cizenando de burro. Pois é. Vem falta pra grande área. Bom momento no finalzinho de jogo para a equipe do Itabaiana. Vem cruzamento, a bola tá viva no meio da área, sobrou por ali, Kaique França. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. Pro Guarani. Itabaiana. Também para a equipe do Itabaiana. E nós ouvimos as vaias, né, do torcedor nesse fim de jogo no Brinco de Ouro. 1-1, Guarani, Itabaiana. Antônio Lupe, o seu destaque final, Lupe. Guarani que volta a jogar contra a Ferroviária na próxima segunda-feira, lá em Araraquara, sem Rafael, que hoje recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Ótima noite e uma excelente semana, Pio. Valeu, Lupe, boa semana, Gabi Castro, aquele abraço, Gabi. Aquele abraço, Rafael Pio, de um Guarani decepcionante, lento e previsível. Carlos Cabela, valeu, Cabelinha, até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Na sequência do intervalo tem todo o jogo Palmeiras e Atlético Paranaense com Oscar Ulisses aqui na CBN. Valeu, Eduardo Rodrigues e Naldo Araújo pelo sonzão dos 99.1. Tchau! Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro e Axios. Somos Drive. Somos ousados. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Palmeiras, Atlético Paranaense. Direita no campo de defesa, Neto. A bola saiu no domínio do Luiz Gustavo Oscar, ex-jogador do São Paulo, que deixou o tricolor paulista ao fim da última temporada, agora defende o Atlético Paranaense. Está começando no Allianz, 0-0.
Arthur domina para o Palmeiras, leva pela ponta esquerda, adianta a jogada pela canhota, errado, bola fora. Lateral.